jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Sim, estou no ar. Já estou no ar. Opa, 17h33. Mais um grande abraço, amigos da Band. Campinas e toda a região e para esse mundão afora pela internet. Aqui Campinas, hein? Rádio Bandeirantes. Vamos transmitir o quê? Ponte e Operário de Ponta Grossa. É Série B. Começa às 19h. É no Majestoso. Quem narra aqui hoje é Júlio Nascimento. Quem comenta aqui é Tigrão. Quem comenta aqui é CH. Reportagens Antônio Lupi. Nossa equipe técnica. Deixa eu cumprimentar o Alexandre Almeida. Alexandre, um abraço pra você. Tudo bem? O Leandro Renato. Aprendi, hein? Tá bom, Leandrão? Tudo bem? Prazer, viu? Chegando aqui com a gente. É o mais novo contratado. Pô, será que é Totoyate de novo? Não é possível, rapaz. Deixa eu ver. Ah, não é. Essas operadoras, viu, CH? Essas operadoras falam pra você. Não, o senhor tá aqui, é o pacote, tem mais pacote que. Então é o seguinte. Então, Alexandre Almeida, o nosso Leandro Renato, Sérgio Ricardo, Gilberto Sufi, Joelso Cardoso de Folga, Gil Kleber pela ponta esquerda. Um grande abraço a vocês, nossa equipe técnica. É o seguinte, na série B a bola rola. Nesse momento, intervalo lá no Independência. O América joga com o Figueirense, tá 0x0. 0x0 intervalo. Intervalo segundo tempo. Segundo tempo já, seu Edu. Segundo tempo. Estava no intervalo. Estamos com 2 no segundo tempo. América Mineiro 0, Figueirense também 0. Já tivemos na rodada. Tudo começou aqui, tá tudo repartido, viu, gente? Nós tivemos... Na última quarta-feira, CSA 1, Cuiabá 2, partida da terceira rodada. Esse jogo foi na quarta, CSA 1, Cuiabá 2, vai vendo. Na terça-feira, tivemos Confiança 2, Avaí também 2, também pela terceira rodada. Essa 10ª rodada foi aberta na segunda-feira com Paraná 2, CRB 0 e Juventude 1, Vitória também 1. Olha a confusão. Ontem... Confiança 1, Guarani 0, gol do Matheus Mancini, às 7 do segundo tempo. Transmitimos com o Batista, com o Gleger, com o CH e com o Marcos Luiz. E ontem à noite, Náutico 1, Chapecoense também 1. Chape empatou aos 48. O Chiesa, que um dia jogou na Ponte, 1x0 Náutico, foi no segundo tempo. E aí, a Chapecoense do Humberto Louser, aos 48 minutos... Busanello, um chute cruzado, empatou 1x1. Chapecoense foi brava no primeiro tempo, hein? Perdeu uma chance. E um detalhe é que o Náutico começou jogando de preto. Aí no intervalo trocou, veio de branco pro segundo tempo. Olha que coisa. E por falar em Náutico, do professor Gilson Kleina, hoje é 19 de setembro, né? 19 de setembro. Hoje está fazendo exatamente 8 anos... que o Gilson Kleina deixava a Ponte disputava o Campeonato Brasileiro, deixava a Ponte e foi correndo pro Palmeiras. Exatamente isso. E a Ponte depois foi buscar o Guto Ferreira, que estava no Mojimirim. E aí vocês se lembram, quando o Kleina chegou no Palmeiras, o Palmeiras já estava na zona de rebaixamento e o Palmeiras foi rebaixado. Só que o Kleina continuou, 2013 o Palmeiras foi o campeão da Série B. É isso aí. Bom, então América 0x0 Figueirense. Vamos ver a classificação aqui. Paraná é líder com 20, mas já jogou. Em segundo, Cuiabá com 18. O Cuiabá, deixa eu ver aqui. O Cuiabá vai jogar hoje com o Oeste. Em terceiro, América vai empatando 18. Em quarto, Chapecoense empatou ontem 17. E em quinto, a Ponte com 17. Eu vou repetir. Em primeiro, Paraná 20. Em segundo, Cuiabá 18. Em terceiro, América 18. Em terceiro, Chapecoense com 17. E em quinto, a Ponte com 17. Então, para a Ponte ficar em primeiro, ela precisa vencer por diferença de 2 gols. Porque se ela vencer, ela faz 20, empata com o Paraná.
ela faz 6 vitórias e o Paraná já tem 6 vitórias. O Paraná tem 6 de saldo, a Ponte tem 4, se fizer diferença de 2, fica 6-6. E aí, nos critérios Gol Pro, a Ponte ganharia do Paraná, porque está empatado. Ponte e Paraná marcaram 14 gols cada. Com referência ao Guarani, Guarani é o 16º com 8 pontos. Depois vem os 4 últimos. Figueirense vai empatando, tem 7. Oeste tem 6. Oeste vai jogar com o Cuiabá lá. Sampaio Correia, penúltimo, 4. E o CSA com 4 pontos ganhos. Essa é a situação da Série B. Informações da Ponte, 17h38. Grande Lupe. Você tá bem, Lupe? Tudo bem, Edu? E aí, meu amigo, setorista que vive o dia a dia da Macaca. Informações da Ponte, Lupe. Bom, Edu, vamos então falar primeiro das coisas dentro de campo, porque daqui a pouquinho, às 7 horas, a Macaca entra em campo querendo aproveitar a boa fase que ela vive na Série B. Você já passou os números, uma vitória importantíssima para a Ponte Preta, principalmente para o técnico João Brigatti, que hoje completa 50 jogos à frente do comando técnico da Macaca. A Ponte vira a chave, esquece um pouco a Copa do Brasil e vai agora pensar na Série B do Campeonato Brasileiro. Em relação ao time, o Brigatti ontem em entrevista coletiva afirmou que a zaga será mantida. Alisson e também o Wellington Carvalho. Não revelou também os outros titulares, porém, Edu, a gente tem as fontes e provavelmente o esquema tático será alterado do 4-3-3 para o 4-4-2. O provável time da Ponte, que deve entrar em campo daqui a pouquinho contra o Operário, com o Ivan no gol, na direita o Apodi, na zaga Alisson e o Wellington Carvalho e na esquerda o Guilherme Lazzaroni. No meio-campo, a presença do Bruno Reis, no lugar do Dauan, que não joga a Copa do Brasil porque está suspenso. Luiz Oyama, João Paulo e Luan Dias. No ataque, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto. 2 mudanças. Dauan vai para o banco e Moisés também. Esse deve ser o provável time da Macaca daqui a pouquinho, às 7 horas. Fora das 4 linhas, hoje, uma notícia importante, uma reunião que aconteceu através de videoconferência e os conselheiros da Ponte autorizaram a negociação entre W Torre e a comissão da Arena Ponte Preta. A Arena que há muito tempo é um desejo aí de alguns membros da diretoria da Ponte, principalmente do seu presidente de honra, Sérgio Carnielli. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre esse projeto que, por enquanto, tem tudo para sair do papel, Edu. Grande Lupe, agora 17h40, aqui ao meu lado, meu grande amigo CH, o moço de Jundiaí. E diria os antigos, suas considerações iniciais, hein, CH? A sua perspectiva aí para Ponte e Operário. Olha, Edu, boa tarde a todos. Eu acho que ele tá projetando o jogo contra o América. As substituições, ele tá aproveitando um jogo importante. Eu acho que a diferença não é tão grande assim. Só com relação ao Luizão na zaga, que eu acho que ele é melhor que os dois que vão jogar como titulares, né? Então ele coloca o Alisson no jogo de hoje, pensando já no jogo de terça, para dar até um entrosamento maior, uma sequência de jogos maior. Então eu não sou contra, não. O Luizão é mais jogador que o Alisson, eu não estou discutindo isso, não é? Mas eu sei o que ele está pensando e eu acho que ele não está errado. Eu não gosto do Bruno Reis. Não gosto. Eu acho que ele é um jogador limitado, é um zagueiro disfarçado de volante. É diferente do Dauan. Só que o Dauan, ele não vai jogar no meio de semana também. No jogo contra... Meio de semana não, na terça-feira o jogo contra o América, né? Então ele já tá dando rodagem pro Bruno Reis, que também não é tão pior assim. É diferente. Então, como o jogo é dentro de casa, qual é o medo que eu tenho? É que a Ponte, quando ela tenha que fazer... Para dar dinâmica do meio campo, você precisa ter um primeiro volante que saiba jogar. E o Bruno Reis não sabe. Não sabe jogar com a bola nos pés, não dá ritmo pro time. É um cara que pisa na bola pro lado, pisa na bola para trás. Então, se o Operário vier a Campinas com uma marcação, pensando e projetando essa possibilidade, a Ponte pode ter problema. Porque o Operário vem aqui para jogar no erro da Ponte. Essa é a impressão que eu tenho pelo que eu conheço do time do Operário, não é? Então, não sei se vai dar certo. Ele não tem muita alternativa. A alternativa outra seria trazer o Neto Moura de volta, não é?
Ele tá abrindo mão de um atacante e colocou mais um no meio, é isso? É aí o que eu ia colocar. O Luan Dias tem entrado muito bem. É um jogador que merece, já tá com a senha na mão para entrar no time titular. E ele tá sacando o Moisés do time titular. Então, sai de uma configuração de 4-3-3, dá mais qualidade no meio de campo, né? Dá mais qualidade, traz o quarto homem, joga diferente, né? Ao invés de ter um espetado lá no 4-1-4-1 ou 4-2-3-1, ele vai encostar um pouco mais o Bruno Rodrigues lá no Peixoto. Acho que vai funcionar. Os dois lá tem que jogar mesmo. O João Paulo é o chefe da companhia, o japonês da Ponte tem que jogar. Não vai jogar o volante, ele está trocando de volante. Ele tem muita confiança no Bruno Reis, viu? O João Brigatti. E acrescenta o Luan Dias, que tá bem, tem entrado bem. Vamos ver de começo como é que vai ser o comportamento dele. Então acho que o João está indo no trivial, no simples, no óbvio, está sendo coerente com aquilo que ele tem feito. Resta saber como é que a Ponte vai ter dinâmica de jogo para propor o jogo, para ter imposição técnica, porque ela, me parece, ela tem que jogar para ganhar o jogo. A Ponte já perdeu muito ponto dentro de casa. Então, a partida de hoje é obrigatória a vitória da Ponte. Então, para isso, você não pode dar moleza. A moleza que foi dada, por exemplo, contra o América, não é? Apesar que a Ponte no segundo tempo foi muito diferente do primeiro. A Ponte teve garra, teve disposição, teve imposição, né? Teve foco. Então, a Ponte no segundo tempo foi muito diferente diante do América. O que não pode acontecer do que aconteceu no primeiro tempo. Um time disperso, um time distante, sem concentração, porque isso não é a cara da Ponte. A Ponte é a cara do seu treinador, que é uma Ponte aguerrida, uma Ponte que luta por todas as bolas, uma Ponte que valoriza demais o campeonato que está disputando, porque ela está disputando o Campeonato Brasileiro para tentar subir. Então é esse tipo de jogo que eu estou esperando. Vou repetir, sobre as substituições, das 3 novidades, eu acho que o Alisson, ele está seguindo uma linha que eu não critico, não. O Luizão é mais jogador, mas eu acho que o Alisson tem a sequência, não tem problema, não. Não vejo uma sequência de comprometimento como aconteceu com ele, com o Ivan no segundo gol do América. E lá na frente ele está acrescentando o Luan Dias. O único questionamento que eu faço é colocar o Bruno Reis no time titular. Pela dificuldade, pela característica dele, eu acho que ele pode ter uma dor de cabeça aí, porque ele não tem dinâmica de jogo. É muito diferente do Luiz Oyama. Ele é muito mais lento do que o Dauan. Então, na saída de bola ali, na armação do jogo, pode ter problema, Edu. Ô, Lupe, repita a provável Ponte, por favor. Repito sim, Edu. Ivan no gol. Na direita, Apodi. Na zaga, Alisson e Wellington Carvalho. E na esquerda, Guilherme Lazzaroni. Meio campo, Bruno Reis, Oyama, João Paulo e Luan Dias. No ataque, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto. Vamos dar uma faturada, voltamos já com a Ponte. O Lupe vai falar da Arena, né, que foi aprovado, né? O projeto foi aprovado e agora tem um outro passo, né? Vamos aguardar. Eu tenho um jornal aqui, eu trouxe aqui um jornal, achei lá em casa de uma vasculhada. Esse assunto Arena, onde é que eu coloquei o jornal, hein? É 2010 o jornal, rapaz, já fala. Aliás, o assunto Arena, oficialmente é desde 2008. Deixa eu ver, eu achei aqui. Tá aqui, Correio Popular de julho de 2010. O Red Bull queria fazer uma arena com a Ponte. Na época, o Red Bull disputava a Série A2. E tem um aqui também, o jornal que eu guardei, de 2011. Ponte Preta apresenta como será seu futuro estádio. Na época, era para 30 mil pessoas. Uma arena custava, na época, 2011, 180 milhões. Hoje, não sei quanto que tá hoje aí, ô Lupe. Deixa eu pegar aqui pra você, Edu, mas é menos, viu? Acho que é 22. Espera aí que eu já confirmo. Não, mas você tá uma vasculhada que eu tenho que faturar. Ah, beleza. Porque o Alexandre Almeida, você sabe que ele falou, a água parou. Agora, repito, 17h47, voltamos já. Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes.
Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Pedro Pinheiro. Sim, pintou. Pintou o gol, pintou em Minas Gerais gol. Se pintou o gol, pinta na Saci. Porque é o seguinte, eu olhei aqui na internet, mas é o contrário, é gol do Figueirense. Olhando aqui, é Figueirense fez o gol? É o Figueirense, aqui é gol do América, mas é gol do Figueirense, viu? Gol do Figueirense lá em BH é o jogo, hein? Figueirense duelando. Então é o seguinte, o Guarani entra na zona de rebaixamento. Figueirense vai para 9 pontos, Guarani com 8 é o 17º nesse momento, hein? Situação difícil do Guarani. E o Figueirense agora deu de melhorar. Bom, então é o seguinte, para a Ponte é bom porque o América sai do páreo aqui do G4 e a Ponte é a mesma situação. Para ficar na liderança, hoje a Ponte, nesse momento, precisaria vencer por diferença de 2 gols. Vamos lá, o assunto Arena, sim, Lupe. Vamos lá então, Edu. O projeto que foi aprovado hoje pelos conselheiros mudou totalmente em relação àquele projeto que havia sido comentado no meio do ano passado, onde até estava envolvido na construção da Arena um CT. Nesse que foi aprovado hoje, o CT não está, mas é um projeto viabilizado totalmente pela W Torre. W Torre é a mesma construtora que reformou o Palestra Itália, a casa do Palmeiras, hoje o Allianz Parque. No projeto que foi apresentado, a Arena da Ponte tem um total de lugares 21.236 lugares, com total de acessibilidade para pessoas portadoras de necessidade especiais. Uma infraestrutura com mais de 60 banheiros distribuídos pelos setores, cozinha, 4 ambulatórios, enfim, uma arena complexa, além de um centro de eventos anexo à arena, que estará instalada provavelmente onde hoje é o CT do Jardim Olina. Em relação a custos, 250 milhões de reais, e essa responsabilidade é 100% da W Torre, a parceira dessa comissão da Arena, pelo que foi apresentado hoje. Um direito de superfície, de concessão de 30 a 35 anos para a W Torre. A administração da Arena também será da W Torre, como acontece lá no Palmeiras, onde a administração da Arena é da construtora. Receitas da Arena de 2,5% a 15% da receita líquida será repassada para o clube e para a W Torre. Receita de bilheteria em dias dos jogos, 100% do clube. Receita de administração do TC10, mesma coisa, 100% do clube. Receitas de fundo, patrocínio, camarotes, cadeiras e locação, entre outros. E as despesas, 100% da W Torre, exceto despesas operacionais relacionadas aos eventos. Então, todo o projeto viabilizado pela W Torre, ela vai ter um direito de concessão de 30 a 35 anos, um investimento de aproximadamente 250 milhões de reais. Os conselheiros aprovaram, a maioria dos conselheiros na videoconferência que aconteceu hoje de manhã foram favoráveis, e agora a diretoria executiva pode tratar um pouco mais com profundidade a respeito desse assunto para que em breve esse projeto saia do papel. Mais uma vez, a Arena Ponte Preta é assunto, mas agora, Edu, totalmente diferente em relação àqueles projetos que foram apresentados, inclusive um último, no meio do ano passado, onde também o gasto era maior em relação e não tinha aí o investidor. Agora a gente já sabe, é a W Torre. Bom, vai ser construído lá no Jardim Olina,
Sim. É isso. Capacidade para quanto? 21.200 torcedores. 20.200. 21 mil, isso. 21.200. E dia de evento, vai ter um local para evento ou é só arena? Será, hein? Não, vai ter a arena e um centro de eventos anexo. A informação que eu tenho é que não haverá eventos no estádio em dias de jogos. Dias de jogos, a Ponte Preta tem preferência. Em eventos, aí a W Torre tem que se organizar de acordo com a agenda da Ponte Preta. Tá, o TC10 continua sendo do clube, o que arrecadar e arrumar para o TC10 é do clube, bilheteria de jogo é do clube. Isso. As despesas da W Torre. Despesas do quê, será? Por exemplo, precisa arrumar alguma coisa na arena. A sei. W Torre é a responsável durante esse período que ela vai ter de concessão. Tá, em contrapartida, ela explora, porque ela que vai construir. Sim. E em contrapartida, ela explora o espaço publicitário. E também com alguns eventos que ela pode realizar no local, como o shows, inclusive de 4 a 8 shows, eles programam para o local durante o ano, pelo menos essa é a expectativa deles. Hoje eu conversei com 4 pessoas, Edu, que participaram dessa reunião. Das 4, 3, antes da apresentação do projeto, eram contra. Depois da reunião, elas mudaram de opinião e se tornaram a favor, porque foi a apresentação, inclusive tem um vídeo que a própria Ponte Preta adicionou nas suas redes sociais e pelo que foi apresentado, já mudou a opinião de muita gente em relação a esse projeto. Bom, duas coisas mais. Como é que fica o majestoso, que fim vai dar? Mas antes, porém, alguns shows, ou deve ter uma limitação de shows, fica tudo para W Torre. Sim. Passando disso, fica para a Ponte. Sim. Precisa ver o número de eventos por ano e tal. Entendi. Isso. Agora... Em relação ao majestoso, é um assunto que gerou polêmica, porque a Ponte ficaria com 2 patrimônios, e hoje isso para a Ponte é muito difícil. Então, os próximos passos também será discutida o que fazer com o majestoso. A possibilidade de venda do estádio para também a Ponte construir até mesmo um CT, porque nesse projeto não tem um CT, e onde a Ponte treina hoje normalmente será o terreno da arena. Então é algo que será discutido ainda em relação ao futuro do Moisés Lucarelli. Que lembrando, a fachada dele é tombado, não pode ser modificada, patrimônio histórico, então não pode ser modificado, porém é a fachada. O restante do estádio, aí se alguém for comprar, se for vendido, pode fazer o que quiser, numa área muito valorizada aqui em Campinas. Eu acho estranho o assunto ser discutido e não colocado ao majestoso, né, como discussão, porque o majestoso não tem nada a ver com esse assunto. Não. Isso é muito importante deixar claro, o majestoso não tem nada a ver com o que foi discutido hoje em termos de arena. Sim. Foi discutido somente a arena, como que ela vai ser construída, por quem vai ser, o quem fica com quem, né? Capacidade de 21.200, já fica sabendo se um dia a Ponte for para a final, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, um brasileiro, a Ponte não jogar nessa arena. Detalhe. Sim. A concessão de 35 anos, tá? Eu falei de 30 a 35, é 35 anos, e o majestoso vai ter uma reunião, mais uma reunião entre os conselheiros, e existe a possibilidade da própria W Torre comprar o Moisés Lucarelli. Então, também é um assunto que vai ser debatido e tem essa possibilidade também. Então, aí já muda de assunto. Aí já passa a ter. Porque ninguém faz nada de graça. Ô, W Torre, tudo bem, Sou Carnieri, tá bom, tá, então só comer. Já passou a ter. Edu, posso Não, colaborar? mas aí, Edu, a W Torre teria que comprar. Os 250 milhões que serão investidos na arena é uma coisa, e a W Torre, ela tem, por exemplo, uma prioridade para comprar o majestoso em caso de várias ofertas. Eu tava achando estranho, porque assim, vou construir, pode deixar e tal, mas já mudou um pouquinho de assunto. Mas, pois não, o CH, sim, precisa da sua opinião, por gentileza. Não é questão de opinião, eu vou dar informação. Opa. Não é opinião, eu vou contar um pouco de como funciona na Arena do Palmeiras com a parceria da W Torre. Sim. A W Torre, ela administra os shows que tem lá. Então, é mais ou menos nos mesmos moldes, com algumas modificações. O fato é o seguinte, primeira coisa, que eu li atentamente tudo que foi conversado, a nota oficial da Ponte, e nessa nota oficial existe um item lá, um parágrafo muito claro, que é a transparência. A transparência do negócio. Isso é o primeiro passo, porque agora a W Torre vai ter que apresentar um plano de negócio para aprovação. Esse foi um start para começar a construir
um modelo de gestão e de negócio. Então tem coisas que, por exemplo, no meio do caminho, até a aprovação, se isso for aprovado, porque existe um caminho a ser traçado, então isso é muito importante. Não tem martelo batido coisa nenhuma ainda. A coisa, ela está andando, está sendo construído um modelo de negócio. Olha, você tem esses direitos e tem estas obrigações, dos dois lados. Então, eu já gostei de uma coisa, que antes da coisa, quando ela começou a andar, tem lá um parágrafo, é só entrar no site, na rede social da Ponte, que tem lá, mas um parágrafo falando sobre transparência. E nesse país, no momento que a gente vive de lava-jato, de corrupção, que a gente está mergulhado nisso nos últimos 5 anos, pelo menos, é muito importante que isso seja claro como a água. Como será feito esse negócio? A distância me parece um bom negócio. E eu vou explicar e defender por quê. À distância, porque isso pode ser modificado no meio do caminho. Ao longo dessa negociação, vou repetir, sendo construído um modelo de negócio. Como vai ser? O que a Ponte tem direito e o que a Ponte tem obrigação. O que a W Torre tem de direito e o que ela tem de obrigação. Então isso é o conselho que vai entender, analisar e votar se interessa para a Ponte ou não. Ponto. Como é que funciona lá no Palmeiras? Hoje, o Allianz Arena virou a principal casa de show da cidade de São Paulo. Então tem jogo, beleza, o Palmeiras vai lá, tem lá o modelo de negócio dele, e quando a W Torre tem o cronograma dela inteiro de shows no semestre, o gramado inteiro sai, monta-se uma estrutura, e os grandes shows em São Paulo não são mais feitos no Morumbi. São todos feitos no Allianz Parque. Por que eu estou contando um pouco dessa história? Porque essa região de Campinas não tem uma casa desse tamanho. E me parece, pelo que eu andei perguntando, que a construção da Arena da Ponte, se ela for aprovada, se a coisa acontecer de verdade, porque nós temos que considerar a parte econômica de tudo que está acontecendo com pandemia. Eu não sei se dá para projetar a vida econômica de qualquer país, de qualquer empresa, de agora até 5 anos. Não sei. Talvez dê, mas eu tenho muita dúvida disso. Me parece, e eu tenho certeza disso, que uma casa nos moldes que é o Allianz Parque, é um Allianz Parque versão enxuta, em termos de estrutura, essa coisa toda, mas se ela for feita, a Arena da Ponte, nos moldes do Allianz Parque, é um baita negócio. Porque nós não temos na região de Campinas uma estrutura dessa para receber grandes shows. Não tem. Não tem. De Campinas você pode ir até Ribeirão Preto, que não tem. Desse tamanho não tem. Então, por que a W Torre quer? Eu acho que a W Torre quer porque ela quer entrar, ela entrou nesse negócio do Allianz Parque e deu muito certo. Muito certo. Muito certo. Não é? Só pegar a agenda de shows do Allianz Parque, agora tem drive-thru, você entra dentro do carro, hoje tem um show, aliás, amanhã, do Jota Quest. Amanhã tem. Você entra com o carro, é como se fosse um drive-in, tem um negócio montado, e o negócio é caríssimo. Isso está acontecendo todo final de semana, ou 2, 3 vezes por semana. Com pandemia. Você imagina sem. E o Palmeiras continua jogando lá e as partes se entendem. Porque tem o plano de negócio montado entre a W Torre e o Palmeiras. É o que vai estar sendo construído entre Ponte e W Torre. Então a história do Majestoso é uma outra página. Não tem ligação. Então a gente não pode, por enquanto, achar que está construindo a Arena da Ponte e a Ponte vai dar de rebote o Majestoso. Não é verdade isso. O W Torre pode até comprar o Majestoso, mas pelo que eu apurei, não tem nada a ver com a outra situação. Certo, Lupe? Certo. Então, só para transformar para o futebol, vou dar um exemplo. O João Paulo veio emprestado da Tombense. A Ponte, no contrato, tem a prioridade de compra do João Paulo. É mais ou menos o que vai acontecer. A W Torre ela tem a prioridade para comprar o Majestoso, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Então, chega lá o conselho da Ponte, a direção da Ponte, a torcida da Ponte, a comunidade da Ponte. Majestoso custa $1 bilhão. Interessa para você? Não, não interessa.
mas ele tem a prioridade de ouvir se a Ponte tiver o interesse de se desfazer do Majestoso. Então isso tem que ficar muito claro, tá, Du? Muito claro isso, porque as pessoas já ficam viajando na maionese, né? Não, tá vendo? Agora a W Torre vai tomar o Majestoso da Ponte. Não é verdade. Então vou repetir. Esse passo que foi dado é um passo inicial para a construção de um modelo de negócio. Lá na frente, quando as partes se entenderem, ó, isso aqui interessa para mim, a W Torre, isso aqui interessa para mim, a Ponte. Leva para o conselho, ó. A situação é essa aqui, ó. Vai custar tanto, vai ser essa estrutura, a Ponte vai ter essa obrigação, esse dever, esse benesse, e a W Torres a mesma coisa. Aí o conselho vai aprovar ou não. Simples assim. Não tem nada de parafernália, de truque, não tem nada. Nada. Pelo que eu apurei. Então, é muito claro e deixar isso assim, nós que temos o poder da formação de opinião, nós temos que estudar isso para não falar coisa que não vai acontecer. E eu apurei bem isso aí, desde as primeiras horas hoje, com quem eu falei, tá muito claro. E assim, é apenas uma opinião, tá? Eu posso mudar de opinião. Sabe por quê? Porque como vai transcorrer um tempo e eles vão se ajeitar no plano de negócio, de repente eu vou enxergar, ó, isso aqui é o plano final. Eu posso passar a não achar interessante. Então, nesse momento, pelo que eu apurei, é legal. Lá na frente, vamos analisar direitinho. Edu, Sim. e uma coisa também importante. O Majestoso, o futuro do Majestoso, só será decidido o que será feito com ele depois da construção da arena feita. Porque muita gente pergunta, mas e se a arena não estiver pronta e venderem o Majestoso e, sei lá, construir prédios onde é o Majestoso? Não. Primeiro tem que entregar a arena para depois decidir o que... Pode até decidir antes, mas só vão mexer no Majestoso se por acaso a arena for ficar pronta nesse projeto que foi apresentado. Legal. Eu perguntei sobre o Majestoso. E posso só mais um detalhe rapidinho? Claro, sim. Deve. Os próximos passos, CH disse, a aprovação do conselho hoje já foi. Aí agora de 3 a 4 meses tem a revisão do projeto, a estrutura jurídica e financeira e tudo mais, demora aí de 3 a 4 meses. Depois haverá uma apresentação e a aprovação da Assembleia do Conselho da Ponte, que aí depois vai ser decidido se será feito ou não a Arena Ponte Preta. Então ela ainda passa a passar pela Assembleia do Conselho. Tem uma outra coisa importante. Eu sou contra a gourmetização de futebol, elitização do futebol. Eu sou contra isso. Esse negócio de ingresso a 150 contos, eu sou contra isso. Contra, porque no caso da Ponte é você ir na contramão da história da sua gente e da sua torcida. Sim. Só que é o seguinte, é uma questão de sobrevivência, gente. Sobrevivência. Esse novo empreendimento da Ponte vai gerar receita que hoje o Majestoso não rende, não gera. Então ninguém faz futebol a vida inteira com diletantismo. Uma hora o Carnielli não vai estar mais na Ponte. Uma hora a Ponte tem que andar com as próprias pernas. E o caso da Arena pode, eu estou colocando no condicional, ser uma possibilidade de caminhar com as próprias pernas, gerar receita, não deixar só para vender a propaganda da camisa e a propaganda do site e da rede social. Da placa na beira do gramado. Isso. Que aliás isso é da federação também. Exatamente, porque e o da evento... TV, e da TV. Por isso que os clubes recebem as cotas. Isso. Aquela Não é? propaganda que está na placa não é nada do clube, é da TV. Então, tem várias maneiras numa arena de você gerar receita. Camarote, os próprios shows que a Ponte com certeza vai ter efetivamente algum percentual. E outras situações que está detalhadamente nesse projeto apresentado, é um projeto embrionário, está no começo ainda, mas tem outras maneiras de você gerar recurso. Não é só o fato de você deixar de sentar o seu traseiro no cimento e sentar o seu traseiro numa cadeira, por exemplo, num ambiente mais bonito. Não se trata só disso. Não se trata. A coisa é muito mais complexa e mais inteligente do que isso. Não é simples assim. Agora o negócio vai ficar chique demais. Não. Não é essa a intenção. Pelo menos, no começo tem muita resistência, mas a hora que as pessoas tiverem informação, tiver acesso ao que vai acontecer e como vai ser, muita gente vai mudar de opinião. Então vamos fazer o seguinte, são 18 horas e 7 minutos. Eu tenho que dar uma faturada, o assunto Arena aprovado hoje,
pelo Conselho, agora vai se submeter a uma outra aprovação. A W Torre vai construir. O Lupe já disse aí quais são os critérios. O Majestoso não tem nada a ver, é assunto para depois. A W Torre teria uma preferência caso a Ponte resolva vender o Majestoso ou se vai virar centro de treinamento, mas a pergunta é, depois do faturamento, aonde que entra a dívida do Carnielli que a Ponte tem com ele? Aonde que entra a dívida do Carnielli? Como é que vai pagar? Se isso entrou em pauta, em assunto, aonde que está aqui? Porque ele quer que construa a arena. E eu também acho bacana, se for pro bem do clube, porque tem muita coisa que eu já tô com o saco cheio. Tudo quanto é jogo aqui no Majestoso termina, é briga na Uruguaiana, é briga na Quidaban, é briga no terminal de ônibus, o cara não tem como estacionar o carro, precisa da família, no estádio, numa arena, sentar e se comportar em lugar decente, muito bom, confortável, com o carro estacionado, tudo certinho, longe dessa gente que não tem nada a ver com a Ponte, entendeu? Eu sou, sim, favorável à arena. O Majestoso tem um valor inimaginável para a história da Ponte. E digo mais, a coisa mais importante na história da Ponte, já que não veio um título de expressão, é a construção do Majestoso. Se não fosse o Majestoso, a Ponte não seria aquilo que ela é. Essa relação construída entre o torcedor e o time. E foi graças à construção do Majestoso que a Ponte adentrou o Campeonato Paulista em 51. Porque aí a Ponte tinha o Majestoso. Foi a grande barganha. Ela não subiu na Série A2, não teve que disputar ser campeã da Série A2 ou teve acesso. Ela conseguiu entrar no Campeonato Paulista de 51 e teve toda uma década rica em 50 na primeira divisão, porque tinha o Majestoso. Os clubes, a renda era repartida. E todo mundo sabia que a Ponte tinha uma torcida enorme, que no Majestoso era casa cheia, 50% para cada um, para a Ponte e para o visitante. E não tinha marketing, não tinha propaganda em camisa, não tinha propaganda em beira de gramado, era a renda que sustentava o futebol. Isso passou a ser um alto negócio para todos que disputavam o Paulista. Por isso que a Ponte entrou. Então foi uma das coisas, aliás, é a coisa mais importante na vida da Ponte, foi o Majestoso. Mas os tempos passaram, é preciso um novo negócio para gerar a própria receita, como disse o CH, para a vida, para o clube. Isso é muito importante, Arena. Os tempos mudaram, mas a gente volta com 2 S's. Olha, você sabe que a formação do time tem prioridade, escalação tem prioridade. Saiu, Lupi? Sim. Então, um momentinho só, por favor. CH, faça favor, por gentileza. Um momentinho só, Lupi. Obrigado. Aí, tô pegando aqui, ó. Ih, caiu a caneta. Eita! Pera aí, caiu a caneta. Que cor que é a caneta? É sempre azul, preta e preta e azul. Importante. Isso. Já o Tigrão, hein? Vamos lá pra escalação. Manda! 1, Ivan no gol. Ok. 22, Apodi na direita. Ok. Na zaga, 23, Alisson. Um momentinho só, por favor. Alisson. 34, Wellington Carvalho. Sim. E meia dúzia na esquerda, Lazzaroni. Ok. No meio-campo, 8, Bruno Reis. 8, Bruno Reis. 17, Luiz Oyama. Luiz Oyama. 15, Luan Dias. 15, Luan Dias. E 10, João Paulo. 10, João Paulo. Ok. No ataque, com a 29, Matheus Peixoto. 29, Matheus Peixoto. E 11, Bruno Rodrigues. Bingo! Muito bem. Acertou. Repita a Ponte. Vamos para o banco. 1, Ivan. 22, Apodi na direita. Na zaga, 23, Alisson. E 34, Wellington Carvalho. E na esquerda, com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio campo, 8, Bruno Reis. 17, Luiz Oyama. 15, Luan Dias e 10, João Paulo. No ataque, 29, Peixoto e 11, Bruno Rodrigues. No banco, 12, Igor Vinhas. Sim. 3, Luizão.
Ok. 5, Dauan. Dauan, ok. 7, Neto Moura. Espera um pouquinho. Ok. 9, Zé Roberto. Zé Roberto, ok. 14, Hernandes. Hernandes, 16, Yuri. Yuri, ok. 18, Danley. Danley. 19, Guilherme Pato. Bom, pensei que... Você comparadinho? Não, eu errei. 20, Zanocelo. Zanocelo. 21, Moisés. Espera um pouquinho, Moisés. O Moisés saiu de titular. Moisés. E 70, Osman. Papa não tá no banco, hein? Mais uma vez. Só uma pequena rabicho de comentário. O banco de reservas da Ponte disputa a Série B, não vai subir, mas que coisa, hein, Edu? Como o time ficou diferente, né, do Campeonato Paulista para esse. Muito diferente. O menino Léo não foi relacionado, né, o zagueiro, que até então a Ponte não é zagueiro, o Léo não tá no banco. Deixa eu ver o que mais aí, Luan Dias está jogando. Tá. E o Camilo, notícia. O Camilo já iniciou a transição. O Brigatti, na entrevista pós-jogo contra o América, acredita, mas ele não confirmou, que existe a possibilidade do Camilo ser relacionado para ficar no banco lá em BH terça-feira no jogo da volta pela Copa do Brasil. Possibilidade. Está na transição, já está correndo, realiza alguns trabalhos no campo, mas para hoje está fora, provavelmente no banco contra o América. Ok, olha, continua Figueirense 1-0 lá no Independência, América 0, Figueirense 1. Que coisa, hein, professor? Você viu, a América complicou para a Ponte, hoje perde para o Figueirense. Coisas do futebol. O futebol, como diria, nesse momento, diria tranquilamente Gil Kleber. O futebol é uma caixinha de surpresas. Detalhe. Sim, detalhe, diga lá. CH viu a vestimenta de Gil Kleber ou não? Cantor de pagode desempregado. Escuta, antes de falar do time, só para terminar o assunto, e aí? Nesse rolo todo, aonde que entra a dívida do Carnieri? A dívida que a Ponte tem com o Carnieri. Construção da arena... Precisamos apurar mais, com detalhes. Com detalhes. Com mais cuidado. Não, eu acho que, Edu, a informação que eu tenho é que essa discussão pode acontecer na mesma reunião da venda do Majestoso. Entendi. Entendeu? Você vê que as coisas vão Edu! se encaixando. Ô, Tigrão, você quer falar da arena ou você quer falar da escalação? Pegou a escalação, Tigrão? Boa tarde. Peguei. Boa noite, né? Boa noite já, né? Boa noite. É verdade. Boa noite, Tigrão. Um abraço para você, um abraço para os amigos do Concentração, para o CH, para o Lupe. O Lupe tá muito sorridente quando ele tá assim, é porque a noite foi boa, viu? Ala jovem, né, Tigrão? Ala jovem, né? Tá diferente da gente aí. Bom, Edu, o Bruno Reis tem entrado bem no time, estava com a senha na mão, como diria o grande Carlos, né? O Luan Dias entrou muito bem no segundo tempo. A Ponte vai hoje para um 4-4-2, do jeitinho que eu gosto, mas do jeitinho. 2 volantes, um que sai um pouquinho mais, esse é o Oyama. 2 meias, um destro e um canhoto. E 2 atacantes, um de beirada e um centralizado, o clássico 4-4-2. Pode até dar com os burros na água, pode até não dar certo, mas eu gosto muito dessa opção tática inicial, desse desenho da plataforma, desse desenho da maneira com que, teoricamente, dentro daquela estática, né? Dentro daquela frieza do pré-jogo que a Ponte foi escalada. Quando a bola rola, pode mudar tudo, pode não estar bem o João Paulo, pode não estar bem o Luan Dias, aí o João tem que mexer, de repente o japonês não tá legal também, o Bruno Reis, que tem entrado bem, pode entrar com aquele sono da pré-parada da pandemia, e aí a gente vai dizendo aqui aquilo que seria ideal ser feito. Mas dentro da estática, da frieza do pré-jogo, para mim está muito bem escalado, exceto a zaga. Eu começaria com o tal do Luizão, né? Já ia chegar a mamona aí no Roger, é um zagueiro mais rápido. Claro que o João está prestigiando aquela zaga que deve jogar lá em Minas Gerais na terça-feira, no Independência. Está tentando dar moral, está tentando dar liga, mas eu acho que são 2 coisas absolutamente diferentes. O Brasileiro da Série B e a Copa do Brasil. Mas é bom, só que é o seguinte,
Se não der certo hoje com uma falha da zaga, e às vezes lá no final, depois da 38ª rodada, vai faltar um pontinho ou dois para a Ponte subir. E aí nós vamos lembrar deste sábado à noite no Moisés, onde a Ponte deixou escapar uma vitória, porque ela estava pensando na Copa do Brasil e não escalou aquilo que tinha de melhor. É isso. Eu escalaria o Luizão. Ah, mas o Luizão não pode jogar na terça-feira, porque ele já jogou pelo Santo André. Tô falando de Copa do Brasil. Legal. Ah, você não pode jogar, Luizão? Fica em casa aí assistindo. Estoura umas pipocas, né? Faz um quissuco e fica em casa. Hoje você joga. Só esse você não. No restante, pra mim, tá legal. Tá do jeitão que o Tigrão gosta, Edu. Ô, Lupe, e o Operário escalado? Sim, o Operário também já está pronto e escalado com Thiago Braga no gol. Na direita, 2, Sávio. Na zaga, 3, Rafael Bonfim e 4, Renier. E na esquerda, com a meia dúzia, Fabiano. No meio-campo, 5, Pedro Ken. 7, Maranhão. 8, Tomás e 10, Tomás Bastos. No ataque, 9, Roger e 11, Cleiton. Esse é o time do técnico Gerson Guzmão. O reencontro entre Ponte e Roger, que inclusive deu entrevista coletiva, disse que não tem mágoa, mas que não esperava essa situação, jogar contra a Ponte Preta. Ô, Lupe, e o Ivan, hein? Você vê que saiu a convocação, né? Contra a Bolívia e contra o Peru. Bolívia vai ser lá na Arena do Corinthians. E o Peru vai ser em Lima, dia 9, 3 dias depois, é 9 e 12. Isso. E aí foi convocado o goleiro Santos, do Atlético Paranaense. Faz 10 anos que ele está no Atlético, já foi convocado para a terceira convocação para a seleção. Ele só jogou no Atlético Paranaense, rapaz. Muito bom goleiro também. Eu acho que não tem como competir com o Alisson do Liverpool e o Everton do Palmeiras. E esse Santos tem 30 anos. Agora a pergunta é a seguinte, o Ivan tem 23, né? Sim. Ele tem 23 anos 23. E a Olimpíada ficou para julho do ano que vem. Sim. Em Tóquio. E o Ivan ele faz 24 em fevereiro do ano que vem. Então antes da Olimpíada ele tem 24. E aí parece que pode convocar 3 atletas acima de 23. Não, mudou a idade porque mudou os Jogos Olímpicos. Ah, mudou? Mudou a idade. Mudou. Os Então atletas que completam 24 anos também estão liberados para jogar a Olimpíada do ano que vem. Ah, então tudo bem. Já melhorou aí pro Ivan. E aí, Aliás, você não perguntou, eu só vou falar rapidamente. Não foi simpático o que o professor Adenor fez com o Ivan. Não foi simpático. Pois não, Ele CH, convocou antes e depois não convoca mais. Se todo mundo teve prejuízo, melhorou ou piorou, tem um pouco de coerência, né? Eu não tenho nada contra o Santos. O Santos é um baita goleiro. Só que o Ivan tem 23 anos, o cara tem 31. O Santos vai jogar a próxima Copa do Mundo? Não sei. O Ivan tem muito mais chance. Então, servia lá atrás, agora não serve mais? Desculpa. Aliás, o Tite tem feito certas coisas na seleção brasileira, que algumas coisas eu não concordo, Edu. Então vamos olhar para a escalação. Repita a escalação da Ponte e comente, por favor, CH. Se bem que você já falou, porque agora não, tá bem escalado. Tá bem escalado. Ivan, Apodi, Carvalho, Alisson e Lazzaroni, sem problemas. O Luizão tinha que estar inserido aqui, mas eu entendo o que o Brigado está fazendo. Bruno Reis, tenho dúvidas. Oyama, João Paulo e Luan Dias. Luan Dias está merecendo o lugar do time. Peixoto e Bruno Rodrigues. É o melhor da Ponte hoje para enfrentar o Operário. Ponto final. Bom, e a viagem para BH aconteceu. A Copa do Brasil é terça, Lupi? Terça-feira, 9h30 da noite. Inicialmente esse jogo estava marcado para 7 horas. Por determinação da televisão, o jogo passou para as 9h30 da noite. A Ponte joga hoje. Amanhã à tarde, a reapresentação da equipe, um treinamento. Na segunda, provavelmente, treina no período da manhã em Campinas. À tarde, a viagem para Belo Horizonte para o jogo na terça-feira. Ô, Edu. Diga lá, Tigrão. Só para dar um pitaco aí sobre esse negócio do Tite, o Tite representa um grande retrocesso no futebol brasileiro. Ele é incoerente, ele é extremamente pragmático. Ele, às vezes, dentro do pragmatismo, que afasta o pragmático da incoerência, ele consegue fazer as duas coisas, que é uma raridade, pragmatismo com incoerência. E ele foi injusto com o goleiro da Ponte, com o futebol brasileiro. O Santos é um grande goleiro, mas
Nós estamos pensando em futuro, em Olimpíada, em canchar os jogadores. Nós estamos pensando em Copas futuras. E eu acho que ele prestou um grande desserviço ao futebol brasileiro com essa decisão que ele tomou. E na última Copa do Mundo ele deveria ter ido para casa do cacete, com a mala e com a cuia. Aliás, como é que chama aquele centroavante, atacante grandão da Bélgica, hein, Lupe? Aquele gigante, aquele negão que tem 4 metros de altura. Lukaku, né? Mas tem um jogador também que se chama Cocu, não tem? Tem, mas acho que é francês, né? O Cocu é francês e joga muito. O Tite está convocando assim. Ok, então deixa eu ver aqui. Esse Osman não joga nada, só atrapalha. A Ponte com essa defesa está uma beleza para tomar gols. Sidão do Proença. Tinha que ser você, hein, Sidão? Eu vou falar para você, hein? Mas o Osman tá no banco. É. O Osman tá no banco. Mas o Sidão, cara não pode ficar nem no banco. Fogo. Eu conheço muitos cornetas, mas esse... Sidão do Proença, João do Cambuí, Wilson de Marzo de Maringá. Ó, Sargrosso no 6, hein? Meu Deus do céu, se jogar Sargrosso, o sal volta. Não pega. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa noite, Edu. Eu odeio o Tite, técnico ultrapassado. No entanto, essa convocação do Ivan não merecia ser convocado. Está falhando muito. Abraços do Ramos. Ok, a gente... Ô, Ramos, um abraço pra você, viu? Deixa eu ver aqui. Ô, Rita Maluca, o personagem nosso aqui, por enquanto, não estamos mais falando por questões do nosso departamento de religiosidade. Patrícia do Parque Industrial. Obrigado, viu, Patrícia? Muito obrigado para você também, viu? Deixa eu ver aqui, pelo amor de Deus, Hernandes não pode ficar nem no banco, diz aqui o 6323. Deixa eu ver o que mais aqui. Edu, pelo amor de Deus. Ô, Furlan, eu falei do Carnielli, como que fica a dívida. Não é porque o Carnielli sempre quis construir a arena, só por causa disso. E tem essa dívida. Você sabe que eu me encontro muito com o Zaiman de Brito Franco. O Zaiman, não sei se o Zaiman anda bravo, esquisito. Aí o Zaiman vira pra mim e fala... Sabe o que ele fez, Tigrão, o Zaiman? O último encontro? O Zaiman virou pra mim e falou assim: eu não entendo você, viu, Edu? Neto de Pedro Pinheiro. Fica falando bem do Guarani. Você tá com problema, Edu. Você tá de brincadeira. Ô, Zaiman, vou falar pra você. Um abraço, um beijo pro Zaiman de Brito Franco. É nosso ouvinte. E você fez uma imitação perfeita. Você pode repetir, Edu? O Zaiman perguntando pro Cilinho, né? Cilinho, fala uma coisa pra mim. Você acha que você vai jogar bem na arena? Não pode sair do Majestoso. Majestoso é a nossa casa, Cilinho. Foi lá que você fez os esquemas táticos, Cilinho. Zaiman, tem que dizer o seguinte: a modernidade pede passagem. O Moisés jamais será esquecido, ele é imortal. Mas eu, numa arena nova, me sentirei mais ou menos como o Rinos Mítios. Eu serei um treinador diferenciado, Zaiman. Você, às vezes, acaba fazendo com que o seu saudosismo te deixe triste, te faça sofrer. Zaiman, vamos pra arena. A macaca na arena não será macaca. Será uma espécie de imenso macaco. Ela vai crescer. Ela será um King Kong. Zaiman, respeito, Moisés. Nasci para o futebol lá. Porém, estou desesperado por modernidade. Precisamos de uma ponte moderna, Zaiman. Zaiman, vamos para a arena, Zaiman. E a última do Zaiman falou assim: mas o Carnielli falou que ia dar o dinheiro pra ponte. Agora o Ralf Fonseca Ribeiro, ele deu lá nas Paineiras a casa dele pra fazer a expansão e não cobrou nada. Não cobrou nada. A expansão foi dada. Agora o Carnielli quer o dinheiro, coloca no papel que vai dar pra ponte.
Ó, e acabou, hein? Acabou lá no Independência, América 0, Figueirense 1, complicou pro Guarani. Guarani entra na zona de rebaixamento. O Figueirense vai para 14º com 9. Então, Guarani tem 8, Oeste 6, Sampaio Corrêa 4 e CSA 4. E o Guarani pega exatamente o Figueirense lá em Floripa no próximo final de semana, né? Eu acho que o jogo do Guarani é sábado, 11 horas, hein? 11 horas. É isso aí. Detalhe! Sim, detalhe. Edu, a camisa da Ponte, essa camisa da Grife 1900, ela ficou linda. Muito bonita a camisa. Eu acho que teve um bom gosto muito grande, os estilistas, exceto o número, né? O número, para quem está trabalhando no jogo, é um número prateado, assim, num costado branco. Ele fica difícil de ser visualizado, a não ser quando a tomada da TV é muito de perto. Eu vou falar para você que o número tá tão difícil de ler que no release aqui que o Lupe passou, até no release não dá para ver o número. Abre aí para você ver, Edu. Eu tava vendo aqui que o Apodi é 22, eu tive que botar uma lupa, se era 22 ou 27. Bom, se bem que nós estamos ficando velho, né? Nós tem esse detalhe também. Agora, sem ser esse detalhe, Tigrão, você tem razão. Tem que chegar mais pertinho mesmo, viu? Mas como eu tô pra ir no meu oculista, eu vou tirar dúvida com ele, tá bom? Mas aqui tá fraquinho, tá? Até aqui no grupo pra ver. Olha, 22... É só trocar o número branco aí no release por preto. É simples. Vai aparecer preto, a cor da Ponte. Então, precisa às vezes debater, trocar ideia. O Tigrão tem toda a razão. Aliás, na estreia da Ponte, nós fizemos essa observação aqui. O uniforme é lindo. Mas tem que caprichar no número. Esse negócio de dourado, né? É bonito, mas precisa funcionar. Sabe aquela coisa? Você dá uma modernizada desde que funcione. Se não funciona, faz o simples que é melhor. Sim, Tigrão. Não, tem um tio meu que você falou dessa especialidade médica aí. Como é o cara que você vai? Como é que chama? Oculista. Falaram pro meu tio que ele tá precisando ir no oculista. Sabe o que ele falou ou não? Não, aqui ninguém põe a mão, compadre, aqui é macho. Ai. E o Júnior Nascimento, que vai narrar aqui Ponte Operário, onde estaria? Meu querido amigo Júnior Nascimento. Opa! Hein? Atenção, hein? Opa! Grande Julião, um abraço pra você, meu irmão. Tudo bem, Edu? Um abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no Futebol Bandeirantes. Jogo importante pra Ponte, né? Muitos ingredientes acompanhando aí durante o jogo, o concentração aqui na Band. A Ponte Preta brigando aí por liderança do campeonato. Hoje reencontrando Roger, jogador de tantos números positivos pela Ponte. E, é claro, João Brigatti alcançando 50 jogos. Que seja um jogo comemorativo para João Brigatti com 3 pontos somados, né, Edu? Ó, tá aqui, ó. Não é só o João Brigatti que vai fazer 50. A Band também vai fazer 50. Olha lá. Olha lá, professor, tá marcado aqui. Hoje vai ser a nossa transmissão de número 50. Eu quero dizer que é uma honra. Em 2020. Tá marcado aqui. 50 transmissões, claro. Numa época dessa, teríamos muito mais. Ficamos 4 meses parados, todo mundo ficou. O futebol ficou, deixa eu ver aqui. E a gente voltou, aliás, o futebol voltou dia 22 de julho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 transmissões. Essa vai ser a 24ª, depois que a bola voltou a rolar. Meus amigos, final do nosso Concentração. Vem aí, Júnior Nascimento narrando, comandando. A lá jovem, ele apura, faz as notícias do site do Batista, apresenta aqui o nosso programa na rádio, faz a TV e narra também o multiuso. Júnior Nascimento, vem aí e até já. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Time no gramado, tô ligado a cada lance.
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Jornada Bandeirantes. Cheguei, hein? Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. A Macaca buscando a sua terceira vitória seguida na competição. A partir de agora, aumente o volume do seu rádio porque eu estou anunciando o maior show do rádio campineiro. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Alô, Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado no AM 1170 pelos aplicativos Band Rádios. Você que vai acompanhando pelo Facebook e YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje, sábado, dia 19 de setembro de 2020, a Band entra em campo para mostrar a sua força. Alô, galera, a partir de agora vou rasgar emoções com a minha voz para levar a você a emoção do futebol pelo rádio. Bandeirantes. Estamos no Campeonato Brasileiro, 10ª rodada da Bezona. A apaixonada torcida Ponte Pretana ligando o seu rádio, acompanhando toda a equipe da Bandeirantes. Já, 7 horas, tem a Ponte Preta em campo buscando mais uma vitória na competição. De olho na liderança do campeonato, recebendo o Operário de Roger. E esse é o jogo que você vai curtir com toda a equipe de Carlos Batista. Hoje é dia de Macaca em campo. Se tem Macaca em campo, tem microfone Bandeirantes ligado. Falamos no oferecimento de Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças com qualidade e preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Entrando em campo o timaço da Bandeirantes com as primeiras informações do jogo. E o primeiro destaque vem do vestiário preto e branco. O vestiário do mandante. O vestiário da torcida que tem a paixão mais antiga do Brasil. O destaque da Macaca chegando na Bandeirantes. Repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Boa noite. Grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte que tenta voltar à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. E aposta no fator casa, no majestoso, que mesmo sem torcida, a Ponte quer mostrar o seu favoritismo jogando dentro da sua casa. Jogo especial para o técnico João Brigatti, que completa 50 partidas à frente do comando técnico da Alvinegra. Em relação ao time, 2 novidades. Luan Dias e Bruno Reis hoje estão confirmados na equipe titular. Dauan e Moisés ficam no banco de reservas como opção para o decorrer do jogo. Na zaga, Luizão também está à disposição, mas vai para o banco.
Brigatti confirma que Alisson e Wellington Carvalho serão os zagueiros titulares da Macaca para o duelo contra o time paranaense. E agora o destaque do time visitante do outro vestiário do Majestoso, onde está o Operário. O destaque do time paranaense chegando, Antônio Lupi. O Operário de Ponta Grossa, que também quer vencer para chegar, colar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Vem de vitória fora de casa contra o Sampaio Correia, 1-0. E Roger foi o autor do gol, inclusive ele reencontra a Ponte Preta. Roger, que é o maior artilheiro do século com a camisa da Macaca, hoje está do outro lado, com a 9 do Operário. Desfalque principal da equipe paranaense fica por conta do meia Marcelo, camisa 10, que por conta de uma lesão está fora. Por outro lado, no banco de reservas do técnico Gerson Guzmão, uma novidade: Douglas Coutinho, recuperado, está à disposição no banco de reservas, ele que é o principal nome do Operário na temporada 2020. Comentaristas bandeirantes destacados para o compromisso da Ponte contra o Operário já. 7 horas, a bola vai rolar e você confere com toda a equipe de Carlos Batista. O comentarista da palavra fácil, Valdemir Gomes. Qual é o seu primeiro destaque? Boa noite, Tigrão. Boa noite, Júlio Nascimento. Que Deus te ilumine, que você faça um grande trabalho daqui a pouquinho no jogo importantíssimo entre Ponte e Operário. Gosto da escalação da Ponte, com 2 volantes, 2 meias, um canhoto e um destro, 2 atacantes, um liberado e um centralizado. A Ponte está coerentemente escalada e eu espero um futebol alegre, de boa qualidade, e tenho expectativa, sim como não, de vitória da Nega Véia daqui a pouquinho no Moisés, Júlio. Carlos Henrique, o bate pesado, qual é o seu primeiro destaque hoje, CH? Boa tarde, Júlio. Um grande abraço, ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. O João Brigatti demonstra que tem o grupo na mão, é um trabalho em evolução e ele faz as escolhas corretas. A Ponte é favorita para ganhar o jogo, independente da força e do respeito que todos têm que ter com o Operário. A Ponte joga em casa, tem um elenco melhor e deve vencer essa partida, Júlio. Já a bola vai rolar, Ponte Preta e Operário, você curtiu com toda a equipe da Bandeirantes. E nós queremos que você, torcedor ouvinte da Band, continue sendo o melhor informado sobre as coisas do futebol de Campinas. Ontem teve Guarani em campo e agora tem Marcos Luiz com o destaque do Bugre. Alô, Marquinhos. Alô, Júlio Nascimento, grande abraço. Guarani perdeu mais uma no campeonato e agora foi para o Confiança. Técnico Ricardo Catalá terá problemas para o próximo jogo do campeonato. O Bugre enfrentará o Figueirense no outro sábado, às 11 da manhã, no estádio Orlando Scarpelli. David recebeu o terceiro cartão e é desfalque certo da equipe do Guarani. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Júlio? Valeu, Marquinhos, grande abraço pra você. E atualizando tudo o que acontece no futebol brasileiro do mundo, atualizando todas as participações da nossa grande audiência pelo WhatsApp, YouTube, Facebook, no coração da Bandeirantes, no QG de Esportes. Ele, o plantão esportivo mais amado do povo campineiro. Alô, Edu Pinheiro! Opa, o que é isso? Quanta responsa, muito obrigado, grande Júlio, hein? Abraço a todos da equipe, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, é o seguinte, em termos da Série B, ontem Confiança 1, Guarani 0 e Náutico e Chapecoense empate 1-1. E a Chape empatou aos 48 com Brusanello, 1-1. Olha, terminou o América 0, Figueirense 1. Nós teremos ainda hoje Cuiabá e Oeste às 21 horas na Arena Cuiabá. Às 21 de hoje, Maceió, CSA e Cruzeiro. Amanhã, 11 horas, tem Avaí, Sampaio Correia. E na segunda-feira, fechando a rodada, 20 horas, Botafogo de Ribeirão e o Brasil de Pelotas. Olha, é o seguinte, nesse momento, a Ponte com a sua pontuação de 17 pontos, a Ponte é a quarta colocada, então o Paraná tem 20. A Ponte, para ficar em primeiro, precisa vencer por uma diferença de 2 gols. A Ponte beneficiada aí com a derrota do América. América 0, Figueirense 1, gol do Dudu a 15 do segundo tempo. E o Guarani entrou na zona de rebaixamento. O Figueirense ganhou, ultrapassou o Guarani, o 17º com 8. Oeste vai jogar, tem 6. Sampaio Correia 4 e CSA 4 pontos ganhos. Olha, pelo Brasileirão, nós teremos às 19 Fortaleza e Inter,
Red Bull e Ceará lá em Bragança e Atlético Goianiense e Atlético Mineiro jogando hoje às 9 da noite no Olímpico. E na Série C tá mal o São Bento, rapaz, e poderia estar pior. O São Bento empatou nos acréscimos, 1 gol contra. São Bento 1, Volta Redonda também 1. Amanhã, Série C em Varginha tem Boa e o Ituano. É isso aí, meus amigos. Trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Gil Kleber, do Leandro Renato e também do Gilberto Sufi. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vinha eu com meu automóvel pela autopista quando fui parado pela autoridade. Ele disse: alto lá. Seu para-brisa está trincado, vai ser autuado. Autoconfiante respondi: vou agora na Autoglass. Para-brisa, farol, retrovisor, tudo eles consertam. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanterna, retrovisor e para-choque. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Júlio Nascimento. Alô, galera, já tem futebol na Bandeirantes Ponte Preta Operário. Você vai curtir o futebol com a Pezona. E agora aumente o volume do seu rádio, porque vem aí a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você à tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta. Que já está pronta e escalada pelo técnico João Brigatti, com camisa de número 1 no gol, Ivan. Na direita com a 22, Apodi. Na zaga 23, Alisson e 34, Wellington Carvalho. Na esquerda com a camisa de número meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio campo 8, Bruno Reis. 17, Luiz Oyama. Com a 15, Luan Dias e 10, João Paulo. Na frente 29, Matheus Peixoto. 11 para Bruno Rodrigues, repetindo a escalação da Macaca. 1 Ivan, 22 Apodi, 23 Alisson, 34 Wellington Carvalho e meia dúzia Guilherme Lazzaroni. No meio campo 8 Bruno Reis, 17 Oyama, 15 Luan Dias e 10 João Paulo. No ataque 29 Matheus Peixoto e 11 Bruno Rodrigues. À disposição no banco de reservas de João Brigatti, 12 Igor Vinhas, 3 Luizão, 5 Dauan, 7 Neto Moura, 9 Zé Roberto, 14 Hernandes, 16 Yuri, 18 Danley, 19 Guilherme Pato, 20 Zanocelo, 21 Moisés e com a 70 Osman. Bandeirantes. Um grande grupo reuniu nos tempos áureos os ferroviários na cidade Princesina. O operário ferroviário da cidade de Ponta Grossa também já está pronto e escalado pelo técnico Gerson Guzmão. Com camisa de número 1 no gol, Thiago Braga. Na direita com a 2, Sávio. Na zaga 3, Rafael Bonfim e 4, Renier. Na esquerda com a meia dúzia, Fabiano. No meio campo 5, Pedro Quem. 7, Maranhão, 8, Tomás e 10, Tomás Bastos. No ataque, o ex-Ponte Pretano com a 9, Roger e 11, Cleiton. Repetindo a escalação do Fantasma. 1, Thiago Braga, 2, Sávio, 3, Rafael Bonfim, 4, Renier, meia dúzia, Fabiano. 5, Pedro Quem, 7, Maranhão, 8, Tomás, 10, Tomás Bastos, 9, Roger, 11, Cleiton. À disposição de Guzmão no banco de reservas, 12, Rodrigo Viana, 13, Sousa, 14, Alex Silva, 15, Mazinho, 16, Peixoto, 17, Giancarlo, 18, Douglas Coutinho, 19, Lucas Batatinha e 20, Schumacher. Arbitragem do jogo. Do estado do Tocantins, Alisson Sidney Furtado.
Alisson Sidney Furtado apita a partida entre Ponte Preta e Operário. O assistente de número 1 é o Fábio Pereira e o assistente de número 2 é o Cipriano da Silva Souza, ambos também do estado do Tocantins. Novidade Brasitone pra você. Brasitone, há quase 70 anos atendendo Campinas e região. Tem uma novidade pra você que está fazendo o seu trabalho em home office. Diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 0000. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Valdemir Gomes. Meus amigos da Bandeirantes, eu gosto muito dessa escalação com 2 volantes e 2 meias, né? Um 4-4-2 muito bem pronunciado, um 4-4-2 com cara de criação, sem expor demais a zaga, com 2 meias, um canhoto, Luan Dias, um destro, João Paulo, e com 2 à frente, um de beirada, Bruno Rodrigues, e um mais centralizado, mais pivôzão, o Matheus Peixoto, né? Um jogador alto, um jogador muito bom, inclusive, no jogo aéreo. Eu espero que, no momento em que a bola rolar, que a Ponte consiga, na prática, desenhar para todos nós um desempenho parecido com aquilo que, na teoria, é indiscutível, ou seja, um futebol de aproximação, de agrupamento de meio campo, de bom preenchimento dos espaços na zona da inteligência, que é o meio de campo de um time de futebol, e que a sua zaga possa jogar com algo de proteção com Bruno Reis e Luiz Oyama, que não são exímios marcadores, mas são jogadores que cercam bem, que se posicionam bem. Inclusive o Bruno Reis, um jogador alto, que ajuda, aumenta a média de altura defensiva da equipe e com isso, obviamente, consegue fazer com que a Ponte tenha um pouco mais de eficiência defensiva na bola aérea. Para mim está bem desenhado. Eu faria uma alteração no miolo de zaga, com todo respeito ao Alisson, que é um bom zagueiro, mas eu começaria o jogo com o Luizão, independentemente da projeção que está fazendo aí o João Brigatti para o jogo da Copa do Brasil da terça-feira. Hoje é Campeonato Brasileiro e tem que colocar em campo aquilo que ele tem de melhor. E eu acho que o Luizão é mais zagueiro do que o Alisson. Aliás, o Luizão é o melhor zagueiro de que a Ponte dispõe para disputar a competição, seja ela a Copa do Brasil, seja ela a Série B do Campeonato Brasileiro. Só que na Copa do Brasil o Luizão não pode jogar. Ele já defendeu a equipe do Santo André e por uma questão de regulamento não pode atuar. Mas hoje pode. Cumpriu a automática na última partida, então deveria estar à disposição e ele está no banco. Fora isso, está bem escalada a Ponte contra um Operário que tem 15 pontos ganhos, que faz uma campanha sólida, que faz uma campanha também de chegada, que faz uma campanha também de grande pretensão de acesso. A Macaca vem a campo neste momento, vem toda de branco, com aquele uniforme tradicionalíssimo de 120 anos, com a faixa preta, essa faixa tão tradicional da Ponte, né? A faixa que representa a ponte da ferrovia no seu peito, na diagonal. Toda de branco, calção branco, camisa branca, meiões brancos e Operário todo de negro. Isso é muito bom para o narrador. Aliás, o Operário vem com a parte de trás da camisa em negro, mas com o peito listrado na vertical em preto e branco. Bonito também o uniforme do Operário, um uniforme parecido com o uniforme que a Ponte usou aí em alguns momentos, em alguns anos na década de 70. Jogo interessante, o Roger é um capítulo à parte. Esperamos que o Roger seja feliz no Operário, não tanto hoje. Um jogador que deu uma entrevista emocionante ontem para a imprensa lá do Paraná, lá de Ponta Grossa, dizendo que ele volta para a casa dele e que ele esperava
nunca mais ter que jogar contra a Ponte já no seu final de carreira, mas como um profissional exemplar que construiu uma carreira lindíssima, de muito sucesso, de muita correção e de muita retidão, ele terá que tentar botar a bola na rede da Ponte. Mas ele deixou com certeza o torcedor da Ponte muito emocionado quando disse: eu ainda volto, mesmo que seja como torcedor, eu e meu filho, das arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli. O olho nele, vem com a faca entre os dentes, ama a Ponte, até o momento em que o juiz apitar o início da partida. Quando a bola rolar, ele vai tentar provar para aqueles que não o quiseram mais que eles estavam errados. Eu considero a Ponte favorita e espero uma Ponte ativa, uma Ponte proativa, uma Ponte ligada, uma Ponte jogando um futebol para frente, equilibrado e, acima de tudo, com muita concentração contra um adversário dificílimo daqui a pouquinho no Moisés. E para você, CH, a sua expectativa do pega do majestoso Ponte Operário. Vai lá. O que acontece é o seguinte... CH, oi, pois não, rapidinho uma informação. Na escalação do Operário, uma mudança. Rafael Bonfim sentiu um desconforto na lombar durante o aquecimento e vai para o banco. O Sousa, camisa 13, será o titular na zaga do Operário. Perdão, CH. Imagina, isso é informação e a informação tem prioridade. O que acontece é o seguinte, a Ponte é favorita, eu acho que ela tem mais elenco, mais time, tá num momento legal. CH? Apesar desse empate, pois não. Rapidinho também, João Brigatti falando a respeito do jogo de daqui a pouquinho contra o Operário, ele que hoje completa 50 jogos. O setor de meio campo e o Luan Dias jogando de extremo aqui, mas jogando por dentro também para poder preencher juntamente com o João ali e dar uma sustentação para o nosso ataque. Esse foi o pensamento nosso, esperamos fazer uma excelente partida e a vitória. Obrigado. João Brigatti, que hoje tem um número 50 nas costas, ele que completa 50 jogos. CH. E o momento da Ponte também é muito interessante, né? A Ponte tinha que ter conseguido, não assim por merecimento, não foi nada de injustiça, nada disso. Mas a Ponte fez um segundo tempo muito bem construído, muito bem alicerçado, o treinador sabendo o que faz, trocou direitinho. Mas eu quero trazer para esse pequeno comentário pró-jogo, pré-jogo aqui que eu estou dizendo, que eu vou colocar para o ouvinte da Bandeirantes, o que aconteceu no primeiro tempo. O América teve muita intensidade e marcou a saída de bola da Ponte. Por que eu estou colocando isso em pauta no meu comentário? Porque o Dauan, apesar de ter um pouco mais de mobilidade na primeira volância, ele teve muita dificuldade no primeiro tempo. Muita dificuldade para fazer o time ter aquele jogo de cintura, aquela dinâmica de jogo. O Bruno Reis, que joga no lugar dele hoje, tem mais dificuldade ainda, porque ele é um volante disfarçado, ele é um zagueiro disfarçado de volante. É pisa para trás, pisa para o lado. Ele está em boa fase, tem entrado bem nos jogos até. Então essa é a minha única preocupação. O restante a Ponte está bem escalada, é favorita para o jogo. E se aí o João Paulo tiver um encaixe legal com o Luan Dias, os jogadores habilidosos, a Ponte tem tudo para fazer uma grande partida. Júlio Nascimento. Valeu, CH, com o comentário do pré-jogo, com o Valdemir Gomes, o timaço da Bandeirantes, para você curtir agora o futebol. É a 10ª rodada da Bezona. A Bezona é aqui com toda a equipe de Carlos Batista, neste momento sendo executado o hino nacional do Brasil no estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco a bola vai rolar. Repassando então, Edu Pinheiro, como fica a situação da Ponte na tabela do campeonato. Hoje vale vitória para o time da Macaca contra o Operário, Edu. Sim, é o seguinte, então a Ponte nesse momento ela está com, que vai começar, vai para 18 pontos, já começa, vai para 18 pontos, então ela precisaria vencer. Ela chegaria a 20 pontos, empataria com o Paraná em pontos, empataria 6-6 em vitórias, empataria no saldo 6-6 e no gols pró a Ponte teria 16 contra 14 gols no Paraná, então precisa vencer por diferença de 2 gols para chegar aí na primeira colocação, Júlio. Perfeito, então hoje vale liderança para a Ponte Preta, precisa vencer por 2 gols de diferença para assumir a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Antônio Lupe, hoje também um dia de reunião, dia de conselho ativo, discutindo
Arena da Ponte Preta, Antônio Lupe. Exatamente, Júlio. A Arena Ponte Preta hoje foi pauta da reunião do Conselho Deliberativo. O Conselho, em sua maioria, aprovou o andamento da negociação junto com a W Torre. Em breve, uma nova reunião será realizada para ter a votação em assembleia, mas tudo indica que o projeto deve sair do papel. Todas as informações você acompanha da Ponte Preta diariamente com o repórter Antônio Lupe durante a nossa programação de segunda a sexta com os donos da bola, meio-dia, e também às 5 horas da tarde com o Bandeirantes Esportiva, liderando informações, liderando audiência para toda a região metropolitana. Neste momento, respeitosamente, 1 minuto de silêncio em homenagem às mais de 136.035 vítimas da Covid-19 no Brasil. Ultrapassamos a marca de 4.500.000 casos de Covid no Brasil desde março. Esses os dados do consórcio da imprensa brasileira. Vai começar o jogo, saída de bola pertencendo à Ponte Preta, que ataca a esquerda das cabines de rádio e televisão. Ataca em direção ao gol da entrada principal. O Operário, consequentemente, atacando em direção à linha do trem. O árbitro tomando o centro do gramado, zerando o seu cronômetro número 1, seu cronômetro número 2. Recebe ali o ok do seu auxiliar número 1. Auxiliar número 2 também dá o aval para o início do jogo. Você escuta o toque da Bandeirantes, 19 horas em Campinas. Vai começar o jogo. Atenção, Brasil, apita o árbitro. A bola está rolando no majestoso. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone forte da Rádio Bandeirantes, acompanhando a Bezona. Bezona é aqui. Saída de bola pertencendo ao time da Ponte, domina com Wellington Carvalho. Afasta a marcação, tira dali. Zagueirão da Ponte, coloca a bola pelo campo de ataque, sobe de cabeça. Pedro Quem não consegue domínio. Bola volta para o time da Ponte. Bruno Reis deu a de primeira para Matheus Peixoto. Tenta no pivô entregar a João Paulo. A bola foi forte demais. Se perde em lateral marcado para o time do Operário para fazer a cobrança pela ponta direita. Sávio vem na movimentação. Sávio buscando opção. Se movimenta Tomás, pede por dentro também Tomás Bastos. Lá vem Sávio, forçando a bola esticada. Roger tá no campo de ataque, prefere o toque curtinho. Com Tomás Bastos, a bola não chega. Voltou para Sávio, limpou o lance para cima do primeiro Maranhão, ex-ponte. A bola se perde em lateral, bateu no Lazzaroni, lateral marcado para o time do Operário fazer a cobrança. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Se manda o Operário, desce para o campo de ataque, bola solta pela ponta direita, Sávio tenta levantamento, a bola bate na marcação do Lazzaroni e vai embora. Escanteio para o time do Operário bater, Antônio Lupe. É o primeiro escanteio do jogo para a equipe de Ponta Grossa. Sávio tentou o cruzamento, a bola explodiu no Lazzaroni. Vem bola para a área da Macaca, quem está na cobrança é o camisa 10, o Thomas, e o 8, o Thomas Bastos. Lá vem Bastos e Thomas. Thomas Bastos e Thomas ali na bola, 1 minuto e 30 do primeiro tempo, no majestoso 0-0 jogo. Thomas Bastos é quem vem para a bola com a perna esquerda, cruzamento na primeira trave, mergulha, Lazzaroni tira. Afasta a marcação do primeiro, entregou, soltou de primeira para Bruno Rodrigues. Tocou para João Paulo. João Paulo tenta levantar a bola para o campo de ataque, Apodi comete falta, o jogo está parado. Falta marcada para o Operário fazer a cobrança. Para ter um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter Café Moraes no seu estabelecimento comercial, liga agora 3241-7229 ou acesse cafémorais.com.br. São os primeiros movimentos no majestoso, 0-0, tá tudo empatado. Vem o Operário para cobrança de falta pela ponta direita no campo de ataque, Tomás Bastos levantou na grande área buscando o Roger, sobe de cabeça, defesa da Ponte, tira, o jogo tá parado. Jogo tá parado, falta marcada, falta de ataque do Roger, Lupe. Falta de ataque do Roger, que reclamou. Falou que foi a primeira dele, mas o árbitro, o Roger, fala que não fez nada. A falta foi em cima do Apodi e também do Alisson, os dois jogadores da Macaca que estavam por ali, falta já cobrada, 0-0. Tá com saudade, torcedor Ponte Pretano, reclamações, impedimentos e faltas de Roger. Tomara que hoje não tenha gols. A bola volta para o campo defensivo do time da Ponte. O Wellington Carvalho domina, entrega a bola com Ivan Quaresma. Ivan Quaresma domina, dois jogadores Operário vão pressionar, aperta na marcação, Cleiton Ivan afasta o perigo, tira dali, sobe o Matheus Peixoto, perde no alto, Bruno Reis conserta pelo campo de defesa, solta a bola com Lazzaroni, Lazzaroni recupera, entrega para o Wellington Carvalho, vai ser jogando 3 minutos do primeiro tempo, tá tudo empatado, 0-0, Ponte Operário. É a bezona do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro é aqui. Oi, o chamado. Então, acontece o seguinte, eu não tinha, como o Cuiabá jogou na quarta-feira e ganhou do CSA lá 2-1, eu me esqueci esse detalhe. João Batista Ribeiro me alertando. Muito obrigado, viu, João? O Cuiabá joga daqui a pouquinho contra o Oeste, lá em Cuiabá. O Cuiabá tem 18 pontos. Se o Cuiabá ganhar do Oeste, ele chega à liderança com 21.
e a Ponte vencendo no máximo a 20. Então a Ponte tem que aguardar, fazer a sua parte e aguardar aí o jogo do Cuiabá contra o Oeste, Júlio. Como diz aquele comentarista contemporâneo, vamos aguardar. Vamos aguardar. A bola volta para o time da Ponte, domina Bruno Reis, ele faz o giro 180 graus, recolhe, entrega para Bruno Reis de primeira, bom passe para o Oyama, visualizou, enxergou na ponta direita, bom lançamento, é para Podi, afasta a marcação, tira dali. Boa trama do time da Ponte, a bola se perde em lateral. É lateral marcado para Macaca fazer a cobrança pelo campo de ataque. Próximo ali as bandeiras das torcidas organizadas que vão fazendo a sua homenagem, uma manifestação de apoio com o futebol sem torcida. A Ponte perde a bola, vem Operário no contra-ataque. Roger tocou para a ponta esquerda para Tomás. Roger passou, pediu a enfiada para ele. Roger bateu pro gol, bateu para fora. Na primeira chegada no centroavante do Operário, Roger, o artilheiro do século da Ponte hoje contra a Macaca, Lupe. Jogada pela esquerda do ataque do Operário, Thomas, camisa 10, acabou fazendo a jogada, camisa número 8, e deu o passe para o Roger, que pegou muito embaixo, a bola acabou subindo e foi por cima da meta do Ivan, que já cobrou o tiro de meta. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Ponte sai jogando errado, Bruno Reis entregou mal, a bola voltou para Roger, Roger ajeitou para a chegada do Cleiton para Pedro Quem perdeu, a bola volta para o time da Ponte Preta, Luiz Oyama ajeita pela ponta direita, volta a bola no comando com a Podi tenta acelerar sem opção, foi obrigado a voltar para Luan Dias domina, pensa, gira, é o cabeça do time da Ponte Preta hoje, faz a inversão mal, Luan Dias, muito mal, e o Lazauro não estava nem olhando, recupera o time do Operário, vem no contra-ataque, enfiada de bola, buscando o Cleiton, afasta a marcação, chega Ivan Quaresma. Essa inversão aí do Luan Dias, hein, Lupe? Brigatti foi a loucura, hein, Lupe? Ficou nervoso o treinador da Macaca, 50 jogos à frente do comando técnico da Ponte. Luan Dias tocou nos pés do Maranhão, para a sorte da Ponte. Maranhão que inclusive passou aqui pelo Moisés Lucarelli em 2017. Estava no elenco da Ponte, que foi rebaixado da Série A para a Série B. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere com a Bandeirantes. Chegamos à marca de 5 minutos do primeiro tempo, Ponte 0, Operário que agora está reclamando de um pênalti, a bola recuperada, tem ali uma pequena confusão do Bandeira com o árbitro, o Bandeira vai chamar o árbitro e uma confusão agora contra o time da Ponte Preta, o Cleiton está pedindo pênalti, Antônio Lupe. O Luiz Oyama, que saiu jogando errado, tentou fazer ali a correção do lance, atingiu a bola e também o jogador do Operário. Lance polêmico, os jogadores do Operário reclamam, pedem pênalti em cima do atacante, camisa número 11, o Cleiton. Se ele for marcar a falta, ele tem que marcar fora da área, mas mesmo assim é bem discutível o lance. Aparentemente o árbitro foi chamado pelo Bandeira para conversar com o Brigatti, que ficou irritado também com a marcação, segue o jogo apenas o lateral para a Ponte. Mas está na hora. E aí, Valdemir Gomes? Está na hora do João Brigatti tirar o Luiz Oyama do time. Ele é uma vergonha no passe. Nós temos 6 minutos de jogo, ele já errou 4 passes. E agora errou um passe na entrada de área da Ponte. E se é um juiz um pouco mais rigoroso, mete na cal. Uma vergonha a atuação desse jogador que pintou tão bem, mas ele acha que joga mais do que joga. Ele não é o Falcão, ele não é o Clodoaldo Tavares Santana, ele não é o Dino Sani, ele não é o Roberto Dias. Ele é um jogadorzinho. E ele acha que joga mais do que joga. Ele tem que ter um pouco mais de humildade, reconhecer a sua limitação e jogar com um pouco mais de simplicidade. Está enterrando o time da Ponte já há alguns jogos e eu não vou mais passar o pano. Acha que joga mais do que joga e quase botou tudo a perder. Alguma observação, Carlos Henrique, do lance, a reclamação do Operário, CH? Não, eu achei que foi lance normal, Júlio. 7 minutos completando o giro aqui na Band, no Majestoso. 7 jogados da primeira etapa. Ponte Preta 0, Operário também 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, acabou a Série B, hein? América Mineiro 0, Figueirense 1. É isso mesmo, deu Figueirense. Acabou na Série C de Cebola. São Bento 1, Volta Redonda também 1. E acabou na Série D de Dado. Nacional de Rolândia 1, Ferroviária 4. Bandeirantes. 8 minutos do primeiro tempo. A Ponte Semana vai embora, sai jogando Bruno Reis. Entrega para João Paulo de costas pro gol. Tenta sair jogando. Foi pego pelo Pedro Quem, faz falta Pedro Quem, o jogo tá parado. Ponto 10, restaurante aberto nas noites de terça a sábado com o rodízio da melhor pizza de Campinas. Saborei também o chopp artesanal Campinas, mas você também pode pedir no delivery ou retirar no restaurante. 3234-4390 é Ponto 10 restaurante. Pintou.
A bola volta para o time da Ponte Preta. Bola solta com Luan Dias. Luan tocou para Bruno Rodrigues pela ponta esquerda. Lazzaroni passou. Bruno Rodrigues levantou a cabeça. Ele é bom nessa jogada. Puxou para a perna esquerda. Puxou mais uma vez para a perna direita. Sem espaço. Foi obrigado a voltar. Voltou com Luan Dias. Clareou pela ponta para Lazzaroni. Pintou levantamento no banco do gol. Toque. A bola vai para fora. Chega desviando por baixo o jogador do Operário. É escanteio para Macaca bater. Jogada pela esquerda da Ponte Preta. Cruzamento do Lazzaroni. O Sousa, camisa número 13, se antecipou ali ao Matheus Peixoto e colocou a bola pela linha de fundo. A Macaca tem escanteio, é o primeiro do jogo. João Paulo na bola. Já tem informação com o Edu Pinheiro, tem escanteio. A Macaca para fazer a cobrança, 9 minutos do primeiro tempo. Ponte Preta 0, Operário também 0. João Paulo vem para a batida do escanteio, autorizado na ponta esquerda com a perna direita. Toda a zagueirada da Ponte está na grande área. Matheus Peixoto está pronto para brocar, está esperando, camisa 29 da Ponte. 0-0, está tudo empatado, autorizado. João Paulo levantou na boca do gol, desvia. A bola passada, tira a marcação do Operário. Rebote da Ponte, volta a bola com Luiz Oyama pela ponta direita. Ele conserta, limpa de 2 jogadores de uma vez. Boa jogada, Luiz Oyama levantou na boca do gol para Alisson. Afasta a marcação, tira dali. Voltou Luan Dias, uma bomba. A bola explodiu na marcação. É bola para Ponte, pela ponta direita. Ela sai em lateral. Pintou, tem informação. Vai pintar, pinta na Sacido. Sim, Brasileirão. Em Bragança, gol do Red Bull Bragantino. Léo Ortiz. Primeiro tempo, Red Bull Bragantino 1, Ceará 0. Quer pintar e economizar? Pinta na Saci. Acesse para mais informações sacitintas.com.br. A bola fica para o time da Ponte, em lateral pela ponta direita, bem na movimentação. Apodi entregou, soltou para Luan Dias. Luan Dias é habilidoso, escapa na marcação no primeiro, dominou pelo lado esquerdo do campo. Levantamento, vem na boca do gol, é para Matheus Peixoto, pega o goleiro. Espetacular defesa do goleiro Thiago Braga. O cruzamento veio na ponta direita, o Matheus Peixoto mergulhou. O Thiago Braga fez uma grande defesa mergulhando, salvando o time do Operário, Lupi. Uma grande chance da Macaca no jogo, cruzamento do Luan Dias, lado direito, Matheus Peixoto mais uma vez bem posicionado como mando manual, cabeceou para o chão, um milagre, uma bela defesa do Thiago Braga, no rebote a tentativa do João Paulo, mas chutou a bola por cima da meta, quase a Macaca abre o placar no Majestoso. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. Chegamos à marca dos 11 minutos do primeiro tempo, na Majestoso, segue primeiro tempo. Ponte Preta 0, Operário também 0, Edu. Olha, ainda Brasileirão, Fortaleza e Inter empatam 0-0. Às 21 horas tem Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Na Série B acabou América Mineiro 0, Figueirense 1. E tem do jogo aonde? Hoje em 21 horas, Cuiabá e Oeste e CSA e Cruzeiro. Bandeirantes. 11 minutos do primeiro tempo, Ponte Preta 0, Operário também 0. Hora de opinião aqui na Bandeirantes, Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo se agarra. O jogo está muito intenso, né? Aquele medo que eu tinha está acontecendo. O Operário está marcando saída de bola da Ponte e ela está se atrapalhando um pouquinho, né? O Oyama está errando demais, o Bruno Reis também está errando demais. A Ponte tem que aumentar o ritmo do jogo, ela está muito lenta. E quando ela tem essa lentidão, ela facilita o trabalho do Operário. Ela tem que aumentar a rotação para sair dessa marcação. Agora o bloco do Operário está vindo um pouco mais para trás. Então aí a Ponte gosta mais desse tipo de jogo. Vai aí, Júlio. Lançamento, Bruno Reis pela ponta esquerda para a chegada do Bruno Rodrigues. Centro levantamento, a bola saiu. Então só para fechar, o restante está equilibrado. O resultado é absolutamente correto, os times criaram muito pouco. O jogo está muito difícil para a Ponte Preta. 12 minutos do primeiro tempo, Ponte 0, Operário também 0. A Ponte teve uma grande chance com o Matheus Peixoto, o Thiago Braga, o goleirão do Operário, fez uma grande defesa. A bola volta para o Operário, sai jogando pela ponta direita, Pedro quem domina, ele recolhe, volta por dentro, sai jogando com o zagueirão Renier, aberto pela ponta esquerda, tem Fabiano, para ele o toque, abrindo o jogo, o time do Operário, a Ponte marca a saída de bola, Renier dominou, toca a bola com Sousa, é Sousa ou Sousa? Sousa dominou, tocou pela ponta direita, entrega para Sávio, Sávio devolve do comando de defesa, solta a bola com o Maranhão, Maranhão dominou, tocou para Renier, Renier lado esquerdo do campo de defesa, ele volta a bola com Sousa para o time do Operário, levanta a cabeça, tem Pedroquinho aberto pela ponta direita, aperta a série de bola, Bruno Rodrigues tenta dar o combate para a Ponte, vai dar certo, Sousa entrega na fogueira para Fabiano pela ponta esquerda, diminui o espaço dele, Luan Dias tenta sair jogando, o time do Operário deu certo, levantamento para Cleiton, Cleiton tenta ajeitar para Roger, afasta a marcação, tira dali, a bola volta para o time do Operário na metade
metade do campo com o Renier. O zagueirão se manda, vai embora, tocou pela ponta esquerda para Cleiton. Cleiton dominou, girou, toca a bola no comando para Tomás. Tomás vai balançar para cima da marcação do primeiro contra 2 jogadores. Contra Luan Dias, conseguiu o levantamento para Maranhão. Bola passa por ele, passa por todo mundo. Se perde, linha de fundo, apenas o tiro de meta para Macaca bater. E uma pequenina discussão entre o Maranhão e também o Guilherme Lazzaroni. Maranhão se atirou na área, pediu pênalti, o Lazzaroni ficou bravo com ele. A bola pertence à Ponte Preta, tiro de meta. Só para complementar a informação, Juan Sosa, uruguaio, 34 anos, é a 7ª temporada dele no Operário. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br, Glass com 2 S's. A bola fica para o time da Ponte, bateu na mão do Lazzaroni, a arbitragem manda seguir. Lazzaroni domina pela ponta esquerda, domina para o time da Ponte, solta a bola com o Matheus Peixoto. Matheus Peixoto foi para a finta, para cima do primeiro, derrubar é falta nele. Jogo está parado na metade do campo, falta marcada a favor do time da Ponte para fazer a cobrança. 14 minutos do primeiro tempo, já tem Valdemir Gomes analisando o jogo. Você que está ligado na transmissão pelo Facebook e YouTube, acompanhando com imagens aqui da Rádio Bandeirantes. Este é o CB Stadium. Participe da nossa transmissão, deixe o seu like, compartilhe e também se inscreva no canal. E não esqueça de ativar as notificações para você ser informado sempre que houver uma transmissão ao vivo. A Ponte Preta sai jogando pelo campo de defesa, Alisson domina, entrega pela ponta direita no comando para a chegada da Podi, toca errado da Podi, a bola se perde em lateral. Apenas arremesso, mal marcado para o time do Operário fazer a cobrança. Valdemir Gomes, o Tigrão, 15 minutos do primeiro tempo e o jogo, Tigrão. A bola não está passando pelo meio-campo da Ponte, né? Ligação direta, devolve para o Ivan, que é uma temeridade. O Ivan não sabe jogar com os pés, tem muita limitação, é um Deus nos acuda. E ou chutão ou uma saída improdutiva. Não está passando pelo meio de campo, tem que entrar no jogo urgente o João Paulo e também o Luan Dias. A Ponte está perdendo o meio-campo. Até o momento, o Operário mais organizado. E a Ponte com imensa dificuldade. O Operário vem para ataque, falhou a defesa na Ponte, voltou para Cleiton, ajeitou para trás. Tá parado o jogo. Tá parado o jogo. O time do Operário reclama com a arbitragem. Uma falha, mais uma falha. Acorda a defesa na Ponte, hein, Lupe? É uma roubada de bola ali, estava impedido. Realmente, jogador do Operário, só que demorou uma eternidade para levantar o seu instrumento de trabalho, o Fábio Pereira. Posição irregular, impedimento para Macaca. Os jogadores... Tá dormindo, hein? É, que os jogadores do Operário pediram um toque do jogador da Ponte, né, Tigrão? É a terceira bola perdida na saída e olha que a marcação do Operário não é tão alta assim. Não é sob pressão. A Ponte, uma gracinha até agora. Domina a Ponte pelo campo de defesa, domina Bruno Reis, trivela na bola com nojo, tenta o toque para o campo de ataque, afasta a marcação do Operário, tira dali, a bola volta para o time do Operário na metade do campo, Tomás limpa o lance, foi para o solo, é falta nele, jogo tá parado, falta marcada é para o time do Operário bater, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. Chegamos à marca dos 16:30 jogados, é um primeiro tempo no Majestoso. Ponte Preta 0, Operário também 0. Olha, é o seguinte, na Série D acabou lá em Rolândia, interior do Paraná, Nacional 1, Ferroviária 4, hein? Grande estreia da Ferroviária no Campeonato Brasileiro da Série D de dado. E domina o time do Operário, vem para o campo de ataque, domina Cleiton, ex-Ferroviária, vem na tabela 1-2, chama Fabiano com ele, tenta o levantamento para Roger, foi desarmado Roger, a bola volta para o time da Ponte, domina a Podi, entrega a jogada com o Luan Dias, cadenciando, tenta o levantamento para o campo de ataque, passe errado do Luan Dias, a bola volta para o time do Operário, sair jogando pelo campo de defesa, domina Pedro Quem, trivela na bola, coloca nas costas do Sávio domina pela lateral do campo, pertinho do João Brigatti fica observando o time da Ponte defendendo neste momento, a bola chega no Tomás Passos, dominou, clareou, soltou para Maranhão para Tomás Bastos girou, recolhe, sai jogando com o Renier tem aberto pela ponta esquerda, Fabiano toca para ele, domina contra a marcação do primeiro, diminui o espaço, Landias, o time do Operário vem para o campo de ataque, bola solta pela ponta direita do campo de defesa, Renier acionando jogada com Pedro Quem rompe a linha que divide o gramado, toca a bola pelo comando, tenta sair jogando, vem para o campo de ataque, ele faz o giro contra a marcação do João Paulo, volta, recomeça, Júlio. Solta a bola com o Sousa, o time do Operário troca passes pelo campo de defesa, oi CH! Só para ilustrar, a Ponte errou 30% dos passes que deu no jogo até agora. Nitidamente um time sonolento e com o mesmo problema do primeiro tempo contra o América. Um time sem pegada,
um time sem concentração. Aqui você não perde nada, equipe da Bandeirantes trazendo todos os detalhes para você. A Ponte tenta sair jogando, falta agora do Tomás Bastos para cima do Luiz Oyama. Jogo tá parado, falta marcada na metade do campo. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar. Quer pintar e economizar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Domina o time da Ponte, Luiz Oyama, contra a marcação do Roger, Luiz Oyama faz a finta para cima do Roger, que abdicou de marcar. Luiz Oyama tem liberdade, tempo, espaço para pensar. Ele faz o toque curto, volta a bola com Bruno Reis lateralmente entregando para Alisson, zagueiro. Alisson vai tentar esticar com o Apodi, não, prefere voltar, recomeça. Lá com o Ivan Quaresma, goleirão da Ponte, o último homem que sai jogando. Ameaça o toque pela ponta esquerda com Elton Carvalho, viu o risco com o Roger marcando, prefere o toque pela ponta direita. Ele volta a bola com o Alisson, Alisson entregando para Bruno Reis domina, levanta a cabeça, o volantão do time da Ponte soltou para Luiz Oyama, toque errado, Luiz Oyama, mais um dele, a bola volta pela ponta esquerda, voltou para Tomás, limpo lance para cima do primeiro, tenta ajeitar, recebe a falta, jogo tá parado, o Luan Dias para, a bola volta com o time do Operário, Tomás escapa por dentro, Luiz Oyama agora recupera sem falta, entregou, soltou para Bruno Rodrigues tenta fazer o corte, perdeu, a bola fica com Pedro Quem, na ponta direita aberto pelo campo de ataque para o time do Operário, volta a bola com o Maranhão acelerou por dentro, vem Bruno Rodrigues, recupera, sai jogando com Lazzaroni para Bruno Reis por dentro, solta a bola com Luan Dias tenta sair jogando pelo meio, a bola bate na marcação do Roger, volta na metade do campo com Bruno Reis ajeitou para João Paulo chama a falta, faz o giro para Matheus Peixoto, girou para Luiz Oyama, a bola passa por ele, volta para Luan Dias, clareou pela ponta direita, a Ponte vem para o campo de ataque, dominou a Ponte, pintou levantamento, a bola explodiu na marcação, pegou viagem, volta para Matheus Peixoto, ajeita para Luiz Oyama, afasta, tira dali, defesa do Operário, a bola volta com João Paulo, para Luan Dias, tocou para Apodi, não entendeu Apodi não entendeu, a bola se perde, linha de fundo, apenas o tiro de meta, Antônio Lupe. O passe do Luan Dias, ele praticamente ali combinou a jogada, mas o Apodi não entendeu. Passe muito forte do camisa número 15, Luan Dias, que hoje recebe a primeira oportunidade como titular no time da Macacas, veio por empréstimo, pertence ao Água Santa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 20 minutos no primeiro tempo, no Majestoso segue. Ponte Preta 0, Operário também 0. Olha, é o seguinte, terminado na Série B, América Mineiro 0, Figueirense 1. No Brasileirão, primeiro tempo de Fortaleza 0, Inter 0 e Red Bull Bragantino 1, Ceará 0. Bandeirantes. Sim, mais um abraço lá pro São Bernardo, Gui do São Bernardo, hoje com a filhota Michele e os netos Vitória e João Vitor. Abraço, Gui, toda a família. Bandeirantes. 21 minutos do primeiro tempo, Ponte Preta 0, Operário também 0. Sávio domina para o time do Operário. Sai jogando por dentro, volta a bola com Souza dominando, tem o goleirão Thiago Braga, aberto lá atrás, domina pela ponta direita, Sávio recolhe, volta lateral do time do Operário, vai sair jogando, ele faz a acabadinha buscando jogada com Cleiton. Cleiton mergulhou, chama a falta e recebeu. O jogo tá parado, falta marcada pelo campo de defesa do time do Operário. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos, escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando a você ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados da região. Acesse cafémorais.com.br. 21:30 no primeiro tempo, Ponte Preta 0, Operário também 0. Volta marcada, Sousa, Rua Sousa, levanta a bola para o campo de ataque, deu certo, bola solta no comando para Cleiton, chama a tabela com Roger, voltou para Tomás, cavou para Roger, de frente para o gol, vai fazer Apodi! Chega para rasgar o lateral do time da Ponte, salvo que seria o primeiro gol do Operário, Roger estava pronto para marcar, Lupe. E que passe do Tomás Bastos para o Roger, né? Por elevação, para sorte da zaga da Ponte, o Apodi estava ligadão e fez o corte. Lá vem Cleiton pro campo de ataque, levantou, Elton Carvalho corta, a bola volta para Luan Dias, ajeita para João Paulo tenta acelerar no comando, sem nenhuma opção, João Paulo, para a peça, entrega com Bruno Rodrigues vai inverter, da esquerda para a direita, deu certo, marginal direita, tá livre para Apodi, se manda, vai embora, verticalizou, pediu, Matheus Peixoto, Luan, tá na área também, Apodi, uma bomba na casinha! Golaço! Gol! Ponte! Que golaço, Apodi! Com muita
categoria demais. Apodi recebeu a bola invertida de Bruno Rodrigues pela ponta direita. Ele limpou para a perna esquerda, ninguém esperava o chute. Ajeitou o corpo, puxou as suas forças e na batida perfeita a bola encontrou um ângulo morrendo no fundo da casinha de Thiago Braga. Apodi, um golaço no Majestoso. 23 minutos do primeiro tempo. A Ponte abre o placar para cima do Operário. Apodi, camisa 22. Um golaço da Macaca. Explode a torcida que tem a paixão mais antiga do Brasil. É gol da Ponte, beleza Ponte, beleza Apodi. Beleza Ponte, beleza Apodi. 1-0, Macaca na frente, Antônio Lupe. Vai você, Júlio. A Ponte volta pro campo de ataque, domina pela ponta direita, ela recebeu, o Luan Dias bateu pra fora. A bola passa com muito perigo, vai embora nem de fundo. Ponte Preta em placa, segunda, terceira, quarta marcha. Abre o placar e quer mais. O gol da Apodi, destacado na Bandeirantes por você, Lupe. O detalhe fica por conta da jogada do Apodi lá atrás. Foi ele que fez o desarme depois de um ataque do Operário. A bola acabou caindo nos pés do Bruno Rodrigues, que fez um lançamento perfeito para o Apodi, que já estava lá no ataque. Recebeu, limpou a marcação e num chute forte de perna direita, acertou o ângulo do goleiro Thiago Braga, que pulou, mas só para sair na foto. Apodi marca o primeiro gol dele na temporada. O primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1, Operário 0. Apodi, uma bomba com a perna esquerda de canhota. Apodi coloca na gaveta. Carlos Henrique, 1-0 Ponte. Aliás, ele fez 2 gols, né? Ele evitou o gol que o Roger faria no penúltimo lance e fez esse gol, que é uma pintura. Você descreveu com tremenda precisão na sua excelente narração. Um golaço. E a Ponte quer mais, Júlio. Domina a Ponte, vem para o campo de ataque, vem no 2. A Macaca, bola solta pela ponta direita, domina a Ponte, tenta levantamento, a bola bate na marcação, volta na metade do campo. João Paulo tenta na primeira, não consegue, a bola volta para Roger. Roger domina, entrega para Pedro, quem que perde? João Paulo recupera, deu para Bruno Reis de primeira para Bruno Rodrigues, clareou pela ponta direita, deu a Matheus Peixoto, João Paulo fintou primeiro, foi puxado, é falta. Falta marcada para cima do João Paulo, falta para Macaca, Lupe. O Cleiton quis trocar de camisa com o João Paulo antes do final do jogo e não pode trocar camisa como manda o protocolo médico da CBF. A falta marcada em cima do camisa 10 da Macaca. Pedro quem segura a bola. É lance perigoso para a Ponte, apesar que a falta está longe do gol do Thiago Braga. Mas se deixar Apodi bater aí dessa distância aí, é bom não arriscar não, viu, Thiago Braga? 25 minutos do primeiro tempo, tá 1-0 para Macaca, gol do Apodi, um golaço aos 23 minutos do primeiro tempo. E aí, Valdemir Gomes, o Tigrão, Apodi coloca a Ponte em vantagem, Valdemir. Espero que o gol acorde a Ponte, que não jogava bem. Uma jogada, um lance puramente pontual, individual, de muita qualidade técnica, de canhota. Tava na direita, trouxe para dentro, para a perna que não é a boa e botou no ângulo, um golaço. Tomara que a Ponte acorde com o gol, ela não vinha bem no jogo, mas o gol arruma todos os defeitos. 26 minutos do primeiro tempo, Ponte Preta 1-0 para cima do Operário, falta marcada para Macaca, é de muito longe. Mais longe ainda é a distância que o Lazzaroni toma. Lazzaroni quase na metade do campo, João Paulo pertinho dele também. Jogada ensaiada, João Paulo brocou na área, toca de cabeça, espalma, Thiago! Um levantamento, jogada ensaiada, Matheus Peixoto testou com força. O Thiago Braga mergulhou para fazer a defesa, escanteio, Lupe. Mais uma vez, estava por ali o Matheus Peixoto. Cruzamento no segundo pau, Peixoto subiu de cabeça. No duelo, Peixoto e Thiago Braga. O goleiro do Operário está levando a melhor escanteio para a Ponte. João Paulo e Luan Dias na bola. Segundo gol da Ponte, tá maduro. Tá maduro o segundo gol da Macaca, escanteio. Lazzaroni, João Paulo e Lazzaroni. Quem é que vai para a bola, aliás, é o Luan Dias. Luan Dias e João Paulo, os dois meias, a Ponte tem 2 meias. Luan Dias passou, deixou para João Paulo, levantou na boca do gol, toque de cabeça, a bola vai para fora. Sem direcionamento, agora a cabeçada do Bruno Reis. É apenas tiro de meta, Lupe. E o Bruno Reis, que já tem 3 gols na temporada com a camisa da Ponte, tentou o cabeceio, ele que na temporada passada defendia o Operário Ferroviário de Ponta Grossa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere com a Bandeirantes. 27 minutos no primeiro tempo, 27 jogados no Majestoso agora. Ponte Preta 1, Apodi, Operário 0. Olha o seguinte, o Ceará empatou lá em Bragança com Vina, mas já gol do Bragantino, Bruno Tubarão, de novo na frente o Bragantino, hein? Primeiro tempo em Bragança, Red Bull Bragantino 2, Ceará 1, e acaba de chegar aqui em final 5-5-24, Apodi.
muito melhor que Edson Bobrão. 27 minutos, quase 28. Batalha Bruno Rodrigues contra Sávio, Sávio contra Bruno Rodrigues, ganha o lateral para a Ponte. Aplaudido aqui da beiradinha pelo Brigatti, agora o Bruno Rodrigues ganha um lateral para o time da Ponte no ataque. 28 do primeiro tempo, a Ponte Preta venceu o Operário por 1-0, Apodi. Vem na movimentação, Apodi. O marido da Thaís fez um golaço hoje no Majestoso, um golaço para colocar a Ponte em vantagem. Apodi tem pressa, trabalhou com Bruno Reis. Bruno Reis para Apodi, tenta levantamento, a bola bate na marcação, na sequência bateu no braço da Apodi. É falta marcada para o Operário fazer a cobrança pelo campo de defesa. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. Alô, Leandro Renato, operando a nave da Bandeirantes. Bem-vindo à equipe de Carlos Batista, rapaz. A bola volta para o campo de ataque. Domina o time da Ponte Preta para o sistema defensivo. Bola solta com Luan Dias. Luan Dias de primeira, sai jogando com o João Paulo. João Paulo na ponta, devolveu para Luan Dias. Na tabela, 1-2 com o Bruno Rodrigues. Puxou para a ponta direita, João Paulo. Acelerou, cruzou. O toque de cabeça, afasta. Sávio tira dali. Luiz Oyama ia mergulhando na segunda trave para fazer o gol. Chega, Sávio, coloca a bola para fora, lateral, marcado para a Ponte fazer a cobrança. Você conferindo a transmissão pelo YouTube. Alô, galera do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tô vendo aqui, hein? O chat tá bombando, a galera vai escrevendo, bombando no chat da Band. E você vai escrevendo também, participando por enquanto da transmissão. 1-0 para Macaca, gol marcado pelo Apodi. E agora tem falta pegar o Bruno Rodrigues, um mini escanteio para o time da Ponte bater. E o Bruno Rodrigues está caído, reclama ali de uma falta mais forte, o árbitro não aplicou o cartão amarelo. Roger mais uma vez reclama com a arbitragem do jogo. É falta para Macaca lá do esquerdo. Vem bola na área do Thiago Braga, que já salvou o Operário 2 vezes. Foi lá conversar um jogador do Operário com o árbitro, reclamar. É o 9 do Operário, Roger tá reclamando. 29:50 do primeiro tempo, Ponte Preta 1-0 para cima do Operário, o jogo tá parado. Falta marcada pela ponta esquerda, vai pintar a bola na grande área. Lazzaroni, Bruno Rodrigues perto da bola também. Jogada ensaiada agora do time da Ponte. O Alisson tá pedindo ali na marca do pênalti. O Wellington Carvalho segurando 2 jogadores. É forte o Wellington Carvalho. Lazzaroni, autorizado o levantamento da boca do gol. Passa pelo Alisson. Ele mergulha e leva 2 jogadores do Operário com ele. O jogo tá parado. Falta marcada para o Operário fazer a cobrança. O tempo passa. Meu cronômetro marca e você confere. 30 minutos é o primeiro tempo no Majestoso. Segue. Ponte Preta 1, Apodi, Operário 0. Olha, a Ponte nesse momento, segunda colocada, está indo para 20 pontos e segue no Brasileirão. Fortaleza 0, Inter 0, primeiro tempo. E Red Bull Bragantino 2, Ceará 1, também primeiro tempo. De Minnesota, Estados Unidos. Um abraço para o Gustavo, obrigado. Professor Adailton de Hortolândia. A Ponte já passou da hora de Teto Arena. O Marcel do Canadá, o Luiz Aníbal do bairro São Vicente, o Marcelo do CDHU e o Ricardo Monteiro de Mogi Guaçu. Alô, Mogi Guaçu, Ricardo Monteiro, muito obrigado. 1-0 para o time da Ponte contra o Operário. Vem para o campo de ataque, domina pela ponta esquerda. O time de Ponta Grossa vem dominando, entregando a bola com Fabiano. Fabiano para Renier, faz o giro pelo campo de defesa, entrega a bola com Sousa. Sousa domina. Pela ponta direita tem Pedro Quem aberto, recebe. Pedro Quem dominando, abre os braços, pede opção, ninguém aparece. Agora ele entrega a bola no comando para a chegada do Maranhão. Maranhão em curto lance, escapa da marcação do primeiro, imprime velocidade. Bom passe para Roger, vem no pivô, perde a bola, Roger. Roger, você não muda, Roger. 31 minutos do primeiro tempo, 1-0. A Ponte está vencendo o jogo. Rapaz, agora eu tomei um susto, que o Ivan pegou com a mão. Eu tinha certeza que foi um lance ali do Bruno Reis para ele, mas na verdade a bola foi tocada pelo Roger, e por isso voltou pro Ivan. Ele saiu com toda a tranquilidade de um camisão da Macaca. A bola falta para o campo de ataque, domina João Paulo. João Paulo entregou para Bruno Rodrigues, tentou colocar ali no cantinho esquerdo. Afasta a marcação do time do Operário, tira dali. A bola volta para o time da Ponte, coloca a bola para a lateral, não quis saber de brincadeira. O Bruno Rodrigues é lateral para o Operário fazer a cobrança. O seu almoço no ponto 10 está de volta. Aberto todos os dias. O melhor self-service com grande variedade. Carnes, massas, saladas frescas, deliciosas sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladas. Rua Boa Ventura da Amaral 788. Telefone 3234-4390.
A bola volta para o time do Operário, domina pelo sistema defensivo. Maranhão, ele recolhe, tenta o toque por dentro. Toque errado, a bola voltou para Bruno Reis, para João Paulo. João Paulo vai mandar uma bomba. Fintou o primeiro, escapa no segundo, é falta! Falta do Sousa. Que passe, hermano. Falta para o time da Ponte, Lupe. E foi uma falta dupla. 50% para o Sousa e os outros 50% para o Tomás Bastos. Fizeram ali uma espécie de sanduíche em cima do João Paulo, que foi esperto e esperou o contato bem mais próximo da área. Uma falta perigosa para a Ponte, João Paulo está caído. Luiz Oyama ajuda o camisa 10 da Macaca. É falta para a Alvinegra. 33 minutos, Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo 1-0 para a Ponte, CH. Agora a Ponte melhorou, né? Parou com aquela lentidão, né? Alguns passes errados, o time está mais preciso, está mais concentrado. Eu não percebi nesse primeiro tempo a Ponte do segundo tempo contra o América Mineiro. Falta querer mais, né? Na atitude, no comportamento. A Ponte não faz um jogo bom, mas ela parou de errar os passes que ela estava errando. Mesmo porque que agora está mais calma ainda, está com 1-0 no placar, mas está longe o futebol do segundo tempo diante do América. O jogo não está definido não, o jogo continua perigoso e eu tenho certeza que no intervalo do jogo vai sobrar bronca para muito jogador aí. Valdemir Gomes, o Tigrão 1-0 para a Ponte, Valdemir. Melhorou, hein? Melhorou, tá acertando os passes, tá mais vertical. Tá um time não que faça um primor de jogo, mas parece que abriu um pouco o olho. Tava dormindo, agora joga acordada a Ponte, ocupando melhor os espaços no meio-campo, e me agrada muito a atuação de Bruno Reis. 34 minutos do primeiro tempo, Ponte Preta 1-0 para cima do Operário. Detalhe no ar. João Paulo queria ficar no gramado para bater a falta, mas como o atendimento médico acabou entrando para atender o camisa 10 da Ponte, o árbitro acabou solicitando que o João Paulo saísse do campo. Por isso, Bruno Rodrigues e Guilherme Lazzaroni são os candidatos para a cobrança da falta. 34:40 do primeiro tempo, Ponte Preta 1-0 vencendo o Operário, gol marcado pela Apodi, foi um golaço no meio do campo, de perna esquerda, Apodi guardou para o time da Ponte, 1-0, o jogo tá parado, tem falta para fazer a cobrança agora o time da Macaca, vem Lazzaroni, tomando espaço, liberdade, Lazzaroni, Bruno Rodrigues também tá pertinho da bola, a chance, a expectativa tomando conta no Majestoso, a barreira do Operário vai andando, Lazzaroni autorizado, partiu para a bola, Lazzaroni bateu por cima, a bola vai para a linha de fundo. Apenas tiro de meta para o Operário bater. Tentou colocar a bola no canto, no ângulo direito do Thiago Braga, que só acompanhou a saída da bola por cima. Tiro de meta para o camisa 1 da equipe paranaense. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere com a Bandeirantes. 35 minutos é o primeiro tempo no Majestoso. Ponte 1, Apodi aos 23, Operário 0, Edu. Ainda a Série B encerrado, América Mineiro 0, Figueirense 1, Brasileirão, primeiro tempo de Red Bull Bragantino 2, Ceará 1. O professor Milton do Red Bull do Patrulheiros, muito obrigado. Alô, Cleiton, obrigado, Cleiton. E aqui, ó, a galera, Ponte Pretanos, Júlio César, Paulo Eduardo e o Vô Zeca. O Vô Zeca quer um autógrafo do Apodi. Bandeirantes. 36 minutos do primeiro tempo. 1-0 para Macaca. Rapaz, detalhe no ar, hein, Antônio Lupe? O Sousa não perde a raça uruguaia. Acabou chegando até no João Brigatti, que deu uma risada, levando a esportiva o treinador da Macaca. Se fossem uns tempos de jogador, cara, o Brigatti era esquentado como jogador, hein? Ah, Sousa, cuidado. 36 do primeiro tempo, 1-0 para Macaca. Lateral para a Ponte fazer a cobrança. A Ponte não tem pressa, vai administrando o resultado. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Lateral marcado para a Ponte, levantamento para Matheus Peixoto no peito. Matheus Peixoto não consegue dominar, a bola se perde na lateral, inverte o lado. Bola solta agora para o Operário, levantamento do Sávio para Bruno Reis. Afasta Lazzaroni, colocou para Bruno Rodrigues tenta o domínio, opa! Pegaram ali, o Bruno Rodrigues fica reclamando da pegada do Pedro Quem. É interessante, né, Lupe? O Pedro Quem começa a carreira quase como atacante, né? Aí vai para o Cruzeiro, Vasco, Curitiba, vai recuando. Hoje é primeiro volante do Operário, Pedro Quem. É esquisito, né? E no Ceará, o último clube dele, ele jogava como meia, como camisa número 10. No Operário, ele tá com a 5, é uma espécie de um primeiro volante na equipe paranaense. Domina, está jogando Thomas, entregou, soltou para Cleiton, Cleiton faz o giro, pega a marcação, Bruno Pedro Rodrigues. Quem? Oi, Pedro Tigrão. Quem, que é Batistete, né?
Batistete. E, aliás, a cidade que Batista mais ama na vida é Rolândia. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol e lanternas. Confira no site autoglass.com.br. A bola fica para o time do Operário pela ponta direita, domina Pedro, quem? Pedro domina na ponta esquerda, entrega, solta a bola com Renier. Renier coloca no chão, trabalha, solta para Fabiano. Fabiano tem Cleito aberto pelo centro do campo, apertado contra a marcação do Luan Dias. Foi obrigado a voltar. João Paulo ligou o turbo, volta pela ponta esquerda para Thiago Braga, afasta a marcação, tira o goleiro do time do Operário. Coloca a bola pela ponta esquerda para Renier, pisa na bola, Renier acelera, consegue o toque para Cleiton. Cleiton pela ponta esquerda, solta, devolveu de primeira para Fabiano. Fabiano para Cleiton, matou no peito, devolveu. Soltou essa bola pela defesa. Recomeça Pedro, quem vai ser jogando? Faz a inversão de leste-oeste com Sousa. Sousa tem aberto pela ponta direita. Domina Sávio. O lateral do Operário tocou de primeira para Thomas Passos. Bom jogador. Escapa na marcação do primeiro. Bruno Reis no combate. Recupera. Sai jogando pelo centro. É para Luan Dias. Entregou, soltou para Luiz Oyama. Luiz Oyama na ponta esquerda para Bruno Rodrigues. Do jeito que ele gosta no mano a mano. Bruno Rodrigues encarou, ameaçou tocar. Faz a finta, pé direito na bola batida para fora. Bruno Rodrigues, na jogada que ele gosta, buscou o ângulo, a bola foi para fora, Lupe. Perna direita e saiu reclamando com ele mesmo. O Bruno Rodrigues, que é um dos artilheiros da Macaca da temporada, são 5 gols marcados para o camisa 11, que está recuperado de uma lesão. Segundo jogo como titular depois de recuperado. Pergunta no ar. O Ivan sequer pegou na bola hoje, né? É verdade. Nenhuma defesa. Obrigado. É verdade. Confirma. 39 minutos do primeiro tempo. Ivan Quaresma, que infelizmente está fora dos convocados da seleção brasileira, né, Lupe? Ele estava convocado antes da pandemia para os 2 primeiros jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo para 2022, mas ontem o Tite mais uma vez refez a convocação e optou pelo Santos, goleiro do Atlético Paranaense. Mas seu objetivo era ter o Ivan pela idade dele, para ele ter experiência, para ele pegar ambiente, até porque vai ser o goleiro das Olimpíadas. Por que tirar o Ivan e convocar um goleiro mais velho, né? Coisas que só Tite pode responder. A bola volta para Pedro Quem, na ponta esquerda, clareou, voltou para Fabiano. Fabiano colocou na área para Maranhão, passa por ele. Voltou pela ponta direita, é para Sávio. Sávio puxou ele de fundo, chega Bruno Rodrigues. Na recomposição, Bruno Rodrigues foi valente guerreiro. Ganha, lateral, escanteio, o time do Operário, Lupe. Na tentativa do cruzamento do Sávio, e o João Brigatti elogia muito o Bruno Rodrigues por conta dessa recomposição. Ele acompanha o atacante até o fundo, fez o corte, o Operário ganha escanteio, camisa 8, Tomás Bastos na bola. Lá vem Tomás Bastos para a batida do escanteio pela ponta direita. Foi valente, agora o Bruno Rodrigues ganha um escanteio. O Operário, 40 minutos, preocupação para o gol de Ivan Quaresma neste momento. 1-0, a Ponte vai vencendo o jogo, gol marcado pelo Apodi. Tomás Bastos, autorizado o levantamento do gol na segunda trave, mergulha de cabeça Bruno Rodrigues. E na sequência pegar o Bruno Reis na metade do campo. O jogo está parado, falta marcada, Lupe. Falta do Pedro Quem, camisa número 5, reclama bastante o Pedro. Ele que acabou fazendo a falta em cima do Luan Dias. E o árbitro, em cima do lance, acabou marcando. Já que o jogo está parado, se você me permite 2 detalhes, o Operário tem alguns jogadores aí muito parecidos com celebridades, né? O camisa número 6, o Fabiano, é a cara do Rafael Portugal, aquele comediante que foi do Big Brother, do Porta dos Fundos. E o goleiro Thiago Braga é a cara, é o irmão gêmeo de Mohamed Salah, atacante do Liverpool. Tá confundindo bastante. Tá com tempo, hein, Lupe? 41 do primeiro tempo, 1-0 para o time da Ponte contra o Operário. Cobrar na falta ainda. É, velho. Deixa eu falar, meu. Tanta coisa para você falar. E como é que é, então? É Rafael Portugal e Mohamed Salah. E Mohamed Salah. O tempo passa, Fala, Tigrão. Tá difícil hoje, hein? Tá difícil. Segura ele aí, Júlio. Eu vou cortar aqui o cabo dele. No intervalo, quando rodar o comercial, fala no ouvido dele um pouquinho que tá mal hoje, hein? Não, mas aí deixa pra Vanessa. A bola vai sobrando pro time da Ponte Preta pelo campo de ataque, lateral marcado. Já vou girar o placar. O time da Ponte vencendo por 1-0, gol marcado pela Podi. Lá vem Bruno Rodrigues, tenta o toque. Toque errado, a bola vai embora, linha de fundo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 42 minutos é o primeiro tempo no Majestoso.
Gol de Apodi, Ponte Preta 1, Operário 0, Edu. Brasileirão, primeiro tempo segue Red Bull Bragantino 2, Ceará 1. Atenção, Alfredo do Cambuí, de Jaguariúna, Ney Rocha e o netinho João Vitor. Família Marinheiro de Jaguariúna e também de Jaguariúna, o Bruno Ponte, desde 77. Mais o Apodi. Vem pro ataque na ponta direita. Apodi fez o cruzamento. Matheus Peixoto de cabeça. Espalma, Thiago! Espetacular! O goleiro do Operário salva o time paranaense do segundo gol. O cruzamento do Apodi. A bola passou pelo Matheus Peixoto, não passou pelo Bruno Rodrigues. Defesaça no majestoso Lupe. Praticamente em cima da linha. Mais uma jogada com o Apodi que fez o cruzamento dentro da pequena área. O Bruno Rodrigues ganhou da marcação e cabeceou pro gol. Mais um milagre do Thiago Braga que salva por enquanto o Operário. O salado gol, salvando o time do Operário, quase o segundo gol da Macaca. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima. Agilize o seu orçamento. 3 grandes defesas por enquanto do goleiro do Operário no jogo. A bola volta pelo campo de defesa do time do Operário. Sousa sai jogando, troca passes, não tem pressa. 1-0 para a Macaca, gol marcado pela Apodi, um golaço. O time do Operário vem carregando jogada com Thomas para a ponta esquerda, ele vem por dentro. Pedro quem passa, pede, toma, segura, volta com o zagueirão. Ponto 10, restaurante aberto nas noites de terça a sábado. O rodízio da melhor pizza de Campinas. Saborei também o chopp artesanal Campinas. Mas você também pode pedir no delivery ou retirar no restaurante. Ligue 3234-4390. É ponto 10, restaurante. Bola solta para o time do Operário, sai jogando pelo campo de defesa, bola solta com Sousa. Aberto pela ponta direita, vem buscar o jogo, o jogador que é Sávio por dentro, é para a chegada do Cleiton na cavadinha para Fabiano pela ponta esquerda, Pedro Quem se manda, vai embora pela ponta esquerda, Tomás Bastos pede pelo meio, Renier se apresenta com ele, vem Tomás Bastos para Renier, dominando pela ponta, Renier domina, recomeça para o time do Operário. Trabalha a bola com Sousa para Sávio na ponta direita para Maranhão tem velocidade contra a marcação do Bruno Rodrigues deu bote, deu para Roger, linha de fundo, Roger foi para o solo, pediu falta. É falta para o time do Operário bater. E a falta existiu do Wellington Carvalho, que perdeu na corrida para o Roger. Roger usou o corpo e o Wellington Carvalho acabou puxando o camisa 9 do Operário. Falta fora da área, Roger pediu pênalti, mas não. O empurrão começou fora da área, por isso a falta marcada e o primeiro cartão amarelo do jogo para o Wellington Carvalho, zagueiro da Macaca. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. 45 minutos do primeiro tempo, falta perigosa, quase, como disse o Lupe. Um pênalti para cima do Roger. Mais 2. Falta para time do Operário fazer a cobrança, preocupação para o gol de Ivan Quaresma. CH destacou agora há pouco que o Ivan Quaresma ainda não executou nenhuma defesa no jogo. Por enquanto, primeiro tempo, sem ser exigido o goleiro da Ponte. Ivan vem protegendo agora seu canto esquerdo com 4 homens da barreira. Matheus Peixoto, Lazzaroni, Luan Dias e Bruno Reis. Agora 2 jogadores do Operário, Tomás e Cleiton, vão chegando ali para atrapalhar a visão do goleiro Ivan. Quem sabe agora uma grande defesa do Ivan para salvar o primeiro tempo. Ponte Preta 1, Operário 0. Autorizado Tomás Bastos, vem para a bola, lance de muito perigo. Tomás Bastos correu, bateu. Espalma Ivan Quaresma. Coloca a bola para escanteio. Grande defesa do camisão da Macaca, Lupe. Defesaça do Ivan, a bola tinha endereço. Cobrança espetacular do Tomás Bastos por cima da barreira. Ivan acabou mandando a bola pela linha de fundo. Último lance do jogo. Escanteio pro Operário. Tá assumido Ivan Quaresma, ele aparece com uma grande defesa. Espalma, coloca a bola para longe. É escanteio, levantamento, Tomás Bastos. A bola passa por todo mundo. Se perde apenas em tiro de meta para Ivan fazer a cobrança. Vai terminar o primeiro tempo, na sequência tem jogo aberto, tem o intervalo com o Edu Pinheiro, jogo aberto depois do segundo tempo, também com o Edu Pinheiro. Você vai ouvir aqui na Band o golaço do Apodi. A análise de Carlos Henrique e Valdemir Gomes sobre o primeiro tempo da Ponte. E é claro, se informar sobre tudo o que está acontecendo no futebol brasileiro. Apita o árbitro, aponta o centro do campo.
Termina a Ponte 1, Operário 0, gol marcado pelo Apodi. Vem aí, Edu Pinheiro, intervalo da Band. Muito bem, terceiro gol do Bragantino, hein? Bragantino 3, Ceará 1, intervalo, belo gol do Apodi. Pois não, Antônio Lupe. Será que vai falar o Apodi? Agora, antes de fazer, ele salvou um gol, hein, Lupe? Salvou um gol no lance anterior. E eu tô vendo aqui no replay, perna esquerda do Apodi, né, que acabou acertando esse belo chute. Ele fez o corte na defesa, a Ponte ficou com a bola, o Apodi na velocidade já estava lá no ataque, recebeu um belo passe do Bruno Rodrigues e mandou um chute na gaveta do Thiago Braga, acordou a coruja. O Apodi provavelmente é ele que vai falar a respeito do gol, porque é o gol que vai dando a vitória para a Ponte Preta em cima do Operário pelo placar de 1-0. Justamente o Apodi, camisa número 22, aliás, lateral direito, um dos principais jogadores da Ponte na temporada, não começou bem, mas acabou crescendo aí junto com o restante do elenco da Ponte Preta, desde que a Ponte acabou escapando do rebaixamento. Tem um princípio de confusão ali, é o presidente do Operário, a diretoria do Operário junto com a diretoria da Ponte Preta, seguranças estão ali ajudando a conter os torcedores, na verdade os diretores do Operário que estão ali se desentendendo com os diretores da equipe da Ponte Preta. E o Apodi fala a respeito do gol. Vi um grande passo, uma virada boa de bola ali, acabei puxando para dentro, então ia finalizar, então acabei fazendo um belo gol, a gente está na frente. Situação um pouco complicada isso aí, mas falar do futebol, a gente está fazendo um bom jogo, tem que manter pro segundo tempo para que a gente possa conseguir os 3 pontos e aí se manter dentro de 4. O bicho tá pegando na arquibancada ali, Edu. Diretoria do Operário, diretoria da Ponte Preta, mesmo sem público, os seguranças da Ponte estão tendo trabalho nas arquibancadas do Majestoso, Edu. Ok, vamos lá, Tigrão. 1-0 Ponte, gol do Apodi, 3 belas defesas do goleiro do Operário. No final, o Ivan também fez uma boa defesa, evitando o empate. Tá aqui, Tigrão. Chegou agora melhor que Edson Bobrão, melhor do que Pisserni, do que Bruninho, do que Heitor, do que Dilson. Apodi é o nome do jogo até agora, Tigrão. Não. Vamos falar sério? Você quer que eu brinque com isso aí que você falou? Não, pode falar agora sério, Tigrão. Posso, né? Vamos sério, né? A Ponte começou o jogo um tanto quanto sonolenta, passes laterais, errando passes, devolvendo a posse de bola perigosamente para a equipe do Operário. O Operário também lento, não fez uma grande partida, mas quando começou o jogo com a marcação um pouco mais alta, mais na saída de bola da Ponte, complicou a Ponte. Macaca demorou para se achar no jogo, o seu meio de campo demorou para começar a trabalhar a bola, a municiar o ataque. Os laterais passavam um pouco, o Apodi passando mais hoje do que o Guilherme Lazzaroni, e a Ponte lentamente foi entrando na partida, foi acertando. Gostei muito do Bruno Reis, muito bem na marcação, muito bem no início das jogadas, com passes certos, clareando o jogo, dando aquele desafogo. Boa partida do volante número 8 da Ponte, que faz às vezes o primeiro, às vezes ele sai um pouquinho. Ele alterna esse posicionamento mais à frente da zaga com o Luiz Oyama. Boa partida, para mim o destaque da Ponte no primeiro tempo. E a Ponte foi demorando, foi passando uma preocupação para o seu torcedor de que seria aquele time apático, aquele time lento, aquele time sem imaginação, sem explosão muscular, que nós vimos também no primeiro tempo contra o América pela Copa do Brasil, aí no meio de semana. Depois o time foi se soltando e o gol saiu a 23, exatamente metade, né, do primeiro tempo, se considerarmos que o jogo foi até 47, pouquinho menos do que a metade, 30 segundos a menos. E aí, num lance onde o Bruno Rodrigues percebeu a passagem do Apodi, que por coincidência tinha conseguido se antecipar, fazendo uma cobertura inteligentíssima, competentíssima, ele fechou, né? Ele joga do lado direito e a bola foi alçada, a jogada veio do lado oposto e a bola chegaria no Roger certamente para fazer o gol, e o Apodi se antecipou, conseguiu desarmar, tocou e saiu em alta velocidade. A bola foi tocada para o Bruno Reis, que percebeu a incursão, a passagem do Apodi, fez o arco-íris, belo lançamento. E aí, personalidade, qualidade, felicidade no lance do Apodi, que traz por dentro e acerta uma pancada de pé na esquerda.
no ângulo desse ótimo goleiro no jogo de hoje, né? Que é o Thiago Moura. Só lá que a bola poderia entrar, ele se esticou todo, mas não chegou. A bola se alojou no ângulo superior direito do goleiro paranaense. Metade do primeiro tempo, 1-0 para a Ponte. O gol fez bem. O Operário se assustou, se assustou. Não conseguiu definir uma estratégia. Se partia para cima para tentar empatar, ou se segurava um pouco para não se desorganizar defensivamente, optou pela segunda opção, continuou tocando, trabalhando a bola, mas sem sair e sem se desguarnecer atrás, sem dar o contra-ataque que a Ponte queria, e aí o jogo foi até o seu final com a Ponte mandando. E exceção feita a um belo drible de corpo, fazendo o giro típico de pivô especialista do Roger para cima de Wellington Carvalho, que originou uma falta e a batida de qualidade de Tomás Bastos. Boa defesa do Ivan, única participação efetiva do Ivan na partida, e isso mostra que a Ponte foi mais operosa, foi mais efetiva, sobretudo depois que fez o gol, colocou os nervos no lugar, se organizou melhor em campo. A Ponte proporcionou ao Thiago Moura 3 grandes defesas e, coincidentemente, todas elas em lances aéreos. 2 cabeçadas do Matheus Peixoto e uma cabeçada do falso baixinho Bruno Reis, que sobe uma barbaridade, deu uma bomba, um canhão de cabeça, e o tal do Thiago Moura no chão, no puro reflexo, acabou defendendo. Então, fez um gol a Ponte, proporcionou ao goleiro adversário 3 excepcionais defesas em lances de cabeçada, e teve apenas uma defesa do Ivan, uma bola parada, muito bem batida pelo Tomás Bastos, por cima da barreira, no bico da grande área, lado direito do gol da Fepasa. Então, se nós pegarmos todos os quesitos, Edu, e se pegarmos os lances mais importantes, os lances mais agudos, veremos que a Ponte foi mais efetiva e mereceu amplamente o placar de 1-0 no primeiro tempo, apesar de um começo irritantemente desconcentrado, de passes errados e de falta de um pouco mais de atenção em lances inclusive básicos, em lances elementares, quando a gente fala de futebol profissional. Não fez um grande primeiro tempo a Ponte, mas fez o suficiente para merecer o placar de 1-0 até agora, numa parcial importantíssima vitória para cima desse bom time do Operário, que está ali na cola da Ponte, na pontuação da Bezona de 2020. Meu queridíssimo Edu Pinheiro. Esse é o Tigrão pela ponta esquerda. Alô, João Busso, Laco de Hortolândia, Carlos Alberto de Olambra, o André de João Pessoa na Paraíba e o Charutinho do Parque São Quirino, juntamente com a Cidinha, o Daniel e a Dona Amélia. Meus amigos, intervalo 1-0 Ponte, já o gol aqui na ração do Júlio Nascimento, é o nome de Café Moraes. Intervalo Brasileirão, Fortaleza 0, Inter 0 e Red Bull Bragantino 3, Ceará 1. E na Série B encerrada, América Mineiro 0, Figueirense 1, 19:55. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo, acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. O para-brisa trincou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto, Autoglass é o nome certo.
farol quebrou. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. O retrovisor quebrou. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Autoridade no assunto de verdade. Com toda a qualidade. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Olha, eu vou fazer o seguinte, há 21 minutos o Apodi salvou o cara, ia sobrar pro Roger em Júlio Nascimento. Pro campo de ataque, deu certo, bola solta no comando pra Cleiton, chama a tabela com o Roger, voltou pra Tomás, cavou pra Roger, de frente pro gol, vai fazer Apodi! Apodi! Chega pra rasgar o lateral do time da Ponte. Evita o que seria o gol do Operário e na sequência, quem é que desce, quem é que chuta, quem é que marca, gol de entrada no Majestoso, Júlio. A direita tá livre pro Apodi, se manda, vai embora, verticalizou, pediu Matheus Peixoto, Luan tá na área também, Apodi, uma bomba na casinha! Golaço! É da Ponte! Essa mata, que golaço, Apodi! Com muita categoria demais! Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Morais. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares, é bom demais, mas tem que ser Café Morais. O café forte por natureza. Café Morais. Muito bem, intervalo 1-0 Ponte e fora as defesas, hein? Defesa realmente, como diz o Tigrão, o goleiro do Operário, o CH, fez 3 defesas. Você viu como são as coisas. No fim, o Ivan, no final, fez uma bela defesa, cobrança de falta. Mas foram 11 chutes para o gol da Ponte contra 1 do Operário. A Ponte, no frigir dos ovos, nos números, foi superior. O que incomodou muito o primeiro tempo da Ponte foi a indolência de alguns jogadores, a falta de velocidade, de empenho, de entrega. A impressão que me deu em 20 e poucos minutos é que a Ponte estava se achando no jogo. Vamos fazer o gol a qualquer momento. E não é bem assim. Do outro lado tem um time bem treinado, com jogadores que são profissionais. E não é assim. Eu acho que a superioridade técnica você obtém com intensidade, com garra, com disposição, tentando fazer gol do adversário, não tocando bola de lado e para trás. E a Ponte começou desse jeito. Muito pela marcação em alguns minutos na pressão de saída de bola. E como a Ponte hoje tem um jogador de marcação no meio, que foi bem no primeiro tempo na marcação, não é? Que é o Bruno Reis, ela teve um pouco de dificuldade. Mas aí eles fizeram um rodízio, ora ele, ora o Oyama, e a marcação também. Porque não dá para marcar homem a homem, saída de bola, o jogo todo. A hora que o Operário acabou descendo todo o bloco de marcação, a Ponte teve mais liberdade na saída de bola e aí ela ficou mais à vontade no jogo. É isso que eu julgo, que eu assisti. A Ponte não fez um bom primeiro tempo, apesar dos números, apesar de ter boas oportunidades na primeira etapa, no final do jogo, não é? O gol Operário, emocionalmente, para mim, acabou interferindo no comportamento de uns 3 ou 4 jogadores do time visitante. Para mim, o destaque do primeiro tempo foi o Apodi. Além do golaço que ele fez, ele salvou um lance e todas as jogadas de ataque boas que a Ponte fez, o Apodi estava envolvido. Então a Ponte hoje é mais efetiva do lado direito e menos efetiva do lado esquerdo. Talvez até seja a estratégia do treinador. Eu acho que vem uma bronca grande do Brigatti em alguns jogadores pela falta de intensidade no jogo.
menos o Bruno Rodrigues, porque esse divide com um pilar de igreja a todo momento. Corre, batalha, tenta na frente, tenta atrás, marca, recompõe. Realmente a vontade desse menino acaba contagiando até nós aqui. Dá até gosto de ver o Bruno Rodrigues jogar, que não foi o melhor da Ponte. O jogo não está definido. A Ponte tem que voltar melhor na sua atitude, na atenção e concentração, porque o time do Operário é um time perigoso. Não pode dar moleza. Eu, se sou o Brigatti, além de ter feito tudo isso que eu coloquei, né? Intensidade, garra, dar um chacoalhão em meia dúzia de jogadores aí, eu tentaria definir o jogo até 20 minutos. Então eu voltaria marcando pressão para sair esse segundo gol rápido, para aí a Ponte ter mais tranquilidade no jogo, Edu. Macaca gosta de emoção. Bom, a Ponte joga com o Ivan, Apodi, o Wellington Carvalho, Alisson e Guilherme Lazzaroni, Bruno Reis, Luiz Oyama e João Paulo, e mais o Luan Dias, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto. Será que tem mudança, Lupi? Vamos ver aqui no Operário e também na Ponte, já confirmo já, mas a princípio não, viu, Edu? Vai começar o segundo tempo, a Ponte vence por enquanto 1-0, gol do Apodi, e para o show continuar aqui na Bandeirantes, venha o segundo tempo com ele, a la jovem Bandeirantes. Júlio Nascimento. Valeu, Edu Pinheiro, atenção Brasil, apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Senhoras e senhores, Júlio Nascimento. Rasgando emoções com todo o timaço de Carlos Batista no segundo tempo. Vem a Ponte para o campo de ataque, bola solta pela ponta esquerda, domina Lazzaroni. Entrega a bola com João Paulo, João Paulo faz a finta, devolução, vem com Lazzaroni pela ponta esquerda, Lazzaroni recolheu, vem por dentro, chama na tabela, vem na recuperação. Sávio domina para o time do Operário, tenta a série jogando, a bola foi para fora. Confirmando agora no protocolo Carlos Batista, alguma alteração para o segundo tempo, Lupe? Não, Júlio, nem na Ponte, nem no Operário. E só um detalhe, no final do jogo, eu dei esse destaque, né, de uma confusão entre as diretorias de Ponte e Operário, e o motivo da discussão, você sabe qual foi ou não? Qual foi? Quando o Ivan Quaresma fez a defesa no chute da falta do Tomás Bastos, e a torcida, os dirigentes da Ponte acabaram ali comemorando a defesa, alguém da diretoria do Operário gritou ex-seleção, e aí o Tiãozinho ficou muito, mas muito nervoso, e os seguranças da Ponte precisaram ali conter os ânimos das duas diretorias. Sabe qual é o nome disso, Lupe? Não. Inveja. 1 minuto e 15 do segundo tempo no Majestoso, estamos acompanhando 1-0 para a Macaca. Gol marcado pelo Apodi. A Ponte vem para o campo de ataque, domina Bruno Reis girou, ele faz inversão da esquerda para a direita, entregar a bola com o Apodi pela ponta direita, domina Apodi, o craque do primeiro tempo. Na ponta direita, Apodi coloca a bola para correr, entregou, soltou para Luan Dias, foi dominar, Luan Dias girou, não saiu a bola, entregou para Matheus Peixoto, que boa, trama boa. Luan Dias de primeira para Bruno Rodrigues de frente para o gol, bateu, espalma o goleiro! Grande defesa do Thiago Braga. A bola veio cheio de curva, efeitos. E o goleiro Thiago Braga coloca a bola para longe. Quase sai o segundo gol da Ponte, Lupe. Uma bela trama entre o Luan Dias e o Bruno Rodrigues. O camisa 11 da Ponte, de fora da área, arriscou um chute forte no canto direito baixo do goleiro Thiago Braga, que mais uma vez fez a defesa. Quase sai o primeiro gol do segundo tempo, quase o segundo gol da Ponte. Quase 2-0 por enquanto, 1-0 está vencendo o gol da Apodi. A bola volta para o time do Operário, domina, sai jogando pelo campo de ataque, goleiro Thiago, ele faz o levantamento, buscando jogada com Tomás, bata no peito, sai jogando Bruno Reis para o Wellington Carvalho, na ponta esquerda o Wellington Carvalho dominou, girou, sai jogando pelo centro, é para a chegada do Lazzaroni de primeira para Bruno Rodrigues colocou para João Paulo na metade do campo com liberdade, João Paulo vai para a finta, para sendo o primeiro limpo, lance pela ponta esquerda, volta a bola no comando para Bruno Reis, ele pensa, faz a devolução com João Paulo colocou para correr, Bruno Rodrigues para Lazzaroni, puxou para médio fundo, pode levantar na boca do gol. Ele prefere recolher, vem por dentro, solta a bola com Bruno Reis. Bruno Reis na cavadinha com Lazzaroni perdeu. Deu certo, voltou, Bruno Reis recuperou na entrada da área, fintou o primeiro, passou para o segundo, vai pintar golaço, Bruno Reis para fora. Trava a defesa do Operário Tomás. O Bruno Reis fintou 3 jogadores e ia fazendo um golaço, Lupe. Um golaço. O Bruno Reis estava praticamente realizando, mas o Tomás Bastos, na verdade foi só o Tomás, o camisa 10, foi preciso. Fez o corte, mandou a bola pela linha de fundo. A Macaca tem escanteio. Os jogadores do Operário ficaram reclamando ali que o toque foi do Bruno Reis. A arbitragem deu escanteio. 3:30, 1-0 para a Ponte. Bola parada para Macaca, jogada ensaiada. João Paulo para Lazzaroni, para João Paulo. Levantou na boca do gol, toca de cabeça. A bola vai para fora, linha de fundo.
Pega o desvio na tentativa do Wellington Carvalho, apenas o tiro de meta, Lupe. O último toque foi do Wellington Carvalho, cabeçou de costas pro gol, sem direção, a bola passou por cima em cruzamento realizado pelo João Paulo, tiro de meta pro goleiro Thiago Braga da equipe do Operário. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. 4 minutos do primeiro tempo, agitado o segundo tempo até aqui. 1-0 para a Macaca, tá vencendo o jogo. Domina Sávio pela ponta direita, entrega a bola com Pedro Quem. Pedro Quem dominou contra a marcação do Bruno Rodrigues. Aperta na marcação, jogador da ponte, ele foi obrigado a entregar com o Sávio. Sávio foi para a esquerda, foi para a direita, perde a bola, recupera a Macaca em lateral. Vai sair jogando sem pressa o time da ponte com Lazzaroni pelo lado esquerdo do campo. Você curtindo na Bandeirantes, acompanhando a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo YouTube, pelo Facebook. Se inscreva no canal, acompanhe as nossas transmissões. Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. A bola fica para o time do Operário pelo campo de defesa. Domina Renier. Ele despacha a bola para o campo de ataque. Domina pela metade do campo Roger. Roger tentou levantamento para o campo ofensivo. Chega o Wellington Carvalho. Acelerou, voltou essa bola para a ponta esquerda para Bruno Rodrigues. Colocou para Bruno Reis. Toque errado do Bruno Reis. A bola fica para a chegada do Tomás Bastos. Ele acelera a jogada na ponta direita. Volta no comando para a chegada do Tomás. Tomás fez a finta. Mais uma. Tenta a trivela. Chega Bruno Reis para consertar a bola que ele tinha perdido anteriormente. Ele foi obrigado a voltar. Estava marcado. Entrega a bola com Lazzaroni. Lazzaroni despacha para Bruno Rodrigues. A bola bate no chão. Engana o tempo de bola ali com Bruno Rodrigues. Fica na metade do campo. Tomás Passos. Volta a bola para o time do Operário. Na metade do campo. Ele tenta o levantamento. A bola resvalou na marcação. Subiu. Volta agora no chão. Na ponta direita. Domina Sávio. Sávio de primeira. Para a chegada do Maranhão. Ajeitou na entrada da grande área. A bola passa por todo mundo. Passa por todo mundo. Chega Alisson. Zagueirão Alisson. Tenta na primeira. Não consegue. Tenta na segunda. Tromba com o zagueirão. Ganha um lateral. É lateral marcado para Alisson. Série jogando para o time da ponte pelo campo de defesa. O tempo passa. Meu cronômetro marca. Você confere na Bandeirantes. 5 minutos do segundo tempo. 5 do segundo tempo no Majestoso. Ponte Preta 1 marcou a Podia. Operário 0. Olha, a Ponte é segunda colocada, mas tem que fazer mais um gol para alcançar o primeiro lugar. Mas se o Cuiabá ganhar do Oeste, começa às 21 horas em Cuiabá. O Cuiabá termina como primeiro colocado nessa noite. Acabou América 0, Figueirense 1. Deixa eu ver aqui, um abraço, sabe para quem? Lá pro Vitor Patiri de Salvador. Muito obrigado nos acompanhando no rádio e no YouTube. E está dizendo aqui, Macaca rumo à Série A. Domina o time do Operário, vem embora para o campo de ataque, bola solta no comando pela ponta esquerda. Domina pela ponta, quase que eu falei, Rafael Portugal, domina Fabiano girou, solta essa bola pelo meio do campo para a chegada do Cleiton gira, culpa do Antônio Lupe, e devolveu, soltou para o campo de ataque para Maranhão faz a finta, foi para o solo, pede a falta, árbitro deu. Falta marcada para cima do Maranhão, falta do Lazzaroni, Lupe. Que é lateral esquerdo, mas estava ali próximo ao meio da área, na verdade na intermediária, tentando ajudar na marcação, fez a falta, camisa meia dúzia dos titulares, apenas o Luiz Oyama, pendurado com 2 cartões amarelos. Você que tá no YouTube aí, às vezes eu tô digitando aqui no celular, não tô no Zap não, tô escrevendo pro portal Carlos Batista. Acesse você também, portal carlosbatista.com.br. 7 minutos e 20 do segundo tempo, Ponte 1, Operário 0, o jogo tá parado, falta marcada pro time do Operário fazer a cobrança. No primeiro tempo foi na cobrança do Tomás Bastos, com o Ivan Quaresma fez uma grande defesa. E aí teve provocação lá dos dirigentes do Operário, uma confusão na arquibancada envolvendo o presidente Tiãozinho, que ficou bravo. Falaram em seleção pro Ivan, mas o Ivan ainda é goleiro da seleção olímpica. Autorizado, lá vem Tomás Passos, uma bomba, espalma Ivan! A bola explodiu no travessão, eu tive a impressão de um desvio do Ivan. Explodiu no travessão, vai embora a linha de fundo. Uma chance incrível pro time do Operário, Lupe. Eu também tive a impressão que o Ivan tocou na bola, ela explodiu no travessão e mais uma falta cobrada pelo camisa 8, Tomás Bastos. O árbitro deu apenas o tiro de meta, mas pode colocar aí mais uma defesa do Ivan. A arbitragem não viu, mas eu vi, defesaça do Ivan Quaresma. 1-0 para o time da Ponte. Ivan tem tiro de meta, entrega a bola com o Alisson entrega na ponta direita com a Podi. Podi, não é todas que dá para acertar também, agora a bola foi para fora, é lateral. Para ter um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, tem que ter Café Moraes.
Confira no site cafemorais.com.br e saiba mais. Café forte por natureza é Café Morais. Para ter aí no seu estabelecimento, ligue 3241-7229. Lateral, marcador para o Operário fazer a cobrança. Momento de pressão agora dos visitantes. Na ponta esquerda faz a movimentação. Fabiano entregou para Tomás. Puxou para linha de fundo, tenta o levantamento. A bola foi direto para fora. Apenas tiro de meta para fazer a cobrança o time da Ponte. Carlos Henrique, o bate pesado. 9 minutos do segundo tempo. 1-0 o jogo. E aí, CH? Já deu para perceber que é melhor não fazer falta perto da área, porque o Operário tem um bom cobrador, né? A Ponte voltou querendo mais o jogo, né? Os dois times estão marcando saída de bola. E a partida voltou elétrica para o segundo tempo e o jogo é perigoso, né? A Ponte tem que tratar com intensidade, com inteligência, utilizar um pouco mais o Lazzaroni para tentar rapidamente fazer o segundo gol, Júlio. 9 minutos e 30 é o segundo tempo. Ponte Preta 1-0 para cima do Operário. O time do Operário vem descendo para o campo de ataque. Falta mais uma falta. Vem lá sempre o Thomas Bastos para as batidas, né, Lupe? Exatamente. É ele que é o homem das bolas paradas. Foram duas, uma o Ivan, na verdade as duas o Ivan acabou defendendo, na última um toque no travessão, dessa vez pelo lado direito. Lá vem Thomas Bastos, levantamento bem na boca do gol, buscando o Roger, sobe de cabeça Bruno Reis, coloca a bola para fora, escanteio. Escanteio para o Operário bater. Bruno Reis, que ano passado defendeu o Operário, foi preciso, fez o corte de cabeça. Escanteio para a equipe paranaense, mais uma vez, 8, Tomás Bastos na bola. 10 minutos do segundo tempo, 1-0 para a Ponte contra o Operário. Escanteio para o time de Ponta Grossa fazer a cobrança. Vem na batida Tomás Bastos, número 8, sempre ele. Momento de preocupação para o gol do Ivan Quaresma, todo mundo na grande área para ajudar o goleirão da Ponte. 1-0, gol marcado pela Apodi, que está ali pertinho, marcando a bola curta. Autorizado, Tomás Bastos, uma bola com veneno na primeira trave, afasta a marcação, tira dali. Sobe o Wellington Carvalho, com ele também subiu o Bruno Rodrigues, coloca a bola para fora. Vai ter que atravessar toda a extensão do campo para bater do outro lado. Agora o Tomás Bastos, hein, Lupe? Tá saindo do lado direito do ataque da equipe do Operário pro esquerdo, mas mudou também o Thomas. Agora é só o Thomas, camisa 10. O Bastos ficou. Não, ele tá lá também. Tomás Bastos e Thomas, os dois posicionados para a batida do escanteio para o time do Operário. 11 minutos do segundo tempo, a Apodi fez o gol do jogo até aqui, 1-0, Macaca. Autorizado, Tomás passou pela bola, vem Tomás Bastos. Levantamento na primeira trave, a bola desviada, vai sobrar na boca do gol. O Wellington Carvalho afasta, tira dali. O Wellington tira, salva o time da Ponte. O Operário não desiste, o Roger está impedido, levantamento para o campo de ataque. Vai ser jogado com tranquilidade, Wellington Carvalho agora providencial, hein, Lupe? A gente vê pela cara do Roger que ele ficou inconformado, porque o Wellington Carvalho foi preciso. A bola ficou viva dentro da área da Ponte e o W Carvalho acabou afastando o perigo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 11 minutos, quase 12, é o segundo tempo, no Majestoso, segue. Ponte 1, gol de Apodi, Operário 0. Olha, no Brasileirão, segundo tempo, Fortaleza 0, Inter 0 e Red Bull Bragantino 3, Ceará 1. Na Série B acabou, América Mineiro 0, Figueirense 1. E às 21 horas tem CSA e Cruzeiro, Cuiabá e Oeste. E obrigado para o Nivaldo de Sumaré nos acompanhando. Bandeirantes. Acompanhando a bezona do Campeonato Brasileiro, Série B aqui, com toda a equipe de Carlos Batista. 12 minutos do segundo tempo, 1-0 para Macaca, gol marcado pela Apodi. A Ponte vem para o campo de ataque agora em falta na ponta direita, Lupe. A falta foi do Cleiton, que acabou tocando com o braço na bola na tentativa do passe do Apodi. Lado direito é falta para a Ponte, Alisson e Wellington Carvalho, os zagueiros dentro da zaga do Operário. Lá vem jogada para o time da Ponte pela ponta direita, vai pintar cruzamento na grande área, preocupação agora para o gol do Thiago Braga. Fez grandes defesas até aqui o Thiago Braga, hein? Impressionante. Lazzaroni, autorizado, levantou na boca do gol para Bruno Rodrigues. Afasta a marcação, tira dali. Tá bravo o jogador da Ponte, a arbitragem mandou seguir, a bola volta para João Paulo. João Paulo na ponta direita, solta a bola com o Lazzaroni. Olha o Lazzaroni, na ponta direita, tentou o toque Lazzaroni. Tocou na bola, tropeçou, caiu, perdeu. Contra-ataque do Operário, chega na sequência, o Apodi foi obrigado a matar o jogo. Falta marcada para o time do Operário fazer a cobrança na metade do campo. Tem pressa, Operário. Bate rápido, a bola volta pela ponta direita para Sábio. Sábio dominou na ponta direita, na enfiada de bola. Boa bola para Maranhão. Invadiu grande área, Maranhão. Alisson na cobertura.
coloca a bola para fora, escanteio pro Operário bater. O Alisson nem reclamou, foi ele quem tocou por último na bola, mais uma vez preciso o zagueiro da Ponte, fez o corte, atenção, agora pede o goleiro Ivan para defesa da Macaca, porque o Operário tem mais um escanteio. Camisa 8, sempre ele, Tomás Bastos na bola. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Escanteio, Operário vem para a batida na primeira trave, Apodi sobe de cabeça, afasta, tira dali, a bola volta na metade do campo, é para o time do Operário, Sério jogando pela ponta direita, tem pressa ali o Sávio vem na movimentação para o time de Ponta Grossa, 1-0 para o time da Apodi, já tem opinião de Valdemir Gomes, entrega, Sávio buscando jogada com Tomás Bastos também se apresenta com ele, Bastos dominou pela ponta esquerda, faz o giro, puxou por dentro, falta. Jogo tá parado, falta marcada, falta para o Operário, Lupe. E a falta foi do Bruno Reis, camisa número 8, coloca as mãos na cabeça, mas a falta existiu. Tanto o árbitro como o assistente de número 2, o Cipriano da Silva, acabaram vendo a falta em cima do atacante do Operário. Falta perigosa, sempre ele, hein? O 8, Tomás Bastos, que já mandou 2 bolas no gol da Ponte. Ponto 10, restaurante aberto nas noites de terça a sábado com o rodízio da melhor pizza de Campinas. Saboreie também o chopp artesanal, você também, hein? E se você tiver a preferência de pedir pelo delivery, mande uma mensagem ou ligue para 3234-4390. Falta marcada para o time do Operário fazer a cobrança às Bastos com a perna esquerda, sempre ele autorizado. Chegamos à marca dos 15 minutos. 15 minutos é o segundo tempo. No Majestoso, a Ponte Preta vai vencendo 1-0. Golaço da Ponte no primeiro tempo. Ivan Quaresma monta a barreira com 3 jogadores. Tomás Bastos, bola venenosa, afasta o Wellington Carvalho, tira dali. A bola volta no rebote, é para a chegada do Maranhão. Maranhão para Sávio. Sávio no chuveirinho, na grande área. Ivan tentou sair, desistiu. A bola voltou para Fabiano, ajeitou atrás para Renê. Salvando! Recupera Luan Dias. Foi lá atrás para recuperar o jogador da Macaca. A bola volta para Lazzaroni. Lazzaroni colocou no veneno no campo de ataque. Sai o goleiro Thiago Braga, afasta o perigo. A bola vai voltar na metade do campo. É para Matheus Peixoto. Opa! Pegaram Matheus Peixoto. Falta dura, Antônio Lupe. E toda a falta que o Cleiton faz, ele reclama. E a falta existiu. Deu um carrinho. O camisa 29 da Ponte, o Matheus Peixoto, foi muito bem. Ficou com a sobra e num carrinho por trás o Cleiton fez a falta. Mais uma vez o camisa 11 toma cartão amarelo. É o primeiro cartão do Operário do jogo pro atacante Cleiton. Valdemir Gomes, 16. Segundo tempo, 1-0 para a Ponte, Tigrão. A Ponte começou intensa o segundo tempo, depois diminuiu, deu campo pro Operário, que nesse momento, apesar da Ponte ter uma falta boa agora a seu favor, lateral, o Operário nesse momento é mais efetivo. Tem o comando do jogo, empurra a Ponte contra o seu próprio campo e ameaça muito. Nesse lance a favor da Ponte, com capricho no jogo aéreo, a Macaca pode fazer o segundo gol. Mas o momento no jogo é do Operário. 16:30 do segundo tempo, 1-0 para o time da Ponte, falta marcada para a Macaca fazer a cobrança. João Paulo autorizado, levantou na marca do pênalti, sobe de cabeça, Tomás Bastos afasta o perigo, a bola volta na metade do campo, é para a chegada do Apodi, vai recomeçar com o goleiro Ivan Quaresma, trabalha, goleirão Ivan, vai ser jogando com tranquilidade, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 17 minutos do primeiro tempo no Majestoso, segue. Ponte Preta 1, Marco Apodi, Operário 0, Edu. Os paulistas na Série D de dado, hein? A Ferroviária ganhou lá em Rolândia, no Paraná, 4-1 no Nacional. Bela vitória da Ferroviária. Joinville e Novo Horizontino, empate de 1-1 em Joinville. E o São Caetano em casa perdeu. São Caetano 0, Caxias 1. Amanhã, um jogo exótico, Mirassol e Bangu. Pelos aplicativos, Ney, lá da cidade de Mauá. Nosso muito obrigado. 17 minutos e 30, agora o jogo está parado, o jogo fica faltoso no segundo tempo. E agora falta para o time do Operário, Lupe. Foi mais uma vez do Bruno Reis, que acabou fazendo a falta e daqui a pouco o Gerson Guzmão vai mexer 2 vezes no Operário. 18, Douglas Coutinho e o 17, o Giancarlo, daqui a pouco as 2 mexidas na equipe paranaense. É falta marcada para o time do Operário fazer a cobrança. Vem bola na grande área do time da Ponte. Preocupação para o gol de Ivan Quaresma. 18 minutos do segundo tempo. Se defende aí, Ponte. Levantamento vem na boca do gol. Na segunda trave, a bola passa por todo mundo. Se perde, vai embora ali de fundo. Júlio. Apenas o tiro de meta para a Macaca bater. Pois não. Tá na hora do João mexer, né? Acabou o gás do Luan Dias.
acabou, não aguenta mais. Você não falou praticamente o nome dele no segundo tempo. Tá na hora de dar uma oxigenada aí no time. De repente o Neto Moura, né, que é um cara que também tem um bom toque de bola, não está bem fisicamente, mas já temos praticamente aí quase metade do segundo tempo. Seria o momento do João começar a dar um pouco mais de oxigênio para esse time da Ponte, que nesse momento perde o duelo de meio campo para a equipe do Paraná. Mexeu, vai. 2 alterações do Operário. 11, Cleiton tá fora. Cleiton com a 11 tá fora. 17, Jean Carlo tá no jogo. E o Maranhão com a 7 também foi embora. E o 18, o principal jogador do Operário na temporada, Douglas Coutinho, tá no jogo. 19 minutos do segundo tempo, são as primeiras mudanças do jogo. Técnico Gerson Guzmão. A bola fica para o time do Operário pela ponta esquerda. A primeira movimentação buscando o Giancarlo. Não chega, chega o Alisson. Alisson afasta o zagueirão do time da Ponte, tira dali. Rebote na ponta esquerda do Tomás. Foi pego ali pelo Luan Dias. Falta. Mais uma falta do Luan Dias. O jogo tá parado. Na Saci você tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Time do Operário tenta o lançamento para Roger. Roger não consegue o domínio. Vai o contra-ataque para o time na Ponte. Bruno Rodrigues dominou, tocou para Luiz Oyama. Luiz Oyama tem aberto pela ponta esquerda, João Paulo. Muito mal, muito mal. Muito mal, agora Luiz Oyama no contra-ataque do time da Ponte, Antônio Lupi. Só restou para o Luiz Oyama pedir desculpas aos companheiros. A Ponte tinha um ótimo contra-ataque, o Luiz Oyama isolou, mandou a bola pela linha de fundo para ninguém, tiro de meta já cobrado. Vem o time do Operário em contra-ataque, bola solta na metade do campo, está jogando Pedro Quem, acelera no comando Pedro Quem, Douglas Coutinho passou, pediu, prefere o toque curtinho, volta no comando para Tomás, Tomás pedalou, escapa do primeiro, deu a Sávio, Sávio na direita, vai tentar o cruzamento, pé na esquerda, agora faz o giro contra a marcação do Lazzaroni, Lazzaroni é incansável, não desgruda dele, consegue o toque, Sávio para a chegada do Tomás, Tomás deixou para Giancarlo, Giancarlo é canhoto, tenta o levantamento para Roger, contra o Wellington Carvalho na trave! O Wellington Carvalho foi tirar, a bola explodiu no travessão, volta para o Operário pela ponta esquerda para Fabiano, Fabiano ajeitou, é para Bastos, cavou para Roger, dominou, tentou, gira, a bola bateu na marcação, voltou para Bastos, bateu na casinha. Gol do Operário! Um grande grupo reuniu Tomás Bastos aos 20 minutos do segundo tempo. O cruzamento para Roger. Defesa da Ponte fica pedindo um toque de mão do Roger. A bola ficou reboteada. Sobra para o Tomás Bastos. Vinha de trás. Ele infiltrou com o pé canhoto, que é o pé bom. Enfiou o canudo para o fundo da casinha de Quaresma. Empata o jogo, Operário. Empata o jogo no Majestoso. Ponte 1. Operário também 1. Tomás Bastos vai para o fundo do gol. O detalhe do gol do Operário é seu, Antônio Lupi. Ele que insistiu durante toda a partida. Mandou bola no travessão e a jogada começou justamente com o Tomás Bastos. Tentou um passe por elevação, a bola acabou batendo no rosto do Roger e no rosto do Bruno Reis. A bola acabou sobrando novamente para o Tomás Bastos, camisa 8, mandou um chute forte. Empata o Operário, tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1, Operário também 1. Jogo empatado, a bola vai voltando para o time da Ponte. Zé Roberto domina, faz o giro, entrega a bola na ponta direita para a Podi, tenta o levantamento, deu certo. A Podi dominou, levantou na boca do gol, a bola desviada, vai sobrando para Sávio, afasta, tira dali. A bola volta para a Podi, briga por ela, voltou para Matheus Peixoto. Sobrou na esquerda para Moisés, Moisés girou, pé direito na bola, vai tentar bater. Escapa do primeiro, Moisés invadiu, se enrolou com a bola, ainda ele é pênalti. O árbitro não deu. O árbitro não deu. Moisés, que acabou de entrar, vai à loucura, Antônio Lupi. Ele que entrou no lugar do Luan Dias, anote aí, Luan Dias com a 15 foi embora, Moisés com a 21 tá no jogo. Na primeira participação dele, tentou driblar toda a defesa do Operário, foi derrubado. Lance polêmico, o árbitro não marcou pênalti em cima do camisa 21. A bola volta para dominar o Giancarlo pela ponta esquerda. Giancarlo vai para fim, tá na primeira, na segunda, coloca para samba Luiz Oyama. Giancarlo com muita categoria, chama a tabela na sequência. Luiz Oyama recupera, entrega a bola para a chegada da Podi na ponta direita com João Paulo. João Paulo dominou, vai embora, se manda para o campo de ataque pela ponta esquerda. É para a chegada do Moisés. Moisés girou para cima do primeiro, escapa, faz a finta, tenta o toque na ponta direita. A bola voltou para Zé Roberto, domina Zé Roberto. Bruno Rodrigues foi embora, né, Lupe?
Bruno Rodrigues também foi embora, é o Zé Roberto. O Zé Roberto tá no jogo. Vai lá. Domina na ponta direita, Matheus Peixoto tentou levantamento na primeira afasta, tira dali. Só para passar então agora, os dois jogadores oficialmente aí, Zé Roberto e Moisés, Lupe. Exatamente, então 15, Luan Dias foi embora, Moisés tá no jogo com a 21 e Bruno Rodrigues com a 11 tá fora e o Zé Roberto com a 9. 9, Zé Roberto tá no jogo. E aí, CH, substituições e também ali a reclamação do pênalti do Moisés. Eu não fiquei com impressão de pênalti, posso até mudar de opinião, mas para mim o Moisés se jogou. E a Ponte, ela tomou um gol numa grande infelicidade ali do setor de defesa, né? No lance do Roger aí, a bola sobrou para aliviar, para dar um bico para frente do Bruno Reis. E a bola ricocheteou ali, bateu na... Bom, e acabou sobrando para o jogador do Operário. Um lance de infelicidade, mas a Ponte estava sem energia, né? O Tigrão observou... Depois Vem Ponte, domina, Podi, girou para Moisés de frente pro gol, mais um giro, puxou para a perna direita, é para Podi de frente pro gol, para fora! A Podi tá querendo o craque do jogo, quase mais um golaço, Lupe! Mais uma jogada que passou pelos pés do Moisés, que entrou no segundo tempo, o Apodi, se com o gol foi com a esquerda, com a direita não foi tão bem. Tentou buscar o canto, não conseguiu, tiro de meta pro goleiro Thiago Braga. Pois não, CH? Então na energia, e a Ponte não voltou com essa energia toda e o Operário voltou diferente. Voltou diferente, tanto é que empatou a partida e estava ali dando uma blitz muito grande na Ponte, né? A Ponte tem que retomar o jogo, não tem jeito. O meu campo tem que voltar a tocar a bola, o meu campo precisa dominar o jogo, propor o jogo. E agora com dois extremas na frente, a Ponte teoricamente vai pressionar o Operário. Mas não pode dar bobeira aqui atrás, porque... O Operário voltou de uma outra maneira e melhor que a Ponte no segundo tempo. Domina Tomás pela ponta esquerda, tenta o levantamento na boca do gol, afasta a marcação, tira dali. Escanteio para o time do Operário bater, Lupe. Pelo lado esquerdo e o Apodi fez sinal com a mão, cansou. Cansou, camisa número 22, Apodi daqui a pouco vai deixar o campo. Brigatti vai para a terceira alteração, enquanto isso o Operário tem escanteio. 17, Giancarlo na bola. O Apodi tá em todo lugar do campo, cara, impressionante. Tá na defesa, tá no ataque, tá no meio. O cara é incansável, mas acabou a bateria dele. Uma hora acaba. 25 do segundo tempo, escanteio. Levantamento para Roger. Sobe de cabeça, Roger não consegue direcionar o cabeceio. A bola volta para Douglas Coutinho e é rápido, é habilidoso. Douglas Coutinho levantou na boca do gol, passou pelo Roger, ajeitou para Fabiano. Para Giancarlo, bateu, explodiu na marcação. Apodi afasta, tira dali. A bola volta para o time do Operário. Recomeça, vai ser o jogo do Sábio. O tempo passa, meu cronômetro marca. Você confere na Bandeirantes. 25 minutos é o segundo tempo no Majestoso agora. Ponte 1, Apodi, Operário também 1, marcou Bastos. Sim, da 31 de março, Cirilo, pai da Isabelle. Olha, quarto gol do Red Bull Bragantino, Lucas Evangelista, 15, segundo tempo, Red Bull Bragantino 4, Ceará 1 e gol do Fortaleza, Felipe. E ganhando do líder, hein? Fortaleza 1, Internacional 0, 20 do segundo tempo. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br, Autoglass com 2 S's. Domina o time do Operário, o jogo tá aberto. Na ponta esquerda, Tomás movimentou, vai para a finta, para cima do primeiro. Roger passou, ficou impedido. Tomás não tocou, enfrentou, devolveu para Tomás, enfiada. É para Roger de frente para o gol. Roger contra Ivan, Ivan Quaresma! Salvando a Ponte! Roger contra Ivan! Ivan Quaresma, Lupe! A gente viu esse combate muitas vezes nos treinos da Ponte. Roger e Ivan Quaresma. Dessa vez o goleiro da Macaca levou a melhor. Fez a defesa. O Operário tem escanteio pelo lado esquerdo. Escanteio! Vem com tudo, Operário, jogo aberto. Que tem na Bandeirantes também com o Edu Pinheiro, jogo aberto também depois do jogo. É aqui na Bandeirantes o jogo aberto, no oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você especial tem de tudo para você pelos melhores preços. Acesse o supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Acesse autoglass.com.br. Valdemir Gomes, o jogo fica aberto, fica disputado. E o segundo tempo, Tigrão?
Operário melhor, a Ponte acabou diminuindo muito a sua intensidade, demais. O lance do Moisés, insistentemente repetido, para mim não houve o pênalti. O Operário é melhor e está prestes a virar o jogo. O João demorou demais para mexer na Ponte, o time da Ponte cansou. Bruno Reis não anda mais, é hora de dar o ano no lugar dele. Tá demorando para fazer a leitura o técnico da Ponte. Domina João Paulo, vai embora para o campo de ataque, tentou a jogada individual, João Paulo perdeu, Zé Roberto deu combate, deu com ele também Luiz Oyama, a bola vai sobrando pela ponta esquerda, dominou Jean Carlos, está aberta a defesa da Ponte, lá vem o Operário, na ponta Tomás, recebeu, tentou levantamento para Roger, o toque foi errado. Passa por todo mundo, chega Lazzaroni, coloca a bola para longe. É lateral marcado e agora vai pintar alteração. Dauan, vem aí, Lupi. Dauan e também o Neto Moura. Quem está saindo para a entrada do Dauan é o 17, Luiz Oyama está indo embora. E o Neto Moura está no jogo com a 7. 7, Neto Moura está no jogo. Luiz Oyama com a 17 está fora. E o Apodi com a 22 também está fora. E o Dauan com a 5 está no jogo. Muito bem, só perdeu, Lupi, é o Luiz Oyama, né, que saiu. Oyama com a 17 Beleza. saiu. E entra o 7, Neto Moura. Beleza. Dauan e Neto Moura, as alterações do técnico Brigatti. Carlos Henrique muda mais 2 vezes o João Brigatti para tentar a vitória. CH. É tanto jogador cansado que o João deve estar realmente preocupado com tudo isso, né? Fisicamente a Ponte caiu muito no segundo tempo, mas já passou da hora, né? Dele ter mexido no time, principalmente no meio campo. Agora renova a energia do time. O Operário joga no meio campo com muita liberdade. Está melhor na partida até agora. Nesse momento é melhor que a Ponte tem que retomar a partida. Vamos ver se agora com as mexidas no meio campo e na lateral a Ponte melhora. É falta marcada para o time do Operário, já batida para a ponta direita, vai tentar o cruzamento, chega a defesa da Ponte para fazer o corte, a bola volta pela ponta direita, tenta o levantamento lá para o campo ofensivo, chega da na cobertura, ganha o lateral, a bola volta pelo comando, é para o time da Ponte, tem pressa, Neto Moura, domina, gira da esquerda para a direita, ele entrega a bola no comando de leste a oeste, solta agora com Lazzaroni se manda, vai embora, deu no apoio para a chegada do Moisés para Lazzaroni, recomeça, o time da Ponte vai sair jogando, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. Chegamos à marca dos 30 minutos é o segundo tempo no Majestoso. Ponte Preta 1, Apodi, Operário também 1, Bastos. Olha, Brasileirão, amanhã 16 horas, ali na Grêmio e Palmeiras, 18h15, Engenhão, Botafogo e Santos. Nesse momento, segundo tempo, Red Bull Bragantino 4, Ceará 1 e Fortaleza 1, Inter 0. Detalhe, Luiz Oyama recebeu cartão amarelo porque demorou demais para deixar o campo, é o terceiro dele, está fora contra o Confiança. O derby vem aí, o pessoal vai começar a limpar, né, os jogadores pendurados. E vem Ponte, vem pro campo de ataque. Lazzaroni acelera na ponta esquerda, deu para Moisés, costura o primeiro, puxou por dentro, bateu pro gol para fora! Moisés recebeu do Lazzaroni, vem costurando por dentro, bateu forte. A bola foi pra fora, quase o gol da Macaca, Lupi. Moisés driblou pelo menos 4 jogadores do Operário. Recebeu a bola na ponta esquerda, próxima do meio campo, e foi tentando todo mundo. Abaixou a cabeça e chutou pro gol. Não era a melhor opção. Tinha o Matheus Peixoto sozinho do outro lado. A bola passou perto, mas é tiro de meta pro Thiago Braga, goleiro do Operário. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando a você ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br. Rapaz, vai ter alteração ali no time do Operário. Parece que o Pedro Ken foi embora, hein, Lupi? 5 tá fora, Pedro Ken, 15 tá no jogo. Mazinho, Pedro Ken com a 5 tá fora, Mazinho com a 15 tá no jogo. Alteração no time do técnico Gerson Guzmão. 1-1, tá empatado o jogo. 32 minutos do segundo tempo. 1-1, tá tudo igual. Esse tiro de meta marcado para o Operário fazer a cobrança, levantamento para Mazinho. Na sua primeira participação, entrega a Roger. Roger tenta o toque de primeira, afasta a marcação da Ponte, tira dali. Matheus Peixoto tenta pegar o rebote, a bola fica reboteada. É pro time da Macaca sair jogando. Moisés entrega, recolheu, voltou com Lazzaroni para Marito Carvalho, para Lazzaroni, chama a boa tabela. Rapaz,
Com categoria agora o Wellington Carvalho. Entrega para Lazarone que tem pressa. Deu a João Paulo pela ponta esquerda. João Paulo tem Moisés aberto. Prefere toque pelo meio. É para Neto Moura. Levantou a cabeça. Neto Moura atravessou. Jogada pela ponta direita. Chega no Dauan. Dauan vai para a linha de fundo. Vai tentar o cruzamento. Puxou por dentro para Matheus Peixoto. Afasta a marcação. Tira dali. Rebote do time do Operário. Volta para Fabiano. Fabiano tenta o giro da esquerda para a direita. Buscando jogada com Roger. Sobe de cabeça. Alisson. Alisson entrega a bola com Neto Moura. Neto Moura para Bruno Reis. Bruno Reis de cabeça. Entrega para Dauan. Dauan na ponta direita. Entregou. Soltou para Zé Roberto. Zé Roberto tenta a enfiada. A bola bate na marcação. Voltou para Bruno Reis, ajeitou para Dauan, bateu para o gol, a bola desviada, falhou a defesa do Operário, afasta, tira dali com certa Renier, a bola voltou para Lazarone, bateu, a bola foi para a linha de fundo, é tiro de meta, Antônio Lupe. Tentou resolver sozinho o Lazarone, a bola acabou sobrando para o camisa meia dúzia de fora da área, tentou surpreender o Thiago Braga, a bola subiu muito, tiro de meta para o goleiro do Operário. Muito bem, estamos acompanhando a Série B do Campeonato Brasileiro. Persone aqui a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo. Variedade de peças originais e reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Vem para o campo de ataque, Roger vai para a finta para cima do Neto Moura. Foi pego, Roger. Falta marcada para cima do camisa 9 do Operário. O jogo está parado. Falta marcada para o time visitante. 34 minutos do segundo tempo. Amarrado o jogo para Macaco. A 1 tá tudo igual. O time do Operário tem pressa. A bola suta pela ponta esquerda. Tomás vem para a batida. Tem a movimentação lá da esquerda do campo. Pede Rafael. Fabiano também. Tenta o levantamento. No comando para Roger. Mergulha. Wellington Carvalho de cabeça. Tira dali. Entrega para Neto Moura. Neto Moura tem pressa. Ele tem um passe longo bom. Tenta atravessar. A bola solta para a chegada do João Paulo. João Paulo deixou o quarto à luz. Buscava jogada com Moisés, a bola bateu na marcação, Lazarone. A Lazarone tentou enfiada de bola para ninguém, deu de graça para o time do Operário. A bola volta na metade do campo para a chegada do Giancarlo. Giancarlo vai para a finta, falta do Zé Roberto. Jogo tá parado, falta marcada para o time do Operário fazer a cobrança. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 35 minutos do segundo tempo, o Majestoso segue. Ponte Preta 1, Apodi, Operário também 1, Tomás Bastos. Então é o seguinte, olha, na Série B tivemos América Mineiro 0, Figueirense 1. Teremos às 21 horas Cuiabá e Oeste, 21 horas CSA e Cruzeiro, ficando para amanhã 11 horas Avaí, Sampaio Correia. A rodada só termina na segunda-feira, 20 horas Ribeirão Preto, Botafogo e Brasil de Pelotas. Bandeirantes. 35 minutos do segundo tempo, vai pintar alteração. Patinho Gomes vem aí, Antônio Lupe. Daqui a pouco, Pato, Guilherme Pato na macaca. Bola solta para a ponta esquerda, tocou João Paulo faz a finta, vem por dentro, acabadinha, boa bola para Lazarone, vai tentar o combate, Lazarone chama a marcação do primeiro, deu certo, Lazarone, a bola bateu na mão dele. Bate na mão do Lazarone, o jogo está parado, falta marcada, é para o time do Operário fazer a cobrança pelo sistema de defesa. 1-1, tá tudo igual, Ponte Preta e Operário. E o seu almoço no Ponto 10 Restaurante está aberto todos os dias. O melhor self-service com grande variedade. Carnes, massas, saladas frescas, deliciosas sobremesas, sucos, chopes e cerveja gelada. Rua Boa Ventura do Amaral 788, Ponto 10 Restaurante, 3234 4390. Mexeu, vai. Matheus Peixoto, 29 tá fora. Peixoto com a 29 tá fora. 19, Guilherme Pato tá no jogo. 1, 2, 3, 4. É a quinta substituição do Brigatti. Guilherme Pato em campo, Valdemir Gomes. Matheus Peixoto foi embora, Tigrão. Acertou duas boas cabeçadas no primeiro tempo e mais nada. O Matheus Peixoto, muito parado. Aliás, alguns jogadores da Ponte, é normal, né? O Operário está disputando uma competição, a Ponte duas. Alguns jogadores da Ponte renderam muito pouco. Para mim, a maior decepção do jogo até agora é o jogador mais badalado da equipe, João Paulo. Uma atuação horrorosa, ridícula. Produção zero do João Paulo hoje no jogo. Bruno Lazarone, outro cara que rende muito, jogando muito mal. Então a Ponte sente o ritmo do jogo, vai ter que ir agora o coração tentar aí no sprint final ganhar o jogo, mas corre risco de perder porque o Operário é muito perigoso.
E vem Ponte, domina pela ponta direita, Guilherme Pato tenta o cruzamento, a bola bate na marcação, rebote da Macaca, Alisson dominou contra a marcação do Roger, ele ganha, devolveu, soltou para João Paulo levantou na boca do gol, buscando o Zé Roberto, afasta a marcação por baixo, tira dali, Alisson contra Roger consegue a cabeçada na metade do campo, perde a bola, não consegue direcionar, a bola fica com Neto Moura para Bruno Reis tenta o toque por dentro, a bola bate na marcação, voltou para Neto Moura que conserta, de primeira para Lazzaroni, puxou pela perna esquerda, vai pintar cruzamento para Pato, afasta a marcação, tira dali. Subiu Fabiano Portugal, colocou a bola para escanteio, Lupi. A bola tinha endereço, os pés do Pato, que estava ali próximo no segundo pau. Foi preciso o lateral esquerdo, Fabiano, que fez o corte. A Macaca tem escanteio. João Paulo na bola. João Paulo autorizado, escanteio na ponta direita, vem com o pé direito. Autorizado João Paulo, levantamento na segunda trave. A bola passa por todo mundo. Batalha pela bola, pela ponta esquerda. Chega o Wellington Carvalho, bem na cobertura. Atrás a jogada Sábio, buscando jogada com Renier. O zagueirão se manda, vai embora, tira dali. Lazzaroni pega o rebote, entrega no comando, solta a bola com Neto Moura. Neto Moura com o pé direito, ajeitou pela ponta direita. É para a chegada do João Paulo. João Paulo matou no peito, colocou no chão. Para Pato, Pato tentava. Finta, dominou mal, Pato. Afasta a marcação do time do Operário. Tenta o contra-ataque, bola solta para Giancarlo. João Paulo. Uma chegada agora muito dura do camisa 10 da Ponte, hein, Lupe? Ô, louco! Ficou até barato pro João Paulo. Só mirou ali a perna e atingiu ali o joelho do jogador da equipe do Operário. Recebe cartão amarelo, camisa 10 da equipe da Ponte. Noite horrorosa do João Paulo. Lance para cartão vermelho. Chegou atrasado, acertou o joelho, deu a pancada, deu um chute, né? Uma agressão. Horrorosa atuação do João Paulo, deveria ter saído. É que tem mais jogadores que se cansaram muito mal e ele é uma espécie de termômetro desse time da Ponte. Quando ele joga mal é complicado. A Ponte numa situação muito difícil, apenas num lance aí pontual, até casual, a Ponte vai ganhar o jogo, mas não tem bola para isso até agora. Vem João Paulo pro campo de ataque, dominou, camisa 10 do time da Ponte, colocou pro meio da área, afasta a marcação, tira dali, que não estamos acostumados, né, ver o João Paulo com uma ação dessa, de fato nervoso, o jogador da Ponte, camisa 10, domina, vem para o campo de ataque, Bruno Reis tira, entrega na segurança para Wellington Carvalho, se manda toda a Ponte no campo de ataque, todo Operário na defesa, é ataque contra a defesa, a bola volta, Bruno Reis dominou pela ponta esquerda, tenta o levantamento, deu a Moisés faz o giro para Lazzaroni vai tentar o cruzamento contra a marcação de 2, deu para Moisés não consegue dominar, a bola afastada pela defesa do time do Operário, volta na metade do campo, Bruno Reis consegue o domínio, escapa, deu para o Wellington Carvalho, para Roger. A arbitragem manda seguir, ficou pedindo falta. Wellington Carvalho, nada. Segundo o árbitro, apenas o lateral marcado para o Operário fazer a cobrança. O tempo passa, meu cronômetro marca. Você confere na Bandeirantes. 40 minutos é o segundo tempo, você conferindo na Band. Campeonato Brasileiro, 40 minutos, Série B. No segundo tempo, a Ponte Preta tem 1. Marcou a Poti, Operário também 1, Bastos marcou. Olha, Brasileirão, segundo tempo de Fortaleza 1, Inter 0 e Red Bull Bragantino 4, Ceará 1. Lembrando que a Ponte, terça-feira, é Copa do Brasil. Terça em 21h30 lá em BH, América e Ponte, por enquanto 2-2. E o próximo do Brasileirão da Série B é domingo, da semana que vem, dia 27, às 20h30, Ponte e Confiança. Mexeu. Vai. Camisa número 13, Sousa com a 13 tá fora. 16, Peixoto tá no jogo. E o Roger, camisa 9, também foi embora. 20, Schumacher, atacante, também tá no jogo. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E aí, Carlos Henrique, como é que foi o jogo do Roger? Hoje no reencontro com a Ponte Preta. Deu uma assistência, mas não marcou. A obrigação do centroavante é meter a bola na rede, né? E ele teve a chance para fazer isso e não fez. Para mim, a atuação muito ruim do Roger. E vem para o campo de ataque o time da Ponte. Bola solta para Pato, invadiu grande área, tocou para trás. Thiago Braga faz a defesa. Segura firme o goleirão do time do Operário, não salta ela. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Bola solta para o time do Operário, Semana vai embora para o campo de ataque, Douglas Coutinho lançado, falta nele. Falta marcada contra o time da Ponte, falta que pode levar perigo, Lupe. E mais uma vez está por ali o Tomás Bastos, né? Camisa número 8, já marcou o gol.
Duas faltas perigosas e o toque no braço realmente existiu do Lazzaroni. Intermediária da equipe do Operário no ataque, falta perigosa. Falta perigosa para o time do Operário fazer a cobrança, vem para o campo de ataque, 42 minutos. Você conferido na Bandeirantes, é a Bezona é aqui, no oferecimento de Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você, agilize o seu orçamento. 43 minutos, Ponte Preta 1, Operário também 1, Tomás Bastos, sempre ele na bola parada, ele quem marcou no gol do Operário que deu o número de empate na partida. Tomás Bastos, autorizado a batida forte, a bola foi muito longe, pegou embaixo da bola. Tiro de meta para Ivan Quaresma fazer a cobrança. Tem pressa, Ivan Quaresma vai colocar a bola no campo de ataque. Manda todo mundo lá para a ofensiva, Ivan, autorizado. Levanta a bola para a ofensiva, trabalha de cabeça, sobe Zé Roberto, ganha no alto, trabalhou, soltou essa bola para Moisés. Moisés espera a passagem do João Paulo, foi pego. O jogo tá parado, falta marcada para o time da Ponte. Tem pressa, bate rápido, toca pela ponta esquerda, Neto Moura. Neto Moura vai pintar cruzamento, pede também ali atrás o jogador Moisés, livrinho. O time da Ponte vem descendo, Bruno Reis dominou, girou, soltou essa bola para a chegada do Neto Moura, perde a bola. A bola volta com o Schumacher, acelerando para o time do Operário. Trabalhou na ponta direita, volta a bola para baixo, sustenta o levantamento para o campo de ataque, chega Ivan Quaresma, recupera, a bola vai ser jogando com tranquilidade. Ponto 10, restaurante aberto nas noites de terça a sábado com o rodízio da melhor pizza de Campinas. Saborei também o chopp artesanal Campinas, mas você também pode pedir no delivery ou retirar no restaurante 3234-4390. Carlos Henrique, 44 do segundo tempo. Vai conseguir o gol da vitória, o time da Ponte ou não, CH? Tá difícil, eu espero que consiga, mas do jeito que tá, o Operário trouxe a sua marcação do meio para trás, todo mundo atrás da linha da bola. A Ponte tem dificuldade técnica, tem jogador que está no campo ainda está morto, cansadíssimo, e a Ponte não faz uma noite tecnicamente boa, né? Tá errando demais, e o principal jogador dela simplesmente não jogou hoje. Eu estou falando do João Paulo. Então pode até, espero que faça o segundo, mas está muito difícil. A bola vai sobrando para o time da Ponte. Domina o Wellington Carvalho. O Wellington Carvalho girou, tocou essa bola pela ponta esquerda para Moisés. Moisés, a devolução. Vem por dentro para Neto Moura. Neto Moura solta a bola na metade do campo. É para a chegada do time da Ponte. O João Paulo dominou, tocou para Dauan. Pato aproximou, chama a tabela. Dauan para Pato, para Dauan. Na ponta direita, Dauan escapou bem na marcação. Voltou essa bola para João Paulo. Na ponta esquerda, o Zé Roberto está pedindo sozinho. Tentou, acabadinha na grande área, não deu certo. A bola volta para Neto Moura. Neto Moura ajeita para Pato. Pato, batalhador, girou essa bola pela ponta direita para Dauan. O passo foi um pouquinho atrás, Dauan chega, conserta, recomeça para o time da Macaca. Mais 4. Ele volta a bola com o Alisson, vamos até 49 minutos, o time da Ponte não desiste, Bruno Reis, bom passe, quebrou linha essa ponta esquerda, volta a bola para Moisés, cruzamento da grande área, toca de cabeça, voltou para João Paulo, deixa a bola passar, na ponta direita para Dauan, na segunda trave, cruzamento, a bola foi para ninguém. Lazzaroni, pega o rebote, volta pela ponta esquerda, o time da Ponte pressiona, tocou na grande área, na boca do gol, afasta, tira Thiago Braga, goleirão do time do Operário. A bola fica com a Ponte, é blitz da Macaca, é blitz da Ponte tentando o segundo gol. Lá vem Pato, Pato dominou, girou, socou essa bola, trabalhou curtinho para a chegada do Dauan. Dauan recolhe, volta com Alisson. Alisson, zagueirão tem pressa, deu para Neto Moura para Lazzaroni pela ponta esquerda. Lazzaroni recebeu, vai pintar cruzamento, cruzamento na boca do gol, é para Pato, afasta a marcação, tira dali. Recupera o time do Operário que tem contra-ataque, tá aberta a defesa da Ponte. Tomás acelerou, contra 2, Tomás brecou, grande recuperação de Neto Moura. Neto Moura toma a bola para o time da Ponte, trabalha pela ponta direita, volta a bola com o João Paulo. Pato passou, pediu a passagem no Pato. João Paulo vai tentar cruzamento da grande área, buscando jogada com Moisés. A bola passa por todo mundo. Tem o desvio do Sávio, escanteio. Escanteio para Macaca bater. Final de jogo, a Ponte ainda tenta cruzamento do João Paulo pelo lado direito, buscando Moisés. O Sávio, camisa número 2, bola de segurança, mandou pela linha de fundo. Macaca tem escanteio. Escanteio para o time da Ponte fazer a cobrança. João Paulo tá morto, hein, cara. Agora apareceu a imagem do João Paulo ali, tá morto, camisa 10 da Ponte. 1-1, escanteio, quem sabe na bola parada, 47 minutos do segundo tempo, faltando 2 para acabar. Lazzaroni vem para a batida do escanteio pela ponta esquerda, preocupação na grande área do gol do Thiago Braga, autorizado todo o time da Ponte na grande área, todo mundo na boca do gol, cruzamento, afasta, tira a marcação, desvia de cabeça na segunda trave, sobe Renier, Guilherme Pato briga, faz a proteção, fica com ela, tem pressa para o time da Ponte, Guilherme Pato vai obrigado a voltar e volta, a bola recua, é com Bruno Reis, volante Bruno Reis dominou, gira para Wellington Carvalho, deixa a bola passar até
a bola chegar pela ponta esquerda para João Paulo. João Paulo carrega, vem o camisa 10 da Ponte. Acelerou, jogada na ponta esquerda para Lazzaroni. Lazzaroni cruzou por baixo, afasta a marcação, tira dali. 47-30, 1-1. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanterna e retrovisor. Confira no site autoglass.com.br. Vem Lazzaroni, trabalha com Moisés, cruzou, João Paulo na boca do gol, subiu, Thiago Braga recebe a falta na sequência, o goleirão fica com ela, Thiago Braga vai ser o jogador para o time do Operário. Vai acabar o jogo no Majestoso, a Ponte Preta vai empatar com o time do Operário, no jogo que marcou reencontro com o Roger. Teve uma chance cara a cara, Ivan Quaresma cresceu para cima do Roger. Partida que marca aí os 50 jogos de João Brigatti no comando técnico do time. Empate, faltando 1 minuto para acabar. Vai terminar o jogo. 1 minutinho para acabar. O Operário vai gastando tempo, não tem pressa. O goleirão Thiago Braga, que trabalhou bastante no primeiro tempo. Ele vai rifar a bola para o campo ofensivo, buscando jogada com Schumacher. Schumacher é alto, ele ganha, trabalhou para Giancarlo, ajeitou pela ponta esquerda, vem o time do Operário. Tomás clareou, fintou, devolveu na ponta esquerda. Ele prende bola, chama para sambar o Dauan. Tomás é rápido, habilidoso, costurou, rabiscou por dentro, cruzou para Ivan Quaresma defender. No centro do gol, Ivan Quaresma fica com ela. Tem pressa o goleiro da Ponte, coloca a bola no campo de ataque. João Paulo perdeu no alto, a bola fica viva na metade do campo, vai acabar o jogo. Consegue o Operário, toca pela ponta direita e apita o árbitro. Termina o jogo do Majestoso. Ponte Preta 1, Apodi. Operário também 1, Tomás Bastos. Vem aí do Pinheiro e o jogo aberto na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Muito bem, Lupe, 1-1, a Ponte termina, por enquanto, até agora, a segunda colocada, 18 pontos, mas se o Cuiabá, né, pelo menos empatar, joga em casa com o Oeste, grande chance de ganhar também, o Cuiabá vai para a liderança, Lupe. Aguardando os atletas da Ponte, Edu, depois do empate em 1-1, a Ponte empatando com o Operário, o Apodi marcou para a Ponte Preta e o Tomás Bastos, camisa 8, acabou marcando para a equipe do Operário. Lembrando, o próximo compromisso da Ponte, Copa do Brasil, terça-feira, 9h30 da noite, enfrenta a equipe do América Mineiro na Arena Independência. Pela Série B, o próximo adversário é o Confiança. O Confiança, 11º colocado, jogo também que acontece no Moisés Lucarelli. Detalhe interessante, dos 5 próximos jogos da Ponte, 4 serão no Moisés Lucarelli, o único jogo fora contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Aguardando a saída dos atletas para falar a respeito dessa partida. Mais um empate, né? A Ponte que tem sofrido bastante aí com algumas partidas no Majestoso. Contra o Botafogo conseguiu a vitória nos momentos finais, mas e hoje acaba empatando com o Operário em 1-1. O Roger, ex-Ponte Preta, hoje no Operário, fala desse reencontro e também sobre o empate em 1-1 entre Operário e Ponte Preta, ele reencontrando alguns companheiros e também o estádio Moisés Lucarelli. Então é sempre gostoso voltar, né? Rever os amigos. A gente vem para fazer um grande jogo, tentar vencer. A gente sabe que a Ponte é uma candidata ao acesso, né? Pelo que vem produzindo, pelo que vem jogando. Acho que a gente também fez um bom jogo, né? Poderia até ter saído com a vitória. Mas a gente sai feliz com esse ponto também. A gente agora tem um confronto em casa, fazer um bom jogo lá e vencer. Sempre bom voltar, ver os amigos, dar um abraço e agora é focar para a semana que vem. Esse é o Roger, que é o artilheiro do século com a camisa da Ponte Preta, hoje defende o Operário. Como o Tigrão disse, a gente também destacou isso antes da jornada, ele que não estava planejando jogar contra a Ponte Preta, queria aposentar vestindo a camisa da Macaca. E pelo lado da Ponte, o Bruno Reis, volante que hoje foi titular, analisa esse resultado, empate em 1-1 com o Operário, entre Ponte e Operário, dentro de casa, no Moisés Lucarelli, e principalmente essa falta do resultado que impede a Ponte de chegar na liderança. Foi meio complicado, né? A gente tem tomado uns gols bobo, né, na minha opinião. Nesse gol mesmo aí, um bate-rebate, a bola acabou sobrando pro jogador deles, mas é assim, nós tivemos muita chance de ganhar o jogo também, o goleiro deles foi muito bem, teve um pênalti que o juiz não deu para nossa equipe, mas agora é concentrar, corrigir os erros, que a gente tem um jogo importantíssimo na terça-feira
e a gente precisa da vitória e da classificação lá em Belo Horizonte. E provavelmente o Bruno Reis será o titular em Belo Horizonte, porque o Dauan está suspenso, não joga a partida da volta lá em BH. E hoje, como o técnico João Brigatti destacou na entrevista coletiva, até para dar um pouco mais de ritmo a esses atletas, acabou colocando o Bruno Reis como titular, camisa 8, tudo igual, ponto final no majestoso Ponte Operário 1-1, Edu. Muito bem, Lupe. Olha, dos últimos 11 jogos, a Ponte só perdeu do Paraná. Lá em Curitiba, aquele gol do Luizão contra 42 minutos, mas é bem verdade que alguns resultados também não agradaram, alguns empates. Gente, emocionante, a Apodi fez um belo gol, antes Matheus Peixoto de cabeça. O goleiro fez uma bela defesa. Deixa eu ver quem mais aqui. Luan Dias, na sequência do gol da Apodi, perdeu um gol, chute cruzado para fora. Depois o Matheus Peixoto de cabeça de novo, o goleiro pegou. O Bruno Rodrigues de cabeça, cruzamento da Apodi, bela defesa do goleiro. Aí bola lá no travessão do Ivan. Tomás Bastos, como chuta esse cara, hein? É brincadeira, finalzinho do primeiro tempo, no travessão do Ivan, teria tocado não. Aí Bruno Reis, começo do segundo tempo, passou por 2, ia fazer o 10, travou para escanteio. Aí 7 minutos no travessão do Ivan de novo, Tomás Bastos. Impressionante como que chuta. O Wellington Carvalho, a 11 minutos, salvou após o escanteio. E aí empatou o Operário. Esse Tomás Bastos, ele chuta demais. Aí um lance do Moisés, mas não foi pênalti, segundo a nossa opinião aqui do Tigrão. O Apodi perdeu para fora e pediu para ser substituído, né? O Moisés ajeitou para Apodi. Ele quase que ele fez o gol para fora. Aí o Ivan cara a cara com o Roger, esse ângulo, gol de entrada. Ivan para escanteio. E aí o Moisés passou, parecia futebol americano, foi passando, mas chutou para fora. Então, emoções não faltaram. 1-1 no majestoso em Tigrão. A Ponte demonstrou flagrante cansaço físico, né? Essa maratona de jogos aí depois do retorno e disputando 2 competições simultaneamente não é brincadeira, mesmo com a possibilidade de trocar 5 jogadores. Você vê, por exemplo, o Neto Moura, né? É um cara que entrou aí depois da metade do primeiro tempo, parece que já entra cansado, né? Parece que já entra com as pernas pesadas, com lentidão. Enfim, é um problema muito sério essa questão do desgaste físico ao qual os jogadores estão sendo submetidos. Eu acho que o placar acabou mostrando com absoluta fidelidade aquilo que aconteceu dentro da partida. O Operário começou melhor, depois a Ponte equilibrou e terminou melhor o primeiro tempo e fez o gol a 23 minutos. Segundo tempo, a Ponte começou dando a impressão de que ia definir até 10 ou 15 minutos fazendo o segundo gol. Depois arriou fisicamente, deu campo para o Operário, que apertou, fustigou, botou 2 bolas no travessão do Ivan. Esse cidadão que você falava dele aí agora, chuta, tem um verdadeiro coice de mula na perna esquerda, né? Chuta uma barbaridade o Tomás Bastos. E foi o grande tormento da Ponte, inclusive foi ele que empatou a partida. Acho até que o Operário mereceu o ponto que conquistou em Campinas, mas o gol foi acidental, né? A bola ricocheteou na cara do Roger e também na cara do Wellington Carvalho, e aí sobrou, né? Nesse bate e rebate, sem construção nenhuma, um cruzamento que saiu pelo lado esquerdo, no bate e rebate, um lance casual, acidental, sobrou exatamente para o 8, para o Tomás Bastos, e aí do jeito que ele chuta, cara a cara, acertou um canhão lá. Se o Ivan põe o braço na bola, estaria amputado, né? Mas nem chegou o Ivan, tal a violência do chute, estufou a rede. A Ponte tentou, acho que a Ponte até foi beneficiada por uma estratégia, para mim, completamente equivocada da equipe do Operário, que não acreditou nas suas possibilidades, que não acreditou que poderia vencer o jogo, que não se aproveitou do cansaço físico absolutamente visível e flagrante do time da Ponte. O Operário abdicou de jogar, não explorou, não é, toda essa queda atlética da Ponte, tratou de tocar a bola, recuou, deu campo para a Ponte, que não criou lá grandes situações depois que sofreu o empate, mas também correu poucos riscos, porque o Operário demonstrou ser um time pequeno, que está muito bem posicionado na tabela,
mas que provavelmente não vai chegar a lugar nenhum, porque pensa pequeno. Se sai para cima, se continua com o mesmo ritmo que mostrava até o momento que empatou o jogo, teria vencido, porque o desgaste físico da Ponte a iria condenar invariavelmente, irremediavelmente a derrota. Mas o Operário se deu por satisfeito, pensou pequeno, queria apenas um ponto e ficou com um ponto, e ainda assim poderia ter tomado o gol, porque mesmo se arrastando em campo, a Ponte bravamente, guerreiramente, heroicamente, com muito profissionalismo, foi à exaustão física e tentou pressionar o Operário, que deu campo para que a Ponte jogasse. O Operário dava chutão, não tinha ninguém da equipe paranaense além da linha de meio campo, e a Ponte retomava e vinha para cima, mas vinha sem convicção, vinha sem qualidade, já vinha sem o raciocínio sendo respeitado pelas pernas, onde o cérebro comandava e as pernas não obedeciam. Segundo tempo, até o momento em que empatou, o Operário foi melhor. Depois disso se acovardou, se apequenou, acabou se contentando com coisa pequena, pensou muito pequeno, e a Ponte, por isso, correu menos riscos de perder a partida que ela poderia ter perdido. Claro que não é um bom resultado dentro de casa, mas a Macaca pontuou. E dentro da maratona de jogos, e dentro daquilo que foi a partida, eu acho até que a Macaca não tem nada para reclamar. Um resultado ruim do ponto de vista da pontuação, mas normal dentro da gangorra que é o campeonato, num jogo que eu esperava um pouco mais, inclusive da Ponte, onde alguns atletas que fazem a diferença, como o João Paulo, como o Guilherme Lazzaroni, entre outros, estiveram muito abaixo de suas verdadeiras possibilidades de performance. E isso pesou muito e custou muito caro para a Ponte, que não conseguiu, obviamente, se impor dentro dos seus domínios do jeito que a sua torcida queria. Ao final, meu caríssimo Edu Pinheiro, para mim justo Operário, para Macaca em Moisés Lucarelli no sabadão à noite, quentíssimo aqui em Campinas, Eduardo. Ei, meu Deus do céu, mas não vai chover, não vai esfriar. Ô, Defesa Civil, falou que vai esfriar. Olha, acabou o Brasileirão. Fortaleza 1, Inter 0, Red Bull Bragantino 4, Ceará 2. É isso aí, CH 1-1 majestoso. O Apodi marcou a 22 do primeiro tempo e o Tomás Bastos, que chuta demais, empatou a 21 do segundo. Ambos os gols foram no gol de entrada. Número 1, a Ponte tinha obrigação de ganhar o jogo porque ela jogou dentro de casa. Isso é fato. Número 2, uma coisa aconteceu e a gente não pode tirar da análise. Apodi, Lazzaroni, Oyama, João Paulo, Peixoto, Rodrigues, todos esses cansaram. Eu falei mais da metade do time, que eu não falei nem do Ivan. E quando isso acontece, apesar das 5 substituições, fica difícil, porque por mais que a Ponte tenha um banco interessante, tem jogadores que entraram, por exemplo, o Pato, não é? Tem jogadores que, o Neto Moura ultimamente, não estão com ritmo de jogo. É diferente daqueles que estão jogando continuamente. Então a qualidade cai. Eu não esperava tamanho problema na parte física. Eu me assustei no segundo tempo. Com 10 minutos, a Ponte estava entregue fisicamente. E o Brigatti ficou. Ele deveria ter feito isso antes. E eu não sei se daria outro resultado, tá? Porque o se não joga, eu não tenho bola de cristal. Então, um pouco sou adivinho. Mas eu tenho a impressão que com mais jogadores no meio campo, com mais fôlego, a Ponte teria competido mais com o Operário. Acho, não é? E outra coisa que acontece, e a gente não pode deixar de lado, enquanto o Camilo não volta, a Ponte depende bastante do João Paulo. E hoje ele não conseguiu jogar, um pouco pela marcação muito forte que foi feita em cima dele, outra porque ele estava mais errando do que acertando, isso quando ele tinha fôlego, quando ele estava suportando. E no segundo tempo ele, juntamente com a equipe, que não fez uma partida boa tecnicamente, caiu fisicamente, até quase fez uma besteira aí, né? Deu um pontapé, um destempero desnecessário, merecia até ter sido expulso e não foi. Não entendi essa do João Paulo. João Paulo não pode ter esse comportamento. Para ser um comandante de um time que pretende subir, ele não pode ter esse tipo de comportamento, mesmo
mesmo participando de algo no conjunto que não está funcionando, não está encaixando. O futebol da Ponte hoje não encaixou, não deu certo. Também por competência do adversário, que colocou 2 bolas à trave no segundo tempo. Não vamos nos esquecer disso, não é? Mas muito por conta do problema físico grave nesse jogo que a Ponte acabou enfrentando. Tiveram, evidentemente, os problemas técnicos, o problema de uma melhor maneira na parte tática de poder voltar para o segundo tempo. Acho que o João acabou demorando para perceber algumas coisas, não é? Faltou no meio-campo uma chegada mais rápida. Esse número 8, que foi o Tomás Bastos, o Maranhão, esse Tomás também, não o Tomás Bastos, são jogadores de meio-campo do Operário que tiveram bastante liberdade para jogar. A Ponte, ela, com exceção do menino que jogou hoje como titular, o volante da Ponte, o Bruno Reis, fora o Bruno Reis, que marcou muito, e o Apodi também, os demais jogadores marcaram sempre a distância, principalmente no segundo tempo. Um pouco pela parte física, mas não dá para dar essa moleza, essa bobeira, essa moleza que os jogadores da Ponte deram para alguns jogadores do Operário. De qualquer maneira, é melhor do que perder. Mas, na minha opinião, o jogo de hoje era possível de vencer, como era possível de vencer o jogo contra o América. E dentro de casa, o fato é que a Ponte disputou 6 pontos e ganhou 2. Não é? É preocupante? Não, não é preocupante. Porque hoje tem a desculpa, tem a prerrogativa do cansaço físico. Mas o seu treinador tinha que ter agido mais rápido. Vou repetir. Mesmo que agisse mais rápido, não é garantia, ninguém sabe o que aconteceria na partida. Tudo indica que a Ponte competiria diferente. Ele demorou para mexer no time. Não sei dizer para você se isso foi a grande chave da partida. O gol do time do Operário foi um acidente que acontece, mas aconteceu, não é? Falta de atenção ali. E o fato é que acabou ficando de bom tamanho, viu, Edu? Pelo que a Ponte jogou, pelo que o Operário jogou, eu acho que o empate foi o mais correto, porque a Ponte nem teve volume de jogo para merecer uma sorte melhor na partida. Espero, para finalizar, que terça-feira, fisicamente, a Ponte esteja de uma outra maneira, porque se ela entrar em campo desta maneira, como entrou no primeiro tempo, dispersa ainda um pouquinho, menos dispersa do que o primeiro tempo contra o América, e com esse problema físico do segundo tempo, sei não, Edu. Pois é, meus amigos, é o seguinte, nesse momento a Ponte é a terceira colocada com 18 pontos. Por quê? Porque o Cuiabá já está jogando com o Oeste lá na Arena Pantanal. Então tá 0-0, então computa-se um pontinho para o Cuiabá. Então a Ponte é a terceira com 18, em segundo Cuiabá 19, em primeiro Paraná com 20. A Ponte ou é terceira ou é segunda. Para a Ponte terminar em segunda, o Cuiabá tem que perder em casa pro Oeste, né? Vamos acompanhar. E com a vitória hoje do Figueirense, ganhando do América, lá em Belo Horizonte, no Independência, com essa vitória, o Guarani entrou na zona de rebaixamento. O Guarani é o 17º com 8, o Oeste tem 7, tá perdendo, tá empatando, né? Lá com o Cuiabá, CSA tem 5 e o Sampaio Correia tem 4. Meus amigos, muito obrigado àqueles que nos acompanharam pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado àqueles que nos acompanharam pelo Facebook também é Rádio Bandeirantes Campinas. E fica aqui o nosso convite, e também no Band Mais. E fica o nosso convite na próxima terça-feira, tem Copa do Brasil, 21h30. Lá do Independência, América e Ponte 2-2, um novo empate, qualquer empate, 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, se der empate, vai para os pênaltis, é isso aí. Ô, Edu. Sim. Só uma observação aí, sem querer interromper a sua pauta. Pois não. Efeito Copa do Brasil, né? O América flagrantemente cansado, jogando contra um time até agora que não se ajustou no campeonato, perdeu em casa. E a Ponte poderia ter perdido também. Então, dois times que estão disputando duas competições simultaneamente, a Ponte e o América, hoje com resultados ruins dentro dos seus domínios. Será que poupando? Será que jogando o Brasileiro e pensando na Copa do Brasil, nos milhões da Copa do Brasil? Mas coincidência ou não,
A América derrotado em casa pelo Figueirense e a Ponte empatando em casa contra a equipe do Operário. E eu digo aqui aquilo que disse no comentário agora há pouco. O Operário pensou pequeno, né? Se parte para cima, se continua com a mesma estratégia e o mesmo ritmo, a mesma intensidade que ele mostrava até o momento em que empatou o jogo, teria vencido. Mas só te interrompi por isso, observando aqui efeito Copa do Brasil, gerando patinação na Série B, tanto do América quanto da Macaca. Não é isso, Edu? 2.600.000, Lupe. Quem passar na Copa ganha... 2.600.000. 2.600.000. E uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ah, isso descansa pra Chuchu, o dinheiro descansa. Dinheiro é bom demais, é isso aí. Gente, 1-1, Ponte Operário. Obrigado ao pessoal do YouTube, o pessoal do Facebook, de Band Rádios. Seguimos nós no AM 100.170, também nos aplicativos. Nosso jogo aberto já, elegendo o craque do jogo. Obrigado, gente. Vamos lá. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Bandeirantes, lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá. Futebol, lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá. Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. E agora no ar, o melhor